Pinheiro. Os da Bandeirantes, começa agora o Concentração de Náutico e Guarani, 17h15 nos aflitos. Quem narra é Júlio Nascimento, com reportagens de Marcos Luiz e também a participação de Gleger Zorzin, hein? Agora são 16h34, cumprimentando a nossa equipe técnica, Joelcio Cardoso, Leandro Renato, Gil Kleber e Gilberto Sufi. E imediatamente, repito, 16h34, informações do Guarani, o Náutico e Guarani, hein? 17h15, grande abraço, boa tarde, Marcos Luiz. Oi, Edu, um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes, pro Concentração. Tá tudo bem, Edu? Melhor agora, meu querido amigo, abrindo nosso Concentração. É uma satisfação imensa, Edu, Concentração da Bandeirantes, mais um jogo, né, pro Guarani. Brincamos durante toda a semana, jogo de 6 pontos, metal esfregando em metal, enfim. O Guarani tem uma diferença aí pro adversário de apenas 1 ponto. E é por isso que o jogo é de fundamental importância, as pretensões do Guarani, que dependendo, é claro, de algumas combinações, pode até, depois você pode explicar para o ouvinte da Bandeirantes, retornar para o G4 do Campeonato Brasileiro. Mas, Edu, tá aí na ponta da agulha, sim, uma sonora que a gente pensou ali num trabalho do Júlio Nascimento, da entrevista do técnico Daniel Paulista, de forma exclusiva na tela da Band. A gente pegou uma parte dessa entrevista. Vamos ouvir, Edu. Atenção, vamos lá. Daniel Paulista, isso. O Daniel Paulista, técnico do Guarani, aumentando aqui a nossa técnica. Espera novamente, que agora com todos os atletas novamente à disposição, encontrar novamente o encaixe das peças e poder sempre estar crescendo, sempre estar evoluindo. Acho que a equipe, mesmo com todos esses desfalques, conseguiu manter a sua regularidade, conseguiu manter o seu aproveitamento ofensivo, haja visto que a equipe se manteve como o melhor ataque da competição, já há 21 rodadas disputadas. Então, assim, seguimos trabalhando, procurando sempre melhorar a cada dia e sempre procurando evoluir em todos os aspectos e em todos os setores. A primeira é a seguinte, Daniel, eu, inclusive na última partida, eu falei muito sobre isso, né? Das suas estratégias de jogo. Durante toda a competição eu venho elogiando muito isso. De acordo com o time que você vai enfrentar, você tem uma estratégia diferente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também gostaria que você falasse dos goleiros, né? Da participação do Austrália, que é o treinador do goleiro. O Guarani deu uma oscilada, começou com o Rafael, aí acabou se contundindo, veio o Gabriel Mesquita, pouco contestado, agora voltou o Rafael novamente. Queria que você falasse um pouco e também da participação do Austrália na hora da escalação. É claro e óbvio que você é a palavra final, você é o que define. Mas eu queria saber um pouco do seu relacionamento com o treinador de goleiro Austrália. Bom, Gleger, primeiro, prazer, faz tanto tempo que a gente não se vê e se fala, Há muito tempo jogamos juntos no Náutico, isso foi em 2007, Então, há muito tempo atrás, mas é sempre um prazer estar reencontrando ali pessoas que a gente teve o prazer de ter jogado juntos. Com respeito às duas perguntas que você fez, com relação à estratégica, essa é uma característica do nosso trabalho. É lógico que a gente tem uma maneira definida de jogar, eu acho que isso a gente não pode abrir mão, de propor o jogo, de tentar buscar as vitórias, independente se o jogo é dentro ou fora de casa, é procurar ter sempre a mesma postura de agressividade nesse aspecto. É lógico que sempre procurando ter o equilíbrio, que isso não pode faltar em nenhum momento, mas de acordo com o adversário, no momento de fazer a marcação, a gente altera a nossa estratégia, a gente muda o nosso posicionamento, a gente em alguns momentos é uma equipe que sabe marcar mais na pressão, em outros momentos baixa as suas linhas de marcação, espera mais o adversário, no que o adversário vai nos propor e o espaço que ele pode nos deixar para que a gente tenha talvez contra-ataques rápidos e velozes, já que a gente tem muitos jogadores com essa característica e isso vem surtindo efeito dentro da competição e os jogadores principalmente têm tido um entendimento muito bacana com relação às equipes que a gente tem enfrentado. Com relação aos goleiros, primeiro que assim, toda decisão aqui, é lógico que a palavra final é sempre do treinador, mas eu trabalho de uma forma bastante compartilhada. Eu acho que as decisões elas precisam ser ouvidas, as pessoas que fazem parte do departamento precisam ser consultadas para que depois a gente tenha mais recursos para que a gente tome, procurando sempre a melhor decisão. Com respeito aos goleiros, e nessa colocação que você fez,
com certeza o Hospital foi ouvido, essa decisão ela foi compartilhada e foi discutida internamente. Com relação aos goleiros, quando eu cheguei aqui, o Rafael era o titular da posição. Infelizmente, após o segundo jogo, ele teve um problema, um choque dentro do treinamento e teve que ser feita a troca, né, por uma força maior. O Gabriel assumiu a posição, teve uma sequência grande de jogos, foi um atleta que contribuiu nos jogos para que a gente conquistasse bons resultados. Mas no momento em que a gente entendeu que seria novamente o momento do Rafael receber uma nova oportunidade, nós fizemos a troca com muita naturalidade, com muita transparência, principalmente com relação aos atletas, já que são muito profissionais e têm muito potencial. Haja visto que tanto o Gabriel quanto o Rafael fizeram uma temporada no ano passado muito boa, o Gabriel aqui no próprio Guarani e o Rafael na equipe do Brasil. E acho que é uma situação de momento, e nesse momento acho que o momento é do Rafael e esperamos que ele consiga também ter um rendimento satisfatório e continuar nos ajudando dentro das partidas. Daniel, a impressão que eu tenho à distância, eu queria que você falasse do dia a dia do jogador, que o Andrigo ainda não está 100% curado da fascite plantar. Se é que isso é possível de algum dia ser curado, né? Eu queria que você falasse se ele está jogando no sacrifício, se ele está jogando com dores, porque é a impressão que eu tenho comentando as partidas. E a segunda, por que o seu time toma tantos cartões amarelos? Hoje, o Guarani é um dos times mais indisciplinados da competição, Daniel. Bom, primeiro assim, o atleta não tem se queixado, não tem tido nenhum problema com relação a essa lesão que infelizmente o atrapalhou no início da competição. Foi um atleta que perdeu, não tenho agora esse número de cabeça, mas acho que em torno de um mês sem poder estar nos ajudando, perdeu muitas oportunidades e perdeu talvez uma grande sequência que vinha vivendo dentro do primeiro semestre, mas o atleta está totalmente recuperado, nos ajudando, procurando a cada dia evoluir. A gente sabe do potencial que ele tem, do que a gente espera e também acredita que ele possa evoluir e vai nos ajudar na sequência final da competição. Bem, Edu, aí a palavra do técnico Daniel Paulista, me perdoe, né? Treinador da equipe do Guarani. O time, portanto, definido. Edu, 1, Rafael Martins. 2, Matheus Ludic. 3, Thales. 50, Carlão. 20, Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva. 32, Rodrigo Andrade. 10, Andrigo. 11, Bruno Sávio. 99, Lucão do Break. 94 para Júlio César. Aí o Passarinho me mandou mensagem aqui, Edu, perto do Júlio. Passarinho acertou de novo. E aí eu brinco com o Passarinho. Estão querendo te caçar, hein, Passarinho? Marcos Luiz, hein? Mas você falou que, olha, não deu nem tempo de pegar o papel. Você poderia repetir, por gentileza? Vamos lá? Sim. Vamos lá, Marcos Luiz. 1, Rafael Martins. Ok. 2, Matheus Ludic. Porque o lateral direito... Diogo Matheus está machucado e o Samuel Santos foi oficializado como jogador do Guarani, mas não viajou. Veio do... Juventude. Samuel Santos, lateral direito. Samuel Santos, lateral. Veio do Juventude. Isso. Então, vamos lá. O zagueiro hoje... Hoje, o zagueiro é Thales com a 13 e o Carlão com a 50. Porque o Ronaldo Alves... Está suspenso e já não jogaria por força de contrato. Lateral esquerdo. Bruno Silva. Aliás, me perdoe. Lateral esquerdo, Bidu com a 20. Bidu com a 20. Vamos lá. Meio de campo. Capitão Bruno Silva, meia dúzia. Capitão Bruno Silva, ok. 32, Rodrigo Andrade. Sim. 10, Andrigo. 10, Andrigo. Vamos lá, pro ataque. Aí, do lado do campo, de um dos lados, o Bruno Sávio com a 11. Sim. Do outro lado, o Júlio César, 94. E o Lucão do Break centralizado. Deixa eu ter uma pergunta aqui. Eduardo Persson ainda não, né? Está em fase de transição, mesmo acontecendo com o Júnior Todinho. Então vamos para o banco. Banco, 27, Gabriel Mesquita. Tem novidade? Tem novidade? Não, no banco. Não tem no banco? Não, tem aqui o Ian Carlo com a 4. Sim. 36, Eliel. Sim. 23, Índio. Sim. A novidade, o Regis. Depois de 6 partidas, com a 78. 17, Pablo. Sim. 29, Alan Victor. 35, Renanzinho. E 71 para Maxwell. Edu, deixa eu parabenizar o amigo, porque ontem ali na Glicério passei e dei um berço. Alô, Edu Pinheiro! Cuidando da mamãe. Que gostoso, hein, Edu? Parabéns. É verdade, rapaz do céu. Foi com a mamadrechita. Isso. Foi lá apresentar o Vartinho. Vartinho, seu pão é espetacular, porque de manhã não sei o que acontece, à tarde. Aí cheguei no balcão e tal, eu vou falar um negócio pra você, o Valtinho tá ouvindo, hein? Ele tá lá, mas é o único torcedor do Botafogo de Campinas que eu conheço.
Aí o cara fala, aí eu chego lá na padoca, porque eu gosto de colocar o cotovelo no balcão, né, Edu? Aí o Valtinho fala assim, e aí, Marquinhos, tudo bem? Aí eu falei, moça, suspende a cortina aqui, por favor, chama o Vartinho. Ô, Vartinho! Aí a moça, Vartinho! Aí veio lá fundo, seu amigo da rádio tá aqui, né? Ô, Vartinho, pô, 4 baguetinhos espetaculares, bem moreninhos, rapaz. Por favor, Vartinho, tá aquela festa, né? Fala, minha mãe tá esperando lá fora, hein, Vartinho, né? Aí ele veio com os 4, né? Colocou quente pra caramba. Aí a moça do balcão, se fosse pras veinhas aqui, você não pegava, né? Pro seu amigo da rádio, você pega, né? Só pra dar pra você na rádio, sim. E o duro, sabe qual foi, Júlio Nascimento? É que eu passei assim na glicéria e dei um berro, né? Alô, Edu Pinheiro! E passei de carro assim, o Edu falou, mas quem será que é esse louco? Eu não vi. Se você não fala, não sabia que era você. Sensacional. Muito bom. Grande Marcos Luiz, hein? Olha, é o seguinte, você falava a respeito do Guarani. O Guarani é o 8º colocado com 33. Gente, 33. Se o Guarani ganhar, ele passa o próprio Náutico com 34, ele passa o Avaí. O Avaí já jogou, empatou com o Brusque 0-0. Ele passa o Sampaio Corrêa, que perdeu ontem para a Ponte. E aí ele faz 36 pontos, ele fica aqui, ó. Ele pararia na 4ª colocação. Só que o Botafogo, que tem 35, vai jogar. O jogo do Botafogo, ele é um pouquinho mais tarde. É 19h30 lá em Belém, contra o Remo. O Remo e o Botafogo, tá? Então aí é o seguinte, se der empate, aí vai depender do número do saldo, porque o Guarani, ele tem 9 vitórias, o Botafogo tem 10. O Guarani ganhando, ele faz 36 pontos e 10 vitórias. O Botafogo tem 35 pontos e 10 vitórias, saldo de 8. O Guarani tem saldo de 6. Então vai depender do saldo, essa coisa toda, entendeu? Mas uma coisa é certa, ultrapassa Náutico, Avaí e Sampaio Corrêa e fica na expectativa do Botafogo, né? Do jogo dele contra o Remo, tá bom? Essa é a situação do Guarani. E outra coisa muito importante também, em termos de regulamento, depois o Júlio Nascimento. Júlio, você tá me ouvindo, Júlio? Você me ouve, Júlio Nascimento, que vai narrar aqui Náutico Guarani. Você tá bem, Julião? Tudo bem, Edu? Um abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no Futebol Bandeirantes. Grande expectativa pra daqui a pouco o jogo do Guarani contra o Náutico. Metal e Seregana e Metal, duelo direto por vaga no G4. E é claro, a expectativa de um grande jogo, Edu. Ó, você que é bom nisso, depois com o tempo você, por favor, dá uma pesquisada. Porque o que acontece? Como diz o regulamento, o campeão da Série B, ele disputa a Copa do Brasil no ano que vem. E ele vai entrar na 3ª fase. Gente, é uma grana bem legal. É uma grana bem legal. Mas o vice-campeão da Série B pode disputar também a Copa do Brasil. Por quê? O Palmeiras disputa o Brasileirão. Se o Palmeiras conseguir disputar classificação, se o Palmeiras for campeão ou ficar nas primeiras colocações e der a ele, o Palmeiras, o direito de disputar Libertadores em 2022, o Palmeiras, como já foi campeão da Copa do Brasil esse ano, então o Palmeiras já está garantido na Copa do Brasil 2022. Só que se ele terminar nas primeiras colocações do Brasileiro e vá para a Libertadores, ele entra na 3ª fase. Então vai abrir uma vaga. O Palmeiras, ele teria 2 vagas então, que não pode. Campeão da Copa do Brasil e por estar na Libertadores. Então, uma vaga ficaria em aberto. E essa vaga é destinada ao vice-campeão brasileiro da Série B. Então, ficar em segundo aqui, além de acesso, evidentemente, além da grana, também pode dar um belo salto nas finanças e disputar a Copa do Brasil o ano que vem. Mas o Júlio Nascimento vai ficar de olho nesse aspecto, tá bom? Para trazer mais detalhes, principalmente, ainda faltam 17 rodadas, tem muita conversa pela frente ainda, mas ele vai dar uma pesquisada e aí durante o transcorrer da Série B a gente vem com mais informações. Certo, Júlio? Beleza, Edu. E é claro que muita gente pergunta ainda sobre o Campeonato Paulista, né? Ah, mas o Guarani ter classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista não poderia ter beneficiado o time nessa briga pela Copa do Brasil? Se fosse para a semifinal, aí seria uma outra conversa. Mas claro que terminar bem a Série B ajuda também no quesito ranking da CBF. A gente fala até do próprio adversário do Guarani hoje, que é o Náutico. O Náutico vai para a Copa do Brasil, por exemplo, não via ranking da CBF, mas via federação, porque é o campeão estadual. Então, muita gente que está na frente do Guarani na Série B
também tem a classificação garantida através dos campeonatos regionais. Isso pode beneficiar muito o time lá na frente, por isso que é muito importante, claro, primeiro brigar por acesso por uma coisa óbvia, né, que é voltar à elite do futebol brasileiro, mas também pensando em Copa do Brasil, que é o torneio mais rentável do nosso país, Edu. Eu sou fã desse cara, Júnior Nascimento, multimídia. Esse menino é demais. Nós voltamos já. O CH vai opinar. Guarani Náutico às 17h15 aqui na Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida, com várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Náutico e Guarani às 17h15 aqui na Bandeirantes. Oi, por gentileza, sua opinião. Diga lá, oi, CH. Oi, Edu, um grande abraço para você, meu amigo. Olha, sobre o Guarani, já contra o Náutico, lá nos aflitos, eu acho que dá para comemorar muito a volta do Regis, porque ele, apesar de todo esse tempo fora, se você pegar a estatística do campeonato, você vai perceber que ele é líder até hoje. Talvez perca para o Giancarlo ou talvez outro jogador, além do número de gols, né? Mesmo, acredito eu, no banco de reservas ou não, ele faz muita diferença e a sequência das partidas do Guarani, com ele em campo, muda muita coisa. Ele é um meia que pisa na área, ele está com uma confiança muito alta, espero que continue, porque ele ficou um tempo fora, né, machucado, e o retorno tem que ser no mesmo nível que ele estava no momento da contusão. Vai acrescentar muito, mesmo, repito, que seja utilizado na segunda parte do jogo, tenho certeza que ele tem condição de acrescentar bastante. E outra discussão que a partir de agora, com o retorno do Regis, vai acontecer obrigatoriamente, é se ele e o Andrigo podem jogar juntos. É um debate, o técnico ainda não tem certeza. Se ele tivesse convicção, já até declararia, ou teria utilizado antes da contusão os dois juntos, e esses momentos foram quase que raros, né? Foram em poucos momentos. Daqui para frente, o tempo dirá, né? Depende muito do performance do Lucão. Vamos ver se o Lucão, depois da partida última, né? Antes dessa partida contra o Náutico, ele dá uma sequência de bom futebol, aí solidifica a camisa 9 do Guarani. Aí eu tenho a impressão que vai ser um ou outro. E explico por quê. O treinador não vai ficar colocando ou o Andrigo ou o próprio Regis para fazer beirada de campo para marcar lateral. Como o Guarani joga, o Júlio César aberto pelo lado esquerdo, sem a bola ele marca o lateral direito do time adversário. E acontece isso com o Bruno Sávio do lado direito. Quando é atacado o Guarani, quando o Sávio joga por ali, ele marca o lateral esquerdo da equipe adversária. Isso não é função, não é característica, não é bom utilizar nem o Andrigo nem o Regis para fazer essa função. Então, para que os dois joguem juntos, o Guarani tem que jogar de uma outra maneira, mudar o jeito de jogar. Isso pode acontecer. Faltam muitos jogos ainda para o campeonato acabar chegando à sua reta final. E sobre o jogo contra o Náutico, é jogo decisivo, é jogo de cachorro grande, é jogo de quem quer G4. Então, se o Guarani quer realmente pisar no G4, ficar por ali e ficar com o status de time que quer brigar por uma vaga, tem que vencer esse jogo e tem capacidade para isso. Acho que o treinador vai mandar a campo o que ele tem de melhor.
ele não deve mexer. Zaga com a entrada do Carlão, o resto é tudo igual. Meio campo vai jogar o Andrigo, na frente é Lucão, Sávio e Júlio César. E eu acho que ele está certo e no decorrer da partida ele pode colocar o Regis para efetivamente estar jogando. Lembrando que o Náutico não vai ter o Vinícius, não tem 3 dos atacantes que jogaram naquela partida, Edu, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Náutico visitou o Guarani no Brinco e ganhou de 3-1, eu fiz aquele jogo. E o tripé de ataque já não está mais, não é? Já não está mais. Então, ou por contusão, ou por saída, ou efetivamente, enfim, o ataque mudou do Náutico. Mas isso não quer dizer que o time esteja ou está mais fraco. Partida dura, complicada, mas o Guarani tem. Se jogar direitinho, organizado, com a melhor maneira de jogar, tem toda a capacidade de trazer 3 pontos para Campinas e a gente torce por isso, viu, Edu? Muito obrigado, CH. Obrigado mesmo. 16h54. A pergunta é, Marcos Luiz. Sim. O Náutico estaria escalado e repita, antes do Náutico, repita o Guarani. Vamos para o Náutico, Marcos Luiz. Olha, 1 Rafael Martins, 2 Matheus Ludic, 3 Thales, 50 Carlão, 20 Bidu, meia dúzia Bruno Silva, 32 Rodrigo Andrade, 10 Andrigo, 11 Bruno Sávio, 99 Lucão do Break, 94 para Júlio César. O Náutico, o Timbu, 1 Alex, 2, Hereda, 30, Rafael Ribeiro, 4, Camutanga, 31, Brian, 29, Djavan, que volta, 98, Raudinei e 10 para Jean Carlos, amigo do Júlio Nascimento, o chato, 79 para Giovani, 93, Iago Dias e 19 para Paiva. Ô Edu, antes manda um abraço aí pro meu amigo Rodrigo Montenegro. Ô, Rodrigo. Tá molhando as palavras neste momento e tá mandando um abraço para você, Edu. Ô, Rodrigo Montenegro, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo, viu? Um grande beijo no seu coração, obrigado pelo carinho. E o CH tem razão. O Náutico no primeiro turno teve aqui, aliás, o Guarani meteu 5-2 no Operário, que o jogo foi lá em Curitiba. E porque lá em Ponta Grossa estava com problema no gramado. 5-2 e tal, e veio pra cá. E aí recebeu o Náutico, perdeu de 3-1, cara. Foi no dia 11 de junho de 2021. E realmente o Náutico tá bem... Deixa eu ver aqui, o Alexandre goleiro, Hereda, Camutanga. Tem uma alteração aqui na zaga, era o Wagner Leonardo. Hoje é o Rafael Ribeiro e Brian. Continua, deixa eu ver, Matheus Trindade não tá, Raudinei tá. Jean Carlos, aliás, Jean Carlos renovou o contrato com o Náutico. Renovou até o final de 2022, se eu não estiver errado. 24, ele tem 29 anos, é isso, 24. Né, Júlio? Até final de 2022, exatamente. Ele tinha contrato até 2022, no final de 22, renovou até 24. É o chato do Náutico, né? Um jogador muito habilidoso, uma canhota muito chata na bola parada também. Olho nele, Edu. Opa! Olho negro, e já marcou gol no Guarani, esse Jean Carlos aqui, danado. E Eric, Vinícius e Chiesa, era o trio de ataque no primeiro turno, hoje está modificado. Iago Dias, Paiva e Giovani. Esse Giovani aqui é do Guarani, viu? Jogou no Guarani, o Giovani. 2 N's e Y, tá? Olha, é um detalhe importante, o Náutico escalado. Você já falou o Náutico, né, Marco Luiz? Sim, falei o Náutico. E o banco tem, 26 Renan, 13 Tássio, meia dúzia Rafinha, 48 Carlão, 66 Iago, 18 Guilherme Nunes, 97 Luiz Henrique, 39 para Trindade. Isso aqui é o trava-língua, né? 39 para Trindade. Né? 71 Carpina, 17 Vargas, 79 Taílson e 77 para Álvaro. E tem um tabu há 32 anos que o Guarani não ganha em Recife, a última vez 24 de setembro de 89. Para ser mais preciso, faltam 20 dias para completar 32 anos. Mas errado, arredondando 32 anos, né? Lá em Recife, 2-1. Marcos Roberto e Tato fizeram os gols do Guarani. Marcos Roberto é aquele, até brincava com o Tigrão, aquele que veio do noroeste de Bauru, não Noroeste de Bauru. É isso aí. E esse Tato, campeão paulista pela Inter. Depois ele foi pro Palmeiras. O Palmeiras, o Betuzini comprou. O Tato, se eu tiver errado, você pode me corrigir. Ele fazia dupla com o Kita. Isso, o Kita, exato. É isso aí. Você vê que a memória às vezes ajuda, né, Edu? Deixa eu aproveitar, Edu, o técnico Daniel Paulista tá falando antes do jogo. Opa, vamos lá. Da mesma forma, buscando sempre o ataque, já visto que é o melhor ataque da competição. E é assim que a gente vem aqui, para tentar buscar mais uma vitória. A gente sabe da dificuldade, né? As duas equipes muito bem na competição. E o equilíbrio faz parte, né? Mas vamos tentar fazer o nosso jogo sobressair para que a gente vença a partida. Técnico Daniel Paulista antes do jogo, Edu. E há 32 anos, o Guarani de Sérgio Nery, Betão, Vitor Hugo,
Pereira e Alberes, Ayrton, Charles e Cristóvão, depois Vander, Tato, Marcos Roberto e Pita. Pita, aquele mesmo, do São Paulo, do Santos, final de carreira do Guarani aqui em 89. Dimas Monteiro, técnico, quanta honra, Dimas Monteiro, que você conheceu, Marcos Luiz. Foi um dos maiores goleiros na história do Guarani e trabalhou, e era interino de vez em quando, mas o negócio dele era preparar goleiro, viu? Preparou grandes goleiros. E esse Cristóvão, aquele Cristóvão Borges, depois virou treinador, Cristóvão Borges. E esse Vitor Hugo aqui é aquele que o Guarani trocou com o Bragantino. O Vitor Hugo veio do Bragantino para o Guarani e foi um caminhão de jogadores do Guarani para o Bragantino, né? Foi quem? Deixa eu ver aqui, eu tenho anotado aqui. Aliás, quem me passou, eu tenho até o papel aqui, gente, do Raul Celestino, me passou em fevereiro de 2005. Esse aqui é o papel. Outro dia encontrei Raul Celestino, viu, Edu? Opa. Tava dando uma volta ali perto do supermercado, ali perto do Brinco, encontrei Raul Celestino. Olha, um grande abraço a ele. Foram do Guarani pro Bragantino, na troca do Vitor Hugo, o lateral direito Gil Baiano, o zagueiro Júnior, o zagueiro Rubinho, o lateral esquerdo Bolinha, o meia Rubens, o meia Carlinhos e o atacante Marco Aurélio. Tudo isso em troca do Vitor Hugo. O Mauro Silva, ele foi, mas ele foi 6 meses depois. Não foi nessa transação. Nós estamos em 89, hein? E aí o Mauro Silva, 6 meses depois, por $150 mil, o Guarani vendeu para o Bragantino. Conclusão, no dia 26 de agosto de 90, o Bragantino foi campeão paulista, aquele 1-1 com o Novo Horizontino, né? Afinal, caipira. Primeiro jogo em Novo Horizonte foi 1-1 também, mas o Bragantino, campanha melhor, ficou com o título. E com todos esses jogadores que saíram do Guarani, é mole ou que é mais? Meus amigos, final do nosso mini concentração. Vem aí, hein? Daqui 15 minutos, a bola rola para Náutico e Guarani. Quem vai narrar é Júlio Nascimento. E até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Jornada Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro, 22ª rodada da competição. A bola rola dentro de instante no Estádio dos Aflitos. Já tem o Bugre em campo contra o Timbu. Decolagem autorizada a partir de agora, torcedor ouvinte do Brasil. Aumente o volume do seu rádio porque eu estou anunciando o maior show do rádio brasileiro. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Sábado, 4 de setembro de 2021, a Bandeirantes entra em campo para levar a você a emoção do futebol pelo rádio. Hoje, a bola rola para Guarani Náutico, Campeonato Brasileiro, jogo importante para o Bugre que está de olho no G4 da competição. É vencer o Náutico, torcer contra o Botafogo e o Guarani estará dentro do grupo de classificação, a elite do futebol brasileiro. Um abraço para você conectado pelos aplicativos Band Rádios, você no Facebook, você no YouTube, você em AM 1170 na RMC, você em AM 1270 em Ribeirão Preto, seja muito bem-vindo. Falamos em nome de Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral, decore o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Vamos girar a equipe de Carlos Batista a partir de agora com as principais notícias do futebol campineiro para você. O primeiro destaque é da equipe do Guarani, o visitante neste sabadão. Como é que chega o Bugre para enfrentar o Náutico? Um abraço para você, Marquinhos. Para você também, Júlio Nascimento. Pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Daqui a pouco o Guarani nos aflitos, diante do Náutico. Técnico Daniel Paulista para esta partida não terá Ronaldo Alves, que suspenso e também por força de contrato. Carlão volta à zaga, volta a ser titular ao lado de Thales. Regis, depois de 6 jogos, está relacionado, mas apenas como opção no banco de reservas. E nova oportunidade para Lucão do Break. Guarani que ontem oficializou que a Bandeirantes havia antecipado a contratação do lateral direito Samuel Santos. E agora o destaque da equipe do Náutico, Timbu. Como é que chega para hoje, hein, Marquinhos? É do técnico Marcelo Chamusca. Não vence há 4 jogos nos aflitos. Tem 34 pontos. 1 ponto a mais do que a equipe do Guarani. Hoje, o Timbu não vai poder contar com Vinícius, com o 3º cartão. Mas, por outro lado, Djavan, voltando de suspensão, e Matheus Trindade, que foi preservado na última rodada. As novidades do Náutico. Ótimo trabalho e boa transmissão, Júlio. Obrigado, Marquinhos, para todos nós. A Bandeirantes escalou o olhar técnico para analisar tudo de Náutico e Guarani neste sabadão. Chegando com um destaque da opinião, Gleger Zorzinho. Um abraço para você, Gleger. Alô, Júlio, um abraço para você também, uma boa tarde. Olha, um jogo importantíssimo para as pretensões do Guarani. Um jogo que, na minha opinião, Júlio, ouvintes, torcedores do Bugrinos, é um jogo do mesmo nível. As equipes estão aí, a tabela mostra isso. O Náutico tem apenas 1 ponto à frente do Guarani na tabela e acho que o Guarani, dependendo da estratégia, tem tudo para surpreender, tem tudo para conquistar um bom resultado. O Daniel Paulista tem feito muito isso, enfrentando equipes no mesmo grau, né, no mesmo grau de dificuldade que vai ser a partida hoje. O Guarani sempre, quando enfrenta equipes aí em um confronto direto, está tendo boas atuações e está conquistando bons resultados. Então a expectativa é de um grande jogo hoje e, na minha opinião, o Guarani bem escalado. Tomara, Júlio Nascimento, ouvintes da Rádio Bandeirantes, que o Guarani conquiste um ótimo resultado. E nós da Bandeirantes queremos que você, torcedor ouvinte, continue sendo melhor informado sobre as coisas do futebol campineiro. Ontem a Ponte Preta entrou em campo e agora, chegando com o destaque da Macaca, repórter Antônio Lupe. Um abraço pra você, Lupe. Oi, Júlio, boa tarde. Grande abraço pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a Rádio Bandeirantes. Vitória importante da Ponte Preta ontem em cima do Sampaio Correia pelo placar de 3-2. Resultado leva a Ponte Preta aos 25 pontos e afasta a Macaca da zona do rebaixamento. O próximo compromisso, sábado que vem, contra o Cruzeiro em 7 Lagoas. O técnico Gilson Kleina, mais uma vez, vai ter semana cheia até o próximo compromisso. Rafael Santos, que pertence ao Cruzeiro e por questões contratuais, fica fora do jogo. Ótimo trabalho e boa transmissão, Júlio.
Obrigado, Lupe. E no QG da Bandeirantes, no coração da Band, ele está chegando com todas as informações do esporte no Brasil e no mundo. O plantão esportivo mais amado do Rádio Campineiro. Grande e forte abraço a você, Edu Pinheiro. Sensacional, meu grande amigo Júlio Nascimento Multimídia. Muito obrigado pelo carinho a todos da equipe, nossos queridos ouvintes, um grande abraço. Amanhã, hein? Brasil e Argentina, Neoquímica Arena, às 16 horas, a Sul-Americana. Brasil 100% de aproveitamento. Na Série B, a 22ª rodada começou na quarta. Confiança 1, CRB 2. Londrina 2, Coritiba 3. Ontem, Ponte 3, Sampaio Correia 2, Brusque 0, Avaí 0. Vasco 1, Brasil de Pelotas também 1. E o Vascão empatou no finalzinho. CSA 1, Vila Nova também 1. Vila Nova também empatou no final. E tivemos hoje pela manhã, Operário 0, Vitória 1. Às 19h30 no Baenão, lá em Belém, tem Remo e Botafogo do Rio. Na terça é que termina essa rodada com Goiás e Cruzeiro, lá em Goiânia, às 21h30. Lembrando que o Guarani é o 8º colocado com 33. Se vencer, vai a 36 e vai ultrapassar o próprio Náutico, o Avaí, o Sampaio e momentaneamente o Botafogo, que ainda vai jogar. Quer dizer, se o Guarani vai ficar no G4, vai depender do resultado do Botafogo em caso de vitória do Guarani. Na Série A, 21 horas tem Bahia e Fortaleza, mesmo horário Cuiabá e Santos. O Corinthians joga terça contra o Juventude, uma rodada diferente, porque clubes que cederam jogadores para a seleção não vão jogar. Então, Ceará e Palmeiras, Inter e Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Grêmio, Flamengo e Atlético Goianiense, São Paulo e América Mineiro. Esses jogos ainda sem data para acontecer. Estaremos acompanhando a Série C do Brasileiro, Botafogo e Novo Horizontino, às 17 em Ribeirão Preto. Meus amigos, no ar, Jornada Esportiva Bandeirante. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decor em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tem paredes em HD com o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, confira na Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para melhor atender você. Procurou? Achou fácil. Chame no Zap 3307-4179. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Júlio Nascimento. Agora são 5h12, horário oficial do Brasil. A bola rola já para Guarani Náutico. E agora, aumente o volume do seu rádio porque eu estou anunciando a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre. O Guarani vai ter 1 Rafael Martins, 2 Matheus Ludic, 3 Thales, 50 Carlão, 20 Bidu, meia dúzia Bruno Silva, 32 Rodrigo Andrade, 10 Andrigo, 11 Bruno Sávio, 99 Lucão do Break e 94 para Júlio César. É o Timbu definido do Marcelo Chamusca. 1 Alex, 2 Hereda, 30 Rafael Ribeiro, 4 Camutanga, 31 Brian, 29 Djavan, 98 Raudinei, 10 Jean Carlos, 79 Giovanni, 93 Iago Dias e 19 para Paiva. Arbitragem do jogo. Apita o jogo Rafael Trace, assistente 1 Kleber Lúcio Gil, Henrique Ney Ribeiro, número 2 e no VAR, Éber Roberto Lopes. Júlio Nascimento. Pito árbitro, bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Que Deus esteja conosco em mais uma
uma grande jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. 30 segundos do primeiro tempo, bola solta pelo campo de ataque do time do Náutico, a bola volta pelo sistema defensivo, sai jogando o Bugre. Bola solta com o Bruno Silva tenta o levantamento para Lucão do Break faz a finta, ele domina, entregou de primeira para Rodrigo Andrade vem para o campo de ataque, abertura de bola, vem com o Bidu lá do esquerdo do campo, Bidu de primeira, entregando para Júlio César, arrancando em velocidade, devolveu, soltou para Andrigo levantou na boca do gol, afasta a defesa do Náutico, tira dali Brian. O jogo estava parado, impedimento marcado no ataque do Guarani, todo mundo na bronca ali com bandeira número 2, mas não tá valendo mais nada, hein, Marquinhos? O ataque do Guarani estava na posição irregular, apontou bandeira, mas confesso que fiquei na dúvida. Para mim, o Lucão do Break tinha condições, viu, Júlio? Corbela Tintas, a parceira do Pintor. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral, decora em 3 acabamentos e com o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E a bola volta para o campo de ataque da equipe do Náutico. Lançamento pela ponta esquerda do comando para Giovanni Ex-Guarani. Ele tenta fazer a finta contra a marcação do Thales, que coloca a bola para fora. Arremesso, bola marcado, é para o time do Náutico fazer a cobrança. Timbu no ataque. Bola dominada pela ponta esquerda. Brian levantou, tocou, chamou na tabela com Jean Carlos. Evolução para Brian, linha de fundo. Foi pego no meio do caminho. Segundo o árbitro, sem falta. A bola volta para a equipe do Guarani com 2 minutos do primeiro tempo. São os primeiros movimentos nos aflitos. No Recife, Pernambuco. É a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje o Guarani precisando vencer. Depois é torcer contra o Botafogo que dá tudo certo. Fecha a 22ª rodada dentro do G4 da Série B. Subir é o objetivo do Bugre. 2 minutos do primeiro tempo. Bola solta pelo comando de defesa da equipe do Náutico. Bola solta com o Rafael Ribeiro. Ele faz a tabela com o Camutanga. A bola chega no Hereda pela ponta direita. Hereda tenta sair jogando para o campo de ataque. A devolução vem para sua defensiva. Colocou Rafael Ribeiro na fogueira contra a marcação do Lucão do Break. Lucão do Break aperta, cerca ele, dá um combate. O jogador do Guarani para ficar com ela. Manda a bola para fora. Arremesso, manual marcado é para o time do Náutico fazer a cobrança pelo sistema de defesa. Hereda vem na primeira movimentação dele pelo campo defensivo. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. A bola vem para o time do Guarani pelo campo de defesa. A bola recuperada pela ponta esquerda com o Júlio César. Júlio César chama a tabela com Bidu. Bidu para Júlio César. Um desvio do meio do caminho. A bola se perde em lateral. É lateral marcado para o Guarani fazer a cobrança pelo campo de ataque. Levantamento para Lucão do Break. Lucão do Break com peito. Empurrou para Andrigo. Tentou batalhar pelo chão. Andrigo na finta para cima da marcação do primeiro. Perde a bola. A bola volta para o time do Náutico da Viva na metade do campo. É uma grande confusão. Bidu no pé de ferro com o Rafael Ribeiro. Coloca a bola para fora o jogador do Náutico. Lateral marcado para o Guarani fazer a cobrança. Bidu, aos 3 minutos do primeiro tempo, ele sai jogando em cobrança de lateral, entrega a bola para Júlio César. Júlio César devolve a bola pelo sistema de defesa com Thales. Thales domina na coxa, coloca no chão, trabalhou, soltou para Bruno Silva. O volantão, capitão do Bugre, soltou para Bruno Sávio. Tentou o toque de letra para ninguém, Bruno Sávio. Faltou ensaio com o Matheus Lute, que a bola se perde em linha lateral. Apenas o arremesso manual marcado para o time do Guarani fazer a cobrança nos primeiros movimentos. 4 minutos da primeira etapa. Um abraço para você acompanhando pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está pelo YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, acompanhe a transmissão de Náutico e Guarani também através das plataformas digitais. A bola volta pelo comando de ataque do time do Náutico pela ponta esquerda, buscando ali a movimentação. Jean Carlos, lá vem o chato, ele com a bola parada. Valdemir Gomes alertou ontem durante o Bandeirantes Esportiva que a bola parada no Jean Carlos é chata. É ele quem vem para a cobrança da falta para o time do Náutico pela ponta esquerda do campo ofensivo. Autorizado, Jean Carlos cobrou por baixo, Thales não afastou, tira Matheus Ludwig parcialmente. A bola volta pela ponta esquerda para Giovanni. Giovanni tentou fazer a finta para cima do Ludwig. A bola bateu no jogador do time do Guarani, vai embora. Escanteio marcado para o time do Náutico fazer a cobrança. É o primeiro escanteio a favor da equipe do Náutico. O último toque foi do jogador da equipe do Guarani. Tá chegando ali o seu amigo, o chato Giancarlo para a cobrança, Júlio. Jean Carlos, o 10 do Náutico, contrato renovado. Tem que marcar o camisa 10 do Timbu. 4 minutos, quase 5. É o primeiro tempo, 0-0, tá tudo empatado. Jean Carlos levantou na boca do gol, desvio de cabeça, afasta Rodrigo Andrade, tira dali. Rebote do Guarani, Lucão do Break. Matou no peito, Lucão colocou na ponta esquerda para Bidu. Passou Bruno Sávio pela ponta direita, Bidu arrancando na velocidade. Levantou para Bruno Sávio na ponta. Dominou, adiantou, tentou, toque para trás, a bola saiu. Saiu, né?
Bruno Sávio adiantou demais. É tiro de meta marcado para o time do Náutico, hein, Marquinhos? Na tentativa do Bruno Sávio, ele deu um tapa um pouquinho a mais, né? A bola acabou saindo, ultrapassou a linha de fundo, foi embora. Jogada a favor do Náutico, 0-0 o jogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 5 minutos do primeiro tempo nos aflitos, Série B do Campeonato Brasileiro. Náutico 0, Guarani também 0. Olha, atenção, hein? Jogos encerrados na Série D de dado. É a última rodada, fase de classificação. Madureira 1, Inter de Limeira 2. São Bento 0, Boa Vista 1. Cianorte 0, Portuguesa de Desporto 0. Santo André 1, Bangu 2. Então é o seguinte, a Portuguesa e o Santo André já estavam classificados. Mas a Inter de Limeira e o São Bento não conseguiram classificação. O Cianorte e o Bangu conquistaram as outras 2 vagas no Grupo 7 na Série D de dado. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 6 minutos e 30 no primeiro tempo, jogo parado, né, Marquinhos? O Raudinei será atendido ali pelo DM do Náutico. Mas a dividida foi com o Lucão do Break, né? Rapaz, você enfrentar uma dividida com o Lucão do Break e no alto assim, Júlio, é realmente complicado. Tá caído o jogador, né, o Raudinei, tá sendo atendido pelo médico do Timbu. A gente espera que não seja nada grave. Já imaginou num sabadão à tarde uma dividida com o Lucão do Break, Júlio? E tá bem por enquanto o Lucão do Break, hein? Tá me chamando a atenção ali o pivô do camisa 99 do Guarani. Teve 3 participações já em pouco tempo. O Lucão do Break tá com sede, tá com vontade de mostrar o serviço, hein, Marquinhos? E ali a gente o isenta de qualquer culpa, né, Júlio? Porque foi uma jogada absolutamente normal. Na tentativa da recuperação de bola para o Guarani, ele dividiu com o Raudinei. Tá reclamando, tá com a mão ali na cabeça também o Lucão do Break. Tô gostando do Guarani nesses minutos iniciais, viu, Júlio? Claro que avançou as suas linhas, tá tentando surpreender o Náutico do técnico Marcelo Chamusca. Abriu o Bruno Sávio aqui pela direita para ser a válvula de escape, tentando buscar o Lucão do Break. Tanto que há 2 minutos o Bruno Sávio deu aquele totozinho a mais e perdeu. Mas tá bem o Guarani, avançou as linhas, tô gostando do time, Júlio. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalários. Produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda, banho e muito mais. O disco entrega 99947-1980. E parece que a situação com o Raudinei é mais preocupante do que parecia, hein? O jogador ali vai sendo retirado por enquanto pelo DM. Toda nosso desejo de boa recuperação ali para o jogador do Náutico, né, Luiz Henrique já está no aquecimento, jogador do Náutico. E a bola volta para o Guarani, sai jogando pelo campo de defesa do time do Bugre. Bola solta com Thales. Thales rolando para Bruno Silva. Bruno Silva pela ponta esquerda, tem Carlão, jogador experiente. Carlão vai embora para o campo de ataque. Ele faz inversão da esquerda para a direita, entregando para Thales. Thales coloca no chão, Lute, que passou pela ponta direita. Andrigo pede centralizado, tem Rodrigo Andrade também. Vai tentar levantar para o campo de ataque. Lançamento para Júlio César. Afasta a marcação parcialmente, a bola volta para Júlio César. Domina, tenta sair jogando. Hereda coloca a bola para fora. Arremesso manual marcado para o time do Guarani fazer a cobrança. Vem Bidu. Bidu movimentando, entregando. Bola solta no ataque para Rodrigo Andrade. Toca errado. Rodrigo Andrade conserta, recupera ainda a bola para o time do Guarani. Soltou para Andrigo. Andrigo divide a bola na metade do campo. Sai recuperando ali o Djavan. Djavan colocou a bola na ponta direita para Raudinei. Recuperado. Recebe a falta. Tá tudo bem com camisa 9-8 do time do Náutico. Parece que continua em campo, né, Marquinhos? Continua, voltou Raudinei. Graças a Deus, nada de mais grave com o atleta do Timbu. 9 minutos do primeiro tempo, sai jogando o time do Náutico pelo campo de ataque. Bola solta com Praia. Praia movimentando, entregando contra a marcação do Lute, que tentou acelerar. A bola foi direto para fora. Júlio. Arremesso manual marcado para o time do Guarani. Pois não, Marquinhos? E para quem não se lembra, né, o jogador que está atuando com a camisa 79, o Giovani, é aquele mesmo que já jogou no Guarani, viu? Eu estava evitando falar aquele sobrenome, mas acho que eu vou ter que mencionar. Então fala. Giovanni Seberti. Né? O que o CH ficava irritado com o Giovanni quando ele passou pelo Brinco de Ouro e a passagem dele não foi mesmo tão boa assim, era brincadeira, hein? E hoje está vestindo a camisa do Náutico com a 79. Ele quem domina. Giovanni vai para a finta, recebe falta. No Guarani ele jogou com o Chamusca, né? Lembra? Pois é. Jogou com o Chamusca. Por um determinado período ele vestia a camisa 10 Isso do aí. Guarani. 0-0.
Por enquanto, tudo igual no Estádio dos Aflitos, no Recife, Pernambuco. Preocupação mais uma vez com o goleiro Rafael Martins, que vai montando a sua barreira. Contra a falta do Náutico, sempre posicionando ali para a batida o Jean Carlos com a número 10. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral, decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, acesse corbelatintas.com.br. Jean Carlos levantou na boca do gol, dá um tapa na bola, tira dali Rafael Martins. Uma bola venenosa, Rafael Martins deu um tapa na bola na sequência, recebeu falta, hein, Marquinhos? Falta e já levou a mão na virilha, né? Aquilo que o Gleger sempre chama a atenção. Na verdade, teve uma dividida com o jogador do Náutico, mas ele já levou a mão na virilha, aquela... Eu não sei se é contusão crônica ou se ele simula algo. Toda vez que acontece um choque, ele leva a mão na virilha, né, Júlio? Pois é, né? Jogador do Guarani aí reassumindo a titularidade. Rafael Martins, depois de um período trabalhando com o Gabriel Mesquita. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Vamos chegando na marca dos 11 minutos do primeiro tempo nos Aflitos Série B. Náutico 0, Guarani também 0, Edu. Olha, na Série B hoje pela manhã tivemos lá em Ponta Grossa Operário 0, Vitória 1. Edu, boa tarde, vamos entrar novamente no G4 e não vamos sair mais. Assinado Nildo do Jardim Londres. Jogo parado por enquanto nos Aflitos ainda. Rafael Martins vai se levantando aos poucos, né? Com muita tranquilidade. Já recebeu atendimento médico, camisa 1 do Guarani, agora sim tá tudo bem com ele. Vai recolocar a bola em jogo. Com quase 12 minutos do primeiro tempo. Náutico 0, Guarani também 0. Tá tudo igual, o Bugre precisando da vitória para colar, quem sabe entrar no G4. Levanta a bola, Rafael Martins para o campo de ataque, sobe de cabeça a defesa do time do Náutico, tira dali Camutanga. A bola fica na metade do campo, o Bruno Silva tava sozinho, mas prefere toca de cabeça na segurança, entrega a bola para Rodrigo Andrade não consegue o domínio, recupera, sai jogando ali o jogador Iago perdeu, Lucão do Break acelerou, falta! Lucão do Break quer jogo, hein? O homem tá inspirado, hoje tá buscando. É hoje, Lucão do Break tem falta, o Guarani, Marquinhos. A falta aconteceu em cima do Lucão do Break na dividida com o jogador da equipe do Náutico, o Rafael Ribeiro. Aliás, amarelo pro Rafael Ribeiro, que literalmente foi na perna do atacante do Guarani. Como você disse, tá com fome, tá com vontade de gol. Quem sabe agora, hashtag faltam 4, hein? É isso aí, agora são 12 minutos do primeiro tempo, por enquanto 0-0, Guarani Náutico. É a bola parada do Guarani agora, assim como a bola parada do Náutico é perigosa, a do Bugre também é. Bidu tomando distância, prepara aí você, torcedor, o seu carinho, sua energia, sua torcida para a falta do Guarani. Autorizado, Bidu levantou na boca do gol, afasta a marcação, tira dali. Rebote do Giovani divide de cabeça com o Matheus Ludwig, mas o último toque foi do lateral do Guarani. A bola se perde em lateral, apenas o arremesso manual marcado para a equipe do Náutico para fazer a cobrança pelo sistema de defesa. 13 minutos, 0-0, tá tudo igual por enquanto na Bezona. Bezona é aqui, Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado com ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E vem Guarani para o campo de ataque, bola lançada pela ponta esquerda, Júlio César dominou, escapou da marcação no primeiro, tentou levantamento na boca do gol, bola passa por todo mundo, vai sobrando para Matheus Ludwig, ainda na direita, Ludwig contra a marcação do Brian, tentou levantamento, a bola bateu na marcação do jogador do Náutico, é lateral, marcado para o Guarani fazer a cobrança, Matheus Ludwig, com a número 2, ele vem movimentando, jogada pela ponta direita, coloca a bola para Bruno Sávio faz a devolução para Ludwig, está apertado ali, ele consegue rolar para Rodrigo Andrade, ajeitou para Bruno Silva, tentou lançamento por baixo, rasga, tira Raudinei. A bola volta, recupera o Guarani com o Rodrigo Andrade para Lud, que acelerou, boa bola boa para Bruno Sávio, levantou na boca do gol para Lucão do Break, afasta a marcação, tira dali, rebote do Guarani, persiste, insiste o Bungre com Carlão dominou, entregou pela ponta esquerda para Júlio César, tentava o toque de primeira, bola desarmada pela defesa do Náutico, volta com Raudinei, faz o levantamento para o campo de ataque, recupera Andrigo na bola, soltou para Rodrigo Andrade, que não consegue o domínio, Rodrigo Andrade perde a bola volta para o time do Náutico, na ponta esquerda Giovani, contra a marcação do Lute, que é falta.
Falta para cima do Giovani, mais uma vez caçado ali pelo Lute, que o jogo tá parado 0-0. Tá tudo igual nos aflitos. Continue mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 971021493. Você participa da transmissão da Bandeirantes aqui na Série B com um timaço de Carlos Batista. Mande a sua mensagem, mande a sua opinião. Sai jogando o time do Náutico pelo campo de defesa, bola solta no comando para a chegada do Camutanga. Camutanga se manda, vai embora, tenta o levantamento para Iago Dias. Afasta a defesa do Guarani, tira Thales. Thales buscando o Bruno Sávio, que não consegue domínio. A bola voltou para Camutanga, fez a graça, perdeu. O Bruno Sávio recuperou. Lucão do Break acelerou no corpo, ganhou. Na primeira, na segunda não ganhou. Teve um desvio ali na coxa do Lucão do Break. A bola se perde em linha lateral. Arremesso mal marcado para o Náutico bater. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 15 minutos é o primeiro tempo, Série B do Campeonato Brasileiro dos Aflitos. Náutico 0, Guarani também 0. Eliminatórias Sul-Americanas, amanhã 16 horas, Neoquímica Arena, Brasil e Argentina. E na quinta-feira, Arena Pernambuco, 21h30, Brasil e Peru. Hoje é vitória do Bugre pra cima do Náutico. Abraços, assinado Alexandre Bugrino do Cambuí. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o timaço de Carlos Batista com você na Série B do Campeonato Brasileiro e tem falta o time do Náutico mais uma vez na beirada do campo, dessa vez lado direito do ataque. Vem Jean Carlos com a canhotinha preparado para a batida da falta, apenas um jogador formando a barreira do time do Guarani. Preocupação para o goleiro Rafael Martins. Levantamento direto, espalma Rafael! Jean Carlos, uma bomba na direção do gol. Manda pra escanteio, Marquinhos. O último toque foi do goleiro Rafael Martins, que acabou se antecipando ali ao Iago Dias, jogador da equipe do Náutico. Ganha escanteio o Timbu. O Jean Carlos, o dono do time, vai pra cobrança. É mais uma vez na bola parada, Jean Carlos posicionado pra batida do escanteio, lado esquerdo do campo de ataque, pé esquerdo na bola, 17 do primeiro tempo. Preocupação na defesa do Guarani, se defendendo o Bugre neste momento. Jean Carlos autorizado, levantamento na marca do pênalti, subiu, tira Carlão para fazer o corte. A bola volta para o Náutico na beirada do campo. Raudinei domina, escapa na marcação do primeiro, toca a bola com o Hereda. Hereda faz o toque curtinho para Brian. Brian apertado contra a marcação do Rodrigo Andrade. Dispara, Rodrigo Andrade vai apertar o goleirão do time do Náutico, Alex Alves. Levanta para o ataque, Alex Alves deu certo, a bola voltou para Iago Dias, dominou, foi para o solo, pediu falta, a arbitragem mandou seguir, a bola está viva ainda no campo de ataque, ele levantou, mas saiu. Na tentativa do lado direito ali do ataque do Náutico, a bola tinha saído, não vale mais nada, hein, Marquinhos? Não, tiro de meta a favor da equipe do Náutico. Júlio, tá te mandando um abraço aqui, o Beto Lopes. Opa! É, gente boa demais lá do Duas Marias, curtindo a nossa transmissão. Diz que tá ligadinho lá, hein, Júlio? Valeu. E diz que tem gol do Lucão do Break hoje. Ô, Betão, hoje tem na casinha pra Lucão do Break, anota aí. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda, banho e muito mais. Cirúrgica Popular. A bola fica para o time do Guarani pelo campo de defesa, a bola solta com Thales. Thales faz o levantamento para Cailão, Cailão lateralmente. Rola a bola curtinha ali pelo campo de defesa, entregando novamente agora para a chegada do Thales. Thales tem aberto o Matheus Lute, que prefere o toque por dentro. É para Andrigo. Andrigo pressionado pela marcação do primeiro. Ele escapa ali com o Matheus Lute, que está aberto na lateral do campo. Matheus Lute, que fez o básico, manda a bola para frente com desvio em cima do Giovani, ganha o lateral. Toda a preocupação de Daniel Paulista está ali na beira do gramado, só observando o jogo. 18 minutos do primeiro tempo. Matheus Lute, ele vem para a cobrança na frente do banco de reservas do Guarani pelo campo de defesa, empurra para Lucão do Break, que vem para o pivô. Lucão do Break tentou dominar a bola escapou, ele foi para o solo, pediu a falta, a arbitragem mandou seguir. E a bola fica com o Náutico, recuperada pelo Rafael Ribeiro, zagueiro do Náutico, ele entrega para o goleiro do Timbu, que é o Alex Alves. A devolução vem com o Rafael Ribeiro trocando passes pelo campo de defesa, agora a bola chega no Hereda. Hereda, o lateral direito contra a marcação do Rodrigo Andrade, que está pedindo para colocar a bola para fora. Porque tem um jogador do Náutico caído ali pelo campo de defesa, hein, Marquinhos? É, o jogador do Náutico me parece o Hereda, ele, Júlio? Acho que ele que está caído ali, ó, vai ser atendido pelo departamento médico. Lateral do Náutico levou a pior, o árbitro para o jogo.
Pois é, toda a preocupação agora com o jogador do time do Náutico. Vai ser atendido ali pelo departamento médico. 19 minutos do primeiro tempo, tá 0-0, tudo igual, Náutico e Guarani. Júlio. Oi, pois não, Marquinhos? Guarani, se quiser ter o sucesso, inclusive com o Lucão do Break, vai ter que utilizar um pouco mais o Júlio César, né? Tá usando muito aqui o Bruno Sávio, muito marcado o Bruno Sávio, e o Andrigo tem que aparecer mais pro jogo, para que o próprio Lucão do Break tenha um pouco mais de liberdade. Por enquanto, resultado justo, viu, Júlio? Ô, Marquinhos, a televisão tá mostrando o replay, tava sozinho o Hereda. Ele prendeu ali, me parece, o tornozelo, né? O tornozelo, cara. Tomara que não seja nada, mas foi um lance assim que inicialmente preocupou todo mundo imediatamente. E foram jogadores do Guarani que observaram a lesão e pediram para o Rafael Ribeiro colocar a bola para fora. É, tanto que o Marcelo Chamusca, já junto ali com o preparador físico do Náutico, coloca um atleta em aquecimento, de repente uma alteração que não esperava o técnico do Náutico, Marcelo Chamusca, que conhece muito bem o Guarani, Júlio. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere com a Bandeirantes. 20 minutos do primeiro tempo, Série B do Campeonato Brasileiro nos aflitos segue. Náutico 0, Guarani também 0. 19h30, ainda a Série B tem Remo e Botafogo lá no Baenão, em Belém. O Danilo de Piracicaba arrisca 2-0 o Guarani. O Carlos Pinto está em Recife torcendo pelo Bugre. O Flávio de Alterosa, a camisa do Guarani ao lado da esposa Lúcia. E ele, o Jonas de Jesus. E a bola volta para o time do Náutico pelo campo de defesa. Giovani, lançamento, Carlão no meio do caminho, antecipa a marcação. Recupera para o time do Guarani. Ele entrega na ponta direita para Matheus Lúdico, de primeira para Bruno Silva. Bruno Silva soltou para Bidu. Alta velocidade, Bidu tocou para Júlio César pela ponta. Lucão do Break pediu, Júlio César arrancou linha de fundo, cruzamento para Lucão. Bruno Sávio afasta a marcação, tira Brian. A bola voltou para Andrigo, protege a bola, esconde ela, fica com ela, o camisa 10. Foi empurrado pela marcação, arbitragem mandou seguir, recupera o time do Náutico. Já coloca a bola no ataque, Paiva dominou, vem no pivô, agora falta. Jogo tá parado, falta marcada é para o time do Náutico fazer a cobrança pelo campo de ataque. É impressionante, né, Marquinhos? Dependendo da intensidade do Bruno Silva, que começa um pouquinho mais apagado no jogo de hoje, o Guarani tem mais dificuldade no meio campo ali, né? Impressionante. Mas é natural isso, viu, Júlio? Eu explico pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Por quê? Ele tem que dar um pouco mais de liberdade para o Andrigo, para que o Andrigo possa realmente flutuar naquela função que eu disse há pouco pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Municiar, quem sabe, o Lucão do Break, utilizando um pouco mais o lado do campo com o Júlio César. Talvez aí seja a arma do Guarani para tentar o primeiro gol, Júlio. Bidu, desarmando muito, recupera mais uma, domina pro time do Guarani, recomeça pelo sistema defensivo, é para Bruno Silva. Agora pensa Bruno Silva, recomeça, faz o básico, entregou para Rodrigo Andrade para Bruno Silva. Bruno Silva de primeira, soltando, acionando o Lucão do Break. Break de primeira na ponta direita. É para Matheus Lúdico. Matheus Lúdico dominou, recolheu com o pé esquerdo, faz a abertura de bola, sai jogando com Bruno Silva. Bruno Silva levanta a cabeça, o Bidu tá pedindo do outro lado, ele prefere o toque para Bruno Sávio contra a marcação de 3 jogadores. Tentava encontrar Andrigo, a bola foi adiantada demais. Bruno Sávio briga por ela, tenta recuperar, mas a bola fica para o time do Náutico no campo de defesa, sai jogando pela metade do campo. O Djavan gira a bola pelo sistema defensivo, soltou de primeira, é para a chegada do Rafael Ribeiro, zagueirão do time do Timbu. Ele levanta a cabeça, Rafael Ribeiro sai jogando curtinho no comando, é para a chegada do Camutanga. Camutanga tem aberto lá da esquerda do campo de defesa, Brian contra a marcação do Bruno Sávio, faz o levantamento para ataque, é para Giovani, tentava de primeira, bola recuperada pelo time do Guarani. Recupera, Thales sai jogando com Rafael Martins, espanou, hein? Rafael Martins espanou, Thales vai tentar consertar, não deu. Foi rivar a bola, o goleiro do Guarani espirrou o taco. E a bola volta de graça no ataque para o time do Náutico. É arremesso lateral para Brian fazer a cobrança. Alguma vez você já espirrou o taco, Júlio? Várias vezes, principalmente depois que a visão começa a ficar turva, né? Ah, entendi. Aí complica demais. Sim. 23 do primeiro tempo, levantamento para o campo de ataque. Iago tentou ajeitar para Jean Carlos. A bola voltou para Brian, toque de Kung Fu. Soltou para Djavan, recebe falta contra a marcação do Lucão do Break, fica reclamando ali de falta, de cartão amarelo. A arbitragem não quer saber não, apenas marcou a falta para o time do Náutico fazer a cobrança. Segue o jogo, 23, está 0-0 Náutico e Guarani, o Bugrão chegando a 34 pontos na tabela de classificação. Se vencer, chega a 36, passa o Botafogo que tem 35, mas vai jogar ainda nessa rodada o time do Botafogo. Falta marcada para o Náutico, ia bater rápido ali o Brian, o Jean Carlos falou, espera. Manda pouco no time, não? Espera que eu quero bater. Aí, amém, né?
O 10 do time falou, o Brian obedeceu. Jean Carlos, autorizado, levantou a bola na boca do gol, sobe de cabeça, Carlão, muito seguro. Afasta o perigo, tira dali. A bola voltou, ainda pro time do Náutico, movimentou, Iago na ponta, vai tentar cruzar na boca do gol, afasta a marcação, tira dali. Vai ganhar um escanteio o time do Náutico, Marquinhos. Porque o último toque foi do Bidu, na dividida ali com o jogador do Náutico, o último atleta a tocar na bola. Ganha escanteio a equipe do Náutico, Jean Carlos vai pra cobrança, tá chegando ali na área, o Rafael Ribeiro e também o Camutanga e também o Raudinei, os grandalhões do Timbu, Júlio. Escanteio marcado para o time do Náutico fazer a cobrança, 24 minutos do primeiro tempo. Preocupação para a defesa do Guarani neste momento na Série B. Nos aflitos do Náutico tem escanteio, Jean Carlos, autorizado a bomba, sobe Carlão, que o Carlão tá trabalhando hoje. É brincadeira, é o quarto corte de cabeça do Carlão. Camisa 50, tá ligado, hein, Marquinhos? Melhor jogador do Guarani até agora. Muito bem postado, o Carlão ajudando ali, até porque ele tá podendo contar com o Thales do seu lado. Ele que volta, né, Júlio? Sem a presença do Ronaldo Alves, que está suspenso. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Vai lá! Mais de 40 lojas em Campinas e região. corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Vamos chegando à marca dos 25 minutos. 25 minutos é primeiro tempo nos aflitos. Náutico 0, Guarani também 0. Conosco, Edivaldo Rodrigues, adorando a sua narração, Magrão e o filho Vitor do São Quirino e do Nova Europa, o Alcimar Cavauque. Olha o seguinte, Ribeirão Preto, Série C, gol do Botafogo, hein? Walter Gordo. Botafogo 1, Novo Horizontino 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um abraço para todo mundo pelo Facebook, pelo YouTube. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Manda aí no chat, vai dar Guarani, quanto que vai ser o jogo? Se você está confiante, escreve aí. Fique à vontade para mandar aí a sua mensagem em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O jogo estava parado porque o Bidu, né, recebeu aquela bolada complicada, né? Que faz perder o fôlego, né, Marquinhos? É, não é fácil não, viu, Júlio? Deram uns minutos a mais para ele se recuperar. E outra, né? Se em Campinas o calor já é gigantesco, você imagina ali nos aflitos, no centro da cidade, em Recife. Não tá fácil não, Júlio. Qual que é a praia boa lá? Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Guarani, lançamento para o campo de ataque. Júlio César enfiado, afasta, tira Rafael Ribeiro, afasta o perigo, tira dali. E a noite mais gostosa em Recife Antigo. Coisa linda, hein? Grande Recife, terra boa demais. O Nordeste brasileiro é impressionante, é muito bonito. Aliás, viu, Júlio, falar em calor, manda um beijo aqui para Fernanda Cristina, tá lá em Catanduva. Ela me mandou aqui umas fotos de um espetinho, de uma garrafa gelada. Tá quente lá em Catanduva? Será, não? E será que tá mal a Fernanda, não? Tá bem demais. Ouvindo a Bandeirantes, melhor ainda. Fernanda, um beijo. A bola volta pro campo de ataque do time do Guarani. Domina, sai jogando Bidu. Bidu tentou fazer a finta, afasta a marcação, tira dali. Rebote, é do Iago. E o Carlão se atrapalhou agora com o Iago. Com Paiva, aliás. E os dois jogadores se desentenderam ali, Marquinhos. É, mas o árbitro chamou a atenção, falou pro Iago, calma, calma, tá tudo bem. Não foi por querer a falta, né? Foi uma falta de jogo. Mas não gostou ali o Iago, não. Mas tá tudo bem, Júlio. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você para agilizar o seu orçamento. 27 minutos do primeiro tempo, Náutico 0, Guarani também 0. Tá tudo igual, bola solta com o goleiro Rafael Martins para sair jogando para o time do Bugre, que vai empatando com o Timbu, sem gols, 0-0. A arbitragem está tendo dificuldade. Rafael Traço hoje está trabalhando, hein? Agora vai mais uma vez lá conversar com o Rafael Martins. Você viu que o Chamusca foi reclamar ali que o Rafael Martins estaria fazendo cera, né? O goleiro do Guarani. Pois é, cara. Eu não tô entendendo o Rafael Martins, não. Aliás, me incomoda muito, viu, o Marquinhos? Essa cultura que a gente tem no futebol brasileiro. Às vezes do goleiro toda hora cair. Porque aí quando é alguma coisa séria, todo mundo acha que é cera, né?
E aí perde um pouquinho de credibilidade quando for alguma coisa séria mesmo, né? Pois é, e esse é um defeito do Rafael Martins, né? Você se lembra que logo no início do jogo, eu falei pro ouvinte da Rádio Bandeirantes que todo lance que acontece um choque do adversário com o Rafael Martins, ele leva a mão na virilha para ganhar um certo tempo. E o árbitro já percebeu isso, né? Tanto que agora ele tentou fazer cera, o árbitro já foi lá, chamou a atenção, deu bronca e ainda falou o seguinte, ó, a próxima, amarelo. Não dá, né, Júlio? Pois é, cara. Eu me incomodo muito, né? Podia ser um jogo mais limpo entre os goleiros. Rafael Martins tá com a bola. 29 minutos do primeiro tempo. Vai sair jogando o goleirão do Bugre. Manda a bola pela ponta esquerda para Carlão. Carlão domina Bruno Silva. Pede bola pelo centro. Sobe a marcação o time do Náutico para atrapalhar o Guarani. Carlão tenta o lançamento para Júlio César. Buscando jogada com o break. Antecipando a defesa do Náutico. Recupera com Rafael Ribeiro. Entrega a bola para o goleiro do Náutico. Alex Alves sai jogando mais uma vez com o Rafael Ribeiro pela ponta direita. Ele tem aberto ainda mais pela lateral do campo. Jogador que é o Hereda. Hereda para Rafael Ribeiro. Recupera para o time do Náutico. Sai jogando pelo sistema defensivo. Bola solta com Camutanga. Camutanga faz o passe curto na segurança para Brian. Brian contra a marcação do Bruno Sávio. Bruno Sávio aperta, tenta recuperar a bola para o time do Guarani. Não desiste o camisa 11. Camutanga tenta o levantamento em profundidade. Afasta Thales, tira dali. A bola volta para Camutanga de cabeça, escora. Deixa a bola para o goleiro Alex Alves. Sai jogando com tranquilidade. Ele aciona a jogada pela ponta direita para Hereda contra a marcação do primeiro. O Bruno Sávio está ali. Também o Rodrigo Andrade apertando o jogador do Náutico, não dando espaço. O Guarani sufoca, tenta recuperar a bola na sua ofensiva. Hereda com dificuldade, perdeu, recuperou. Júlio César tentou adiantar, adiantou demais. Recupera na sequência, Júlio César, tá valendo, hein? Agora sim a arbitragem marcou que a bola saiu na tentativa do desarme do Júlio César. O jogo tá parado, bola pro time do Náutico pela defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 30 minutos é o primeiro tempo nos aflitos, segue! Náutico 0, Guarani também 0, Edu. Hoje pela manhã, ainda da Série B, tivemos a vitória do Vitória, lá em Ponta Grossa. Operário 0, Vitória 1. Um abraço pro Caçarrato de Hortolândia. Manda um abraço pelo pessoal do Clube da Padre Anchieta, de Belo Horizonte, Gabriel, Vilma e a Carol. E o Gamaliel Costa, rapaz. Gamaliel mandou uma foto aqui. Edu, tá aí, minha sogra aqui, tá vendo? Vai passar o final de semana aqui em casa. Alô, Gamaliel, aquele abraço, hein? Animadão, hein, Gamaliel? Obrigado, Gamaliel. Campeonato Brasileiro é na Bandeirantes. É aqui a besona do Campeonato Brasileiro. Poxa, o Mente perdeu a chance aí de ganhar uma moralzinha com a sogra, pô. Faz aquela graça lá. Ela não, fica e outra coisa, né? Fica melhor humorada, né? Não, faz um agrado pra sogra e ganha um Vale Night da esposa, pô. É, esquece, pô. Fala assim, nossa, como você é romântico, como você é cuidadoso com a família, parabéns. Manda o nome da sogra aí que a gente faz essa pra você. E aí aumenta o rádio na hora que tu for falar. E vem Guarani pro campo de ataque, Bidu, lançamento pra Lucão do break, recupera a defesa do Náutico, sai jogando com o Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro entrega a bola com o Hereda, Hereda tá apertado pela marcação do Júlio César, não quis inventar o Hereda não. Ele mandou pra fora porque o Júlio César estava pronto para dar o bote ali no jogador do Náutico. Manda a bola pra lateral. Bidu movimentando, entregando, soltando pra Bruno Sávio de chaleira. Tocou pra Andrigo, Andrigo pra Rodrigo Andrade, pra Bruno Sávio. Grande jogada, Bruno Sávio tá na área, bateu bloqueada, a bola vai voltar pra Lute, que pega o goleiro. Jogadaça agora do Guarani, que envolvimento, hein, Marquinhos? Mas você viu que eu falei, a partir do momento que o Guarani jogasse pelo outro lado, aproveitando um pouco mais o Júlio César, poderia desafogar ali o Lucão do Break. Quem apareceu lá foi o Bruno Sávio, né? E o Lucão do Break também estava livre. Quase o primeiro do Guarani, Júlio. Agora é a vez do Náutico com o Giovani. Giovani tenta o levantamento para ninguém. Direto nos pés de Rafael Martins, quem sai jogando com toda a tranquilidade do universo com Thales, o zagueiro. Thales domina para o Guarani, 0-0 por enquanto nos aflitos, está tudo igual. É a Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani buscando, perseguindo a vitória para quem sabe entrar no G4 ainda nesta rodada. Se o Guarani vencer e o Botafogo perder, dá bom pro Guarani, hein? Vai dar bom pro Guarani que vai terminar a rodada dentro do G4. E vem aí o Derby 201 com a melhor cobertura que você pode encontrar no rádio. É claro que eu estou falando do Derby 201 aqui na Bandeirantes. Dia 17 de setembro, o principal clássico do interior do Brasil é aqui. E a bola volta para o campo de ataque do time do Náutico pela ponta. Sai jogando ali o Iago. Iago escapa da marcação do primeiro, levanta ao combate o jogador do Guarani, que é o Júlio César. Prefere o toque, Iago curtinho para Raudinei. Raudinei tá bem marcado pelo Andrigo. Andrigo cerca ele, tocou pela ponta direita. Hereda escapou do Júlio César. Um carrinho perigoso ali do Júlio. Fez a falta. O jogo tá parado, falta marcada. É pro time do Náutico fazer a cobrança. E tem um homem no banco, hein? Qualquer momento no jogo aí o Daniel Paulista
tem o protagonista do Guarani novamente à disposição, hein, Marquinhos? O artilheiro do campeonato pro Guarani, né? Regis com a 78 depois de 6 jogos. E a bola volta para o time do Náutico, levantamento para a ofensiva, afasta a defesa do Guarani. Carlão entrega para Bidu, que afasta. Lucão do Break, batalha pela bola, não consegue dominar. Domina Camutanga contra a marcação do Lucão do Break, aperta Lucão, tentando recuperar, dá o combate, o camisa 99. Rafael Ribeiro foi pressionado, mas saiu bem, entregou para Raudinei, que colocou velocidade no jogo, trabalhando na ponta, para Jean Carlos com liberdade, emendou uma bomba para fora. Com liberdade, não pode ter essa liberdade o Jean Carlos, camisa 10 do Náutico, hein, Marquinhos? E clareou a sua frente, né? Perna esquerda, a batida do jogador canhoto, ela é diferenciada, porém com muita força. Ela subiu muito, foi embora, só tiro de meta para o Guarani. Tiro de meta, 34 minutos, 0-0, Náutico e Guarani. Você acompanhando a Bezona é aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço para você no YouTube e no Facebook. Tá acompanhando a gente aí, ó. Se inscreve, deixa o seu like. Ative as notificações e acompanhe diariamente a melhor programação do Rádio Esportivo do Brasil. A bola volta pela ponta direita do campo de ataque do Guarani. Bruno Sávio não consegue domínio, a bola fica para o time do Náutico, recupera, sai jogando Raudinei. Raudinei atravessa da esquerda para a direita, entregando para Hereda. Domina para o time do Náutico, todo mundo do Guarani no campo defensivo apenas cercando, ninguém dá o combate. Agora sim, Rodrigo Andrade sai para caça, a bola chega no Iago. Iago na velocidade, escapou no primeiro, uma bomba para fora do gol. Iago Dias manda uma bomba de fora da área, a bola subiu, como diz Osmar Santos, continua subindo, Marquinhos. É verdade, né? É uma bela batida de perna esquerda do Iago Dias. Ele recebeu uma bola trabalhada ali pelo próprio Giovani, optou pelo chute, pegou muito forte, ela subiu. Só tiro de meta, 0-0 primeiro tempo. 35 minutos do primeiro tempo, 0-0. Náutico e Guarani, Guarani Náutico, tá tudo igual. Já a opinião de Gleger Zorzin. A bola volta para Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade dominou, tentava ali a recuperação no desarme, mas com falta, né? O jogo tá parado, falta marcada para o time do Náutico. E aí, Gleger Zorzin, 0-0. Nossa, que jogo truncado, né, Júlio? Jogo que os meios campistas precisam aparecer um pouco mais, né? O Andrigo fora do jogo, precisa aparecer um pouco mais. Estou gostando do Lucão do Break, que tem uma certa movimentação ali, mas o Guarani precisa ter um pouco mais de calma, né? E outra coisa, Bruno Silva, esquisitão. Nesse último lance aí no chute do Náutico aí, a cobertura tem que ser feita por ele, né? Precisa ter esses ajustes, porque o time do Náutico finaliza, claro que ainda não acertou o alvo, mas tem que estar muito atento. E o outro detalhe é a bola parada, né? Que o Guarani tem que estar atento também, porque esse Giancarlo aí, como diz o Tigrão, é chato, hein? Na bola parada, Júlio. Muito bem, aí Gleger Zorzin, o Schumacher, 36 minutos, 0-0, Náutico e Guarani. A bola volta para o campo de defesa do time do Náutico, agora em falta, o jogo tá parado. Tempo para girar, porque o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 36 do primeiro tempo, Náutico 0, Guarani também 0, Edu. Olha, Brasileirão, hein? 9 da noite, 2 jogos, Pituaçu, Bahia e Fortaleza, Arena Pantanal, Cuiabá e Santos. Abraço a toda a equipe, hoje é Bugre, assinado Renato Gandhi, São Bernardo, parte de baixo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 37 minutos do primeiro tempo, a bola volta no comando de defesa do time do Náutico, bola entregada agora pelo jogador do Raudinei. Raudinei soltou de primeira na ponta esquerda, buscava Paiva, chega a marcação para fazer o corte, Bruno Silva recolheu, entrega para Matheus Lutke. Matheus Lutke recolhe, vai sair jogando com tranquilidade para Rafael Martins. Tenta o levantamento para ataque, não deu certo mais uma vez. Tá de brincadeira também o Rafael Martins, Eu hein? percebo, viu, Gleger Zorzin, uma certa dificuldade com os pés aí do Rafael Martins. Estava te acompanhando hoje lá no Master, Corinthians e Palmeiras. Obrigado, Gil. A canhotinha. Mas o Rafael Martins está com uma certa dificuldade aí na recomposição, né? Fernando Baiano continua chato. Eu não sei, viu? Eu não sei se o Rafael... Deve ter algum problema no adutor crônico e isso dificulta um pouco a batida na bola, né? Tem que melhorar isso aí, viu, meu? E outra coisa, né? Parece um pouco fora do... Guarani no ataque, bola solta na ponta esquerda. Júlio César recolheu, dominou, entregou no meio, a bomba pra fora! Júlio César, um canudo com o pé direito.
quase acerta a trave, hein, Marquinhos? Aquilo que eu falei, Júlio César tem que aparecer mais pro jogo. Batida forte, perna direita, para tentar pegar o Alex Alves no contrapé. Com muito perigo, chegou a equipe do Guarani, continua 0-0. Júlio, manda um abraço aí, ó, pro Paulo Pellegrino. Alô, Paulo. Brunão. Alô, não. E o Silvão. Alô, Silvão. Todo mundo ouvindo a Bandeirantes. Pois não, Gleger, completando. Não, então, Júlio, precisa um pouco de tranquilidade, né? Tranquilidade. O Martins, ele aparentemente, parece que ele é meio assustadão, né? Pô, tem que ter um pouco mais de concentração, tranquilidade. O goleiro não pode passar essa insegurança toda que passa o Rafael Martins. Fez aí algumas intervenções legais, mas não dá, né? Pô, essa última recuada de bola aí, o cara tem que ter tranquilidade, pô, domina, espera, calma, chama os caras para aparecer, tem que sair jogando, tá jogando fora de casa, ficar dando chutão toda hora, e chutão errado, né? Esse que é o problema. Ô, Júlio, você gostou mesmo ou não? Hoje à tarde lá, o que você achou? Foi bem, Gleger. O gol do Palmeiras, do Rogério, era você no gol? Ah, indefensável, né? Não, só perguntando só, pô. Foi. Mordeu. Porque não viu o gol, cara. Hein? Aí eu queria... Ô, Gleger, não viu o gol. O Fumagalli foi expulso, Gleger. Ah, mas o juizão a interpretação do juiz não foi boa, não. O Fumagalli tá com uma barriguinha show, hein? Sensacional, hein, Fumar? Um dos principais ídolos da história recente do Guarani, Fumagalli, o Fumagol. Aproveita aí, Júlio, manda um abraço ao Ronaldo Twin, e ele que fez aí o trajeto, né, de lá pra cá, e foi sensacional. Caramba. É isso, hein? Sabe aquela história? Nem se tivesse turbina nas nádegas, acho que esse aí tinha. Esse tinha, cara. Impressionante. Ainda bem que Deus protege. Pois não, Edu, informação. Olha, a Série C empata o Novo Horizontino em Ribeirão Preto. Gol de Edson Silva, finalzinho do primeiro tempo. Agora Botafogo 1 e Novo Horizontino também 1. 40 minutos do primeiro tempo, 0-0, Náutico e Guarani. Júlio. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Corbela Tintas, você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos, o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, mais de 40 lojas, corbelatintas.com.br, Corbela com 2 L's. O jogo tá parado, pois não, Gleger? Não, sabe quem tá ouvindo o programa? Quem tá ouvindo o programa? O Fumagalli. Acabou de mandar mensagem aqui, ó. Ô, Gleger, avisa a galera aí que eu tô ouvindo e manda um abraço ao povo aí, a galera sensacional. Fuma tá na escuta, viu, Júlio? Fumagalli, o Fumagol. Eu disse aqui, Fuma, que você tá em forma, cara. Impressionante. Nós estamos sendo mentiroso, Júlio. Impressionante como você tá. É mentira, Fumagalli. Tá fininho, Fuma. Não, mentira. É mentira, Fuma, é mentira. Mentira. Um abraço pro Fumagalli, um cara que eu tenho um respeito muito grande. Fuma mora no meu coração. Beijo, Fuma. Fumagalli é uma pessoa maravilhosa. Grande profissional. E vem Guarani para o campo de ataque, bola solta pela ponta esquerda, lançamento, buscava ali jogada com o Bidu, o Andrigo afasta a marcação, tira Hereda para o Náutico, bola solta no comando, é para o time do Náutico, tenta sair jogando, bola solta pela ponta direita, domina, Bidu, recupera, entrega para Rodrigo Andrade coloca a bola no chão, faz o giro, escapa na marcação do primeiro, soltou para Bruno Silva, com categoria, o Bruno Silva pintou expulsão. Expulsão do Náutico, me parece o Hereda. Vou confirmar, Júlio, mas já houve ali uma expulsão e foi um lance sem bola, hein? Vamos ver o que o árbitro tá. Qual o jogador que ele vai expulsar ali, mas foi junto com o Júlio César a confusão. Quem tá no VAR hoje, Marquinhos? Heber Roberto Lopes. Heber Roberto Lopes, Era pra ser o Rodrigo Batista Raposo, né? Teve uma mas mudança. Aí apareceu Heber Roberto Lopes. Pois é, os jogadores vão pra cima do Bandeira. O árbitro vai confirmar a expulsão. O VAR, por enquanto, não chamou, né? Se o VAR entende que teve ali um erro na decisão do árbitro, ou algo que ele poderia analisar em conjunto, ao que ele enxergou, o Heber Roberto Lopes pode chamar. Lembrando que o VAR ele não interfere em lances interpretativos. Só se o árbitro não viu algo. Teve um primeiro lance ali do Iaco com o Rodrigo Andrade. Tô com dificuldade de enxergar o que aconteceu, viu, Marquinhos? Ele deve ter falado alguma coisa. Ou ele falou algo muito grave. Eu acho que foi isso, tá? Ou foi um lance que a gente não viu, né? Porque foi um lance isolado. Não teve violência no lance, né? Aparentemente ele falou cobras e lagartos aí pro árbitro. A decisão tá mantida, hein? O Iago tá saindo, o VAR não chamou, o que é um ponto importante. O VAR entendeu que o árbitro tá correto, a decisão do árbitro é correta. Isso. Provavelmente o árbitro relatou ali pro Heber Roberto Lopes, ó. Ele falou isso, então não tem o que fazer, tá expulso. Me desrespeitou como autoridade dentro do campo. Pode ser uma decisão correta do árbitro, mas vai dar polêmica. Guarani com a mais.
expulso Iago Dias aos 41 minutos do primeiro tempo. O Guarani vai para todo o segundo tempo com um jogador a mais. E para essa reta final também da primeira etapa, Iago Dias, camisa 93, expulso por Rafael Trace, o árbitro do jogo. E depois da partida você tem o Jogo Aberto aqui na Bandeirantes. O Jogo Aberto na apresentação de Edu Pinheiro, com oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças com qualidade e preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decor e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. 44 minutos no primeiro tempo, 0-0 Náutico e Guarani. Por enquanto tudo igual. E algo importante ser ressaltado nessa expulsão é que o Marcelo Chamusca não reclamou. Ficou muito tranquilo ali o Chamusca, calado, pensativo, não teve uma ação assim de reclamar. Aliás, a própria reclamação do time do Náutico foi discreta, então o Iago deve ter aprontado alguma dentro de campo que a televisão não conseguiu pegar. E vem para o campo de ataque, lançamento do Brian buscando o Paiva, afasta a marcação, tira dali Thales, afasta o perigo, corta a bola para a lateral, é novo arremesso manual para Brian fazer a cobrança. Todo o time do Guarani pelo sistema defensivo, o Brian vem para o arremesso, entregando para Paiva na linha de fundo, Paiva sobe de cabeça, a bola foi muito forte, se perde linha de fundo. Apenas tiro de meta marcado para o Guarani fazer a cobrança. Tem pressa, Rafael Martins, entrega a bola com o Carlão, vem carregando a bola para ataque, dominou, tocou para Rodrigo Andrade de primeira para Bidu, pela ponta esquerda, Bidu tranquiliza, pensa, vai recomeçar, não quer pressa, quer um ataque organizado, ele entrega a bola com o Carlão acelera para o time do Guarani, Bruno Silva se apresenta na roda gigante do meio campo, ele prefere o toque ali pela ponta direita, de Thales entrega de primeira para Andrigo, soltou para Bruno Silva de primeira para Rodrigo Andrade, soltou para Andrigo, novamente Andrigo entregou para Bruno Sávio tentou fazer a finta para cima do segundo, afasta a marcação do time do Náutico, tira dali. Mais 4. Giovani, recupera Giovani, Bidu tá fora da posição, entregou pela ponta direita, pintou o gol, Raudinei bateu na casinha! Jean Carlos, gol do Náutico! Jean Carlos, camisa 10. Contra-ataque começou na bola perdida pelo Bruno Sávio. O Giovani arrancou numa velocidade tremenda. O Bidu estava lá no ataque e deixaram simplesmente o craque do Náutico livre de marcação. Um totozinho na bola por baixo de Rafael Martins, mandando a bola na casinha, abrindo o placar para o time do Náutico. 46 minutos do primeiro tempo nos aflitos. Náutico 1, Jean Carlos. Guarani 0, Marquinhos. Uma sequência de erros, né? Primeiro a bola perdida pelo Bruno Sávio lá no ataque. Contra-ataque rápido e o lançamento do Giovani. Percebeu o Giancarlo no costado de quem? De Bidu, que ficou lá e nem com o aplicativo conseguiu voltar. Aí não teve dúvidas, o craque, como você diz, o chato, abriu o placar em Recife, 1-0 Náutico. Jean Carlos Gleger Zorzin, o jogador que nós demos toda a atenção ontem no Bandeirantes Esportiva, que é jogador que tem que marcar, tem que ficar em cima, tem que ser chato com o Jean Carlos. Fez o gol e o Guarani tenta a resposta, a bola solta para Bidu na grande área, uma bomba! Pra fora, espalma, manda Alex Alves pra fora. Na jogada do Bidu com o Rodrigo Andrade, um canhão. Uma bomba e teve um desvio no meio do caminho, teve um desvio, Marquinhos. Desvio sim, Júlio, chute forte do Rodrigo Andrade, escanteio, Andrigo já tá perto da bola. 47 minutos do primeiro tempo, escanteio marcado para o time do Guarani, levantamento na marca do pênalti, não tapa na bola, Alex Alves manda a bola para fora. Rapaz, que bomba do Rodrigo Andrade, hein? Impressionante, com o pé direito ali, achou um espacinho. Mandou uma bomba, já o Gleger fala, porque o jogo não para. Lá vem Bidu. Escanteio, Bidu. Tá posicionado para a batida do escanteio. Alex Alves deu tapa na bola, mandou para escanteio. Todo o Guarani buscando o gol de empate. Depois da expulsão do Náutico, o Náutico conseguiu abrir o placar. O Guarani em desvantagem, mas com vantagem numérica em campo. Bidu, autorizado, levantamento na primeira trave. Afasta a marcação, tira dali. Rebote é do Guarani. Volta a bola para a chegada do Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade pisou, entregou para Andrigo. Andrigo levantou para Bruno Sávio. A bola desviada pela defesa do Náutico. Voltou ainda para o campo de ataque. É para Bidu. Bidu ajeitou para Bruno Sávio. Para Bidu, linha de fundo. Afasta a marcação, tira Camutanga. Coloca a bola para fora. Apenas o lateral marcado para o time do Guarani
fazer a cobrança, tem pressa o Bugre. Matheus Ludic vem na movimentação, buscando jogada no apoio, o time do Guarani buscando o gol de empate ainda no primeiro tempo, 48 minutos, Bruno Sávio lançado em profundidade, tenta o levantamento para Lucão do Break, o toque de cabeça, espalma Alex Alves, a bola voltou ainda para o Guarani, Ludic bateu na casinha! A bola sobrou na ponta direita, depois uma defesaça do Alex Alves. O Bruno Sávio batalhou, o Matheus Ludic pisou na área, uma bomba, um canhão com o pé direito. A bola foi na gaveta da Alex Alves, que não conseguiu pegar, foi no fundo da casinha. O Guarani empata aos 48 minutos do primeiro tempo, no último lance. Ludic vai pra rede, o camisa 2 empata o jogo dos aflitos. Náutico 1, Guarani também 1. Detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. O detalhe fica por conta, Júlio, da jogada trabalhada aqui pelo lado direito. E o árbitro vai consultar o VAR, hein? Vamos ver o que o árbitro vai falar, mas pra mim, gol legal. Matheus Ludic foi na rede, empata o jogo em Recife. O que será que o VAR pediu, hein, Ele Júlio? fez o sinal da linha, acredito que pro Bruno Sávio. Acredito que pro Bruno Sávio, Vamos ver. Porque vamos ver. O Bruno Sávio participa em 2 momentos, né, Gleger? Quando ele cruza pro toque de cabeça ali na defesaça do Alex Alves. Isso. E depois ele divide na bola, antes dela sobrar pro Ludic, que talvez seja a posição do Sávio, né? Exatamente, eu não fiquei com a impressão de impedimento, mas eu tenho que esperar o VAR aí, mas uma bela jogada, né? Cabeçada, a jogada do Bruno Sávio pela linha de fundo, cruzamento, o Júlio César consegue fazer o cabeceio. No rebote aí sim, o momento que está sendo para mim verificado, né? No retorno da bola, onde o Bruno Sávio vem numa disputa novamente, a bola sobra pro Ludic, faz um golaço o Ludic, né? Tomara que esteja tudo regular e o gol seja concretizado, porque realmente foi um golaço. Agora, Júlio, só para falar do gol do Náutico, não dá, né? Você jogou com um jogador a mais, tomar um contra-ataque da forma com que tomou o Guarani, não pode. É inadmissível, né? Ah, mas o Bidu passou, a bola, perderam a bola. Pô, a bola estava do lado direito com o Bruno Sávio, o Bidu espetado lá em cima. Não pode, tem que ter uma organização, tem que ter um planejamento. Mesmo que você está com um jogador a menos, você tem que estar planejado o seu sistema. Você vê que a hora que o jogador do Náutico é expulso, o Kiko Chamusca, ele já dá o sinal lá do banco, lá 2 linhas de 4. Ó, ele anulou o gol. Gol anulado, hein? Gol anulado. Pelo sinal, ele vai dar impedimento exato do Bruno Sávio, porque ele faz ali aquele arco, né, com o dedo indicador, mostrando ali no segundo lance, olha lá. E agora a TV mostra. Isso. Bem anulado, né? Bem anulado por sinal. Agora, só um detalhe, viu, Júlio, Gleger, amigos da Bandeirantes. Faltou um pouquinho de experiência, não que isso fosse resolver, mas ali do lado do árbitro, todos os jogadores do Náutico, e não tinha nenhum jogador do Guarani. Você foi jogador, estava lá no Legends, né, Gleger? Pô, tem que dar uma pressão no árbitro também, pô. Ô, Marquinhos, só um detalhe, Gleger, acho que ele deu impedimento do Andrigo. Porque o Bruno Sávio não participa também ali, né, Júlio? Sei não, é porque o Bruno Sávio só participa depois do toque do Andrigo, cara. E aí, se a TV, né, mostrar de novo, vamos olhar. No momento que apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Guarani 0, Náutico 1. E eu vou tocar a bola aqui pro Edu, que vai trabalhar bem agora no intervalo, porque todo o Guarani vai para cima do árbitro, que a gente não está entendendo por enquanto qual foi a marcação final. E se foi o Andrigo, eu tenho minhas sérias dúvidas. É com você, Edu Pinheiro, intervalo diferente e dinâmico da Bandeirantes. Pois é, vendo aqui o lance foi com o Bruno Sávio, né? Foi com o Bruno Sávio, ele participa 2 vezes. Vamos ficar atento aí para pegar, vamos ver, lá o Justa está correndo. Gente, o Guarani e Náutico, o Náutico teve um jogador expulso, Iago Dias, aos 41 minutos. Aos 46, o Bruno Sávio perdeu uma bola. Aí o Giovani arranca e aí ele cruza pro Jean Carlos, do outro lado, em diagonal. Jean Carlos entra cara a cara com o Rafael Martins e faz o gol 1-0, né?
A Austrália foi expulso. E teve agora uma outra expulsão ali, Edu. Me parece que é um roupeiro ou algo assim. Austrália. Não é a Austrália, Marquinhos? Não consegui visualizar, Gleg. Eu acho que o Austrália é mais alto, viu, Gleg? Não. Se eu não tiver errado ali... Esse é o Austrália, né? Deixa eu ver o Jean Carlos primeiro, jogador da equipe do Náutico, sua análise do que foi esse primeiro tempo, pelo menos até agora, resultado parcial, 1-0 pro Timbu. Criou pouco, sim, nesse primeiro tempo, né? A gente tem o estilo de jogo, o professor está tentando impor o estilo dele e a gente abraçou esse estilo. A equipe do Guarani é uma equipe que está brigando ali também, então a gente tem que ter esse entendimento também que eles é uma boa equipe que vem aqui também para jogar. Então, infelizmente a gente perdeu o Iago ali, mas ao mesmo tempo a gente reagiu bem, conseguindo fazer o gol, né? Voltar para esse segundo tempo, a gente tem um jogador a menos, a gente vai ter que se impor ali na marcação mais e procurar matar o jogo, né? A gente vai ter que fazer isso. Então, muito feliz pelo gol, fazia um tempo que eu não marcava, mas de nada importa se a gente não vencer o jogo, então a gente vai brigar para isso. Tá aí o Jean Carlos, jogador do Náutico, passando pelo microfone da Bandeirantes, autor do gol do Timbu. Deixa eu ver o que fala o Rodrigo Andrade. Aliás, ele deu uma pancada ao Rodrigo Andrade numa defesa do Alex, goleiro da equipe do Náutico. Uma das peças importantes aí do técnico Daniel Paulista. Foi expulsou logo. Falou que não aceitava, foi isso. E aí então, por isso criou todo esse clima até sim. E também a grandeza desse jogo, a gente não pode falhar como a gente falhou, mas agora é ver que o professor tem para falar, para ter paciência para empatar e se Deus quiser virar o jogo. Legal, Rodrigo Andrade, jogador do Bugre, último atleta que fala na Bandeirantes, Edu. Olha, cartão vermelho, preparador de goleiros, isso é a Austrália. Silvana Austrália foi expulso agora no primeiro tempo, né? E realmente confirmado, é o Bruno Sábio que estava impedido, viu, gente? Bruno Sábio que estava impedido, participa duas vezes do lance, portanto o gol do Guarani anulado. Então, Iago Dias, ele é expulso aos 41, Náutico com 10, aos 46. Contra-ataque, Jean Carlos faz 1-0 no Náutico. O erro começou com Bruno Sábio. Aos 47, Rodrigo Andrade, uma bomba, uma cacetada, grande defesa do goleiro para escanteio. E o gol anulado aos 49 do Guarani, Náutico 1-0. Jorzinho, vamos lá. O que você achou? Primeiramente, o que você achou do lance? Estava impedido ou não? Olha, Edu, a gente percebe que o Bruno Sábio está um pouco à frente, né? Mas o Júnior Nascimento, ele foi muito cirúrgico no comentário, porque tem a disputa ali de bola com o Andrigo. E a hora que o Andrigo toca na bola, eu não sei. Aí eu não consegui visualizar se o Bruno continuava impedido, né? Porque se tem o toque do Andrigo, é a partir daí que você tem que analisar se está impedido ou não. Agora, eu não consegui ver também se o Andrigo estava em condições. Eu acho que nós, provavelmente, aí nós vamos ter novamente as imagens para detalhar melhor para o torcedor, né? Para o ouvinte aí da Rádio Bandeirantes. Mas eu fiquei na dúvida, Edu, tô na dúvida porque naquela disputa do Andrigo, não sei se o Bruno Sávio estava impedido. Aí o Bruno Sávio vem, né? Nova disputa ali e a bola acaba sobrando pro Lúdico. Então eu vou ficar na dúvida, eu quero ver novamente. Um lance muito duvidoso. E demorou um pouco, né? Deu tempo do VAR analisar. E normalmente eles colocam, né, a imagem que o VAR, na análise do VAR, né? E até o momento não colocaram. Então vamos esperar para ver aí um lance muito duvidoso, muito. O Greg, o Iago Dias, a expulsão dele é porque ele falou alguma coisa, viu? Foi. Não teve, aparentemente, você viu o lance. Não teve nenhuma disputa ali, não tem um lance normal de disputa, né? E ele cai, eu acho que ele pediu a falta, o árbitro não deu. E aí ele deve ter soltado algum palavrão, alguma coisa ali, uma palavra de ofensa, e o árbitro, ele foi direto, né? Vermelho direto. Não houve agressão nenhuma, só agressão verbal, não tem outra explicação. Aí ele comunica o VAR, fala, ele falou uma coisa aqui e tal, acabou, então, que o VAR não está escutando, então... Exatamente. A negociação é assim. Mas aí, Edu, é o seguinte, né? Não tem torcida, não tem nada, que o pessoal, você vê que o Náutico não reclamou muito não, né? Teve esse detalhe também. O pessoal do Náutico não reclamou muito. Teve ali uma discussãozinha, mas não reclamaram. Então todo mundo ouviu, deve ter ouvido, né? Mas aí o Guarani vai, de repente, com um jogador a mais, né, Edu? Então, você vai voltar já antes da sua volta, duas perguntas. Primeiro, o erro no gol do Náutico. Quem foi que errou? Primeiro erro foi do Bruno Sábio. Ele perde a bola ali, o Guarani tinha a posse de bola no campo de ataque. Ele aqui do lado direito, né?
Ele tentava ali uma penetração por dentro, né? Houve a roubada de bola. O Bruno Sávio tá mal no jogo, né? Participou ali do lance do Ludwig ali e tal, mas tá muito mal no jogo, desligado, né? Não é aquele Bruno Sávio que nós conhecemos. Perde a bola e aí tem o contra-ataque. Tudo bem, Edu. É assim, normalmente, quando você pega um contra-ataque, você tendo a bola, da forma que tava o Guarani, né? Você pega o time saindo, isso é óbvio. Mas, poxa vida, você tá com um jogador a mais, né? A hora que perde a bola, a gente percebeu o Guarani totalmente desorganizado. O Thales fora de posição, o Carlão fora de posição, o Bicu. Gente, a bola tava com o Bruno, tudo bem, tem que apoiar, tem que chegar, mas tem que ter organização, pô. A bola tava do lado direito, o Bidu já tava espetado lá em cima. Perdeu a bola, o que o Giancarlo percebeu? Pô, o lateral tá espetado, eu vou abrir aqui, ó, na hora que roubar a bola eu vou estar sozinho. Foi exatamente o que aconteceu. O Náutico, em 2 toques na bola, né, na roubada, a partir da roubada, deu 2 toques na bola e conseguiu fazer o gol. E mais um detalhe, é que no momento em que essa bola é metida pro Giancarlo, já dentro da grande área, o Rafael Martins, tá um pouco mais adiante, porque o time tá saindo, correto? O goleiro tem que se adiantar junto, tem que em alguns momentos virar até uma espécie de líbero. Mas ele tem característica de permanecer, não tem problema, isso é característica do goleiro, né? Então permaneceu, na hora que a bola é metida, ele viu que ele não ia chegar pra uma disputa, fica no gol, pô. Fica no gol, o Carlão, se eu não me engano, o Bruno Silva tava voltando. Aí ele se adianta, né? A bola sobre o domínio do Giancarlo. E é um baita de um jogador, né? Deixa ele dominar e vem pra cima. Fica no gol. Ele sai, na minha opinião, estabanadamente. E aí o Giancarlo põe entre as pernas dele e faz o gol. Não que o Rafael seja o culpado do gol, longe disso. Mas é um erro de execução, né? Se você vê que não dá pra ir pra uma disputa, fica no gol. A bola tava na entrada da grande área. Ele sai, abandona o gol e a bola no domínio do Giancarlo, que é um grande jogador. Então, foram erros gradativos, um erro coletivo. E o Guarani, num momento que até vivia até um momento assim de um jogo equilibrado, né? Chegando em alguns momentos, mas aí toma 1-0. Agora tem que mudar a característica, tem que mudar a estratégia e ficar atento. Tudo bem, você tá empatando o jogo, um jogador a mais. Tem que se organizar, pô. Eu citei o exemplo do Chamusca. O que aconteceu? A partir do momento que o jogador do Náutico, ele tava ainda saindo lá atrás, né? Lá pela linha de fundo, a câmera mostrou o Chamusca já dando sinal, ó. 2 linhas de 4. Fecha tudo a casinha aí, deixa só o atacante. 2 linhas de 4, fechadinho. Giancarlo já se deslocou lá pro lado direito lá de ataque, né? Pra fechar a segunda linha. Então isso é organização. Você perdeu um jogador, não tem problema. Organiza. Se reorganiza. Muda a característica, muda a estratégia. E o Guarani manteve do mesmo jeito, né? Sem organização e tomou o gol. Não pode, Edu. Um jogo dessa envergadura, você com um jogador a mais não pode dar o vacilo que viu o Guarani no finalzinho do primeiro tempo. Sim, mais uma pergunta rápida. O Guarani perdendo. Tem que virar o jogo para entrar no G4. E o Náutico com a menos. No cacoete da bola, vai ter mudança? Com o Regis no banco, com o Alan Victor. Você falou o nome exato agora. Eu faria exatamente isso. Já voltaria com o Regis. Claro que a gente não sabe a condição física, né? Como tá o Regis. Será que aguenta 45? A gente não sabe desse detalhe. Mas eu já voltaria com o Regis agora. Tiraria um dos volantes, vem com o Regis ali, ó. Faz um volante, né? E 2 meias espetados. Pra tentar chegar pra povoar um pouco mais o setor, pra você botar pressão. Porque o Náutico, como eu disse, vem com 2 linhas de 4, né? Então você colocando mais um meia, aí dá superioridade numérica. Ou também tira o Bruno Sávio, que tá muito mal no jogo, né? E muda o jeito de jogar. Aí você povoa um pouco mais o meio de campo e deixa só Júlio César e o Lucão do Break à frente. Com o Andrigo e Regis vindo de trás com essa bola e um pouco mais de liberdade pro Andrigo, tá indo um pouco mais ali pelo lado direito. Então era isso que eu faria. Eu voltaria sem dúvida nenhuma com o Regis no lugar do Bruno Sávio. Eu acho que ficaria melhor. O Guarani manteria ali os 2 volantes, que no caso Rodrigo Andrade e Bruno Silva, né? E Regis e Andrigo, e à frente Lucão do Break e Júlio César. Olha, Diogo Bugrino de Tietê nos acompanhando pelo YouTube. Muito obrigado, viu, Diogo? Vamos passar para a técnica aqui.
e vamos procurar corrigir. Nosso muito obrigado, Joelson, por gentileza, o Diogo aqui do Tietê. Meus amigos, intervalo em Náutico 1, Guarani 0, já ficha técnica e tem mais os Orzinhos. Estamos no intervalo agora 18h16 e lá em Ribeirão Preto, cara, o Novo Horizontino virou, hein? Brasileiro da Série C, estamos no segundo tempo, Botafogo 1, Novo Horizontino 2. Sabe quem fez o gol do Botafogo? Walter Gordo. E até já! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tenha paredes em HD com o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, confira na Corbela Tintas. São mais de 40 lojas para melhor atender você. Procurou? Achou fácil. Chame no Zap 3307-4179. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Meus amigos, em Recife, o Guarani joga com Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Carlão e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo, Bruno Sávio, Júlio César e Lucão do Break. Lembrando que o lateral direito Diogo Matheus está machucado, Eduardo Perso continua em tratamento, Júnior Todinho também em tratamento e no banco tem o Gabriel Mesquita, goleiro, Ian Carlo, Eliel, Índio, Regis, Pablo, Alan Victor, Renanzinho e o Maxwell. O Náutico com Alex Alves, Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro e Brian, Djavan, Raudinei, Jean Carlos e Iago Dias, Giovani e o Paiva, o técnico Marcelo Chamusca, árbitro Rafael Traci, que expulsou o Iago Dias a 41 do primeiro tempo, né? Estamos no intervalo, evidentemente. O gol foi do Jean Carlos aos 46 e o gol anulado do Guarani aos 49, o impedimento do Bruno Sávio. Por enquanto, intervalo, Náutico 1, Guarani 0, a ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19-3202-4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. É bola! Vamos fazer o seguinte, tem o lance 3 aí, o lance 3? O lance 3... o Gabriel Martins teve 2 defesas, Jean Carlos cobrou 2 faltas laterais, uma de cada lado, deu trabalho. O Rafael Martins teve que espalmar para escanteio. O Guarani, primeiro chute, 38 minutos. O Júlio César, aqui, o Júlio Nascimento narra assim, lance 3. Guarani no ataque, bola solta na ponta esquerda. Júlio César recolheu, dominou, entregou no meio, a bomba pra fora. Júlio César, um canudo com o pé direito. Quase acerta a trave, hein, Marquinhos? Bom, aí a 41, o Iago Dias é expulso, falou não sei o que pro árbitro. Jean Carlos faz 1-0 contra-ataque aos 46, 1-0 Náutico. E aos 47, o Rodrigo Andrade. Seria o empate do Guarani aos 47, um chutaço. Mas vai começar o segundo tempo, hein? Por enquanto, o Náutico 1, Guarani 0. E pra dar aquele show e comandar aqui na Bandeirantes, é ele, o multimídia Júlio Nascimento. Júlio Nascimento. Atenção, Brasil, apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone forte, tradicionalíssimo da Rádio Bandeirantes. O Náutico vence o placar de 1-0, Guarani jogando com um jogador a mais. Jean Carlos foi para a rede.
fez o gol do Náutico. E a bola volta pro Bugre, tem pressa, buscando o gol de empate. Bola solta para Rodrigo Andrade, linha de fundo, calcanhar na bola, soltou para Júlio César. Júlio César faz a jogada, levantamento para Lucão do Break. Chega o goleiro Alex Alves. Vem para fazer o corte, segura firme. Não solta mais o goleiro do Timbu para sair jogando pelo campo de defesa. O Guarani precisando do gol. Vai jogar atrás agora do placar, mas com vantagem numérica já com o Iago Dias. Foi expulso ainda no primeiro tempo. E a bola volta no comando de ataque do time do Náutico. Bola solta com Jean Carlos pela ponta. Jean Carlos domina contra a marcação do Bidu, que recebe a falta. O jogo tá parado, falta marcada. Não tá valendo mais nada. E aí, Marquinhos, alguma alteração no segundo tempo? Sim, no Timbu sai o Paiva, 19. Entra Trindade com a 39. Trindade com a 39 no Timbu. O Guarani segue o mesmo, né? Mesmo time. Regis no banco, inclusive, né, Marquinhos? No banco. E a bola volta para o time do Guarani pelo campo de ataque. Solta, Carlão. É para Bidu. Bidu dominou, entregou, soltou de primeira para a chegada do Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade dominou, recolheu um bolão para Andrigo. Ajeitou para Bidu. Bateu cruzado. Bruno Sávio mergulhou. Alex Alves segura firme, não solta mais. O Bidu ia bater pro gol, mas pegou de um jeito que virou um cruzamento, né, Marquinhos? Pegou assim, como falava Vanderlei Ribeiro, né, o Vandeco, na orelha da bola. Pegou ali na tentativa da batida, ainda sobrou do outro lado, não esperava o Bruno Sávio. Chute fraquinho, o Alex defendeu. Ô, Glegre, pelo posicionamento do Náutico, vai ser Jean Carlos na frente e todo mundo lá atrás, hein? É, 2 linhas de 4, né, Júlio? Deixa o Jean Carlos lá, que é bom jogador, né, que dá um trabalho danado. Esse menino pra mim, é o homem da Série B até o momento, né? Baita de um jogador. E é planejamento, né? Estratégia do Chamusca. O Chamusca gosta muito de jogar com esse estilo aí, normalmente, claro e óbvio, com 2 homens à frente, 2 linhas de 4, bem posicionados. Olha os homens lá espetados pelo lado, né, marcando a descida dos laterais. O Guarani vai ter dificuldade para penetrar aí nas malhas de marcação, viu, Gil? E vem Guarani pro campo de ataque, bola solta com Thales lá pela ponta direita do campo de defesa, se manda, vai embora Thales pro ataque, tenta levantamento, conseguiu, entregou para Andrigo, um bolão, rolou para Bidu, Bidu levantou, dá um tapa na bola, Alex Alves, de cabeça, Lute que ajeitou na grande área, Bruno Sávio não consegue domínio, a bola fica com o time do Náutico que afasta o perigo, tira dali, que bola hein, do Guarani, sensacional, a bola volta pelo campo de ataque do time do Buco, pelo campo de defesa, digo, com Carlão, agora sim, rompendo a linha que divide o gramado, entregando para Bidu, Bidu ajeitou para Júlio César, Andrigo passou nas costas do marcador, Júlio César segurou, puxou o pé direito na bola, levantou, é para Lute que ajeitou, Lucão do Break tá na área, afasta, tira a marcação, Raudinei com o pé esquerdo, manda a bola para escanteio pro Guarani bater. Na pressão, Júlio, na base do abafa, tá descendo a equipe do Guarani, o último toque foi do atleta do Timbu, escanteio, o Andrigo tá chegando por ali. 3 minutos e 30 do segundo tempo, Náutico 1, Guarani 0, Bidu, pé esquerdo na bola, lado esquerdo do campo, autorizado, Bidu levantou na primeira trave, o desvio do Bruno Sávio buscando alguém ali na segunda trave, ninguém apareceu, recupera o time do Náutico, vem para o contra-ataque o time pernambucano, bola solta pela ponta esquerda, acelerando com Giovani, Giovani tem Brian não consegue domínio, tenta ali o time do Náutico com o Jean Carlos, a bola volta para o Bugre, volta com o Bidu, Bidu domina, recolhe, volta pelo sistema defensivo agora com o jogador que é Bruno Sávio de primeira por dentro, soltando para Bruno Silva para Bidu, Bidu tem Rodrigo Andrade, é para ele o toque, Bruno Sávio agora está aberto pelo lado esquerdo do campo, enquanto o Júlio César vai para o outro lado, inverte ali o ataque, o time do Guarani, a bola fica agora com o Thales está no campo de ataque, todo o Guarani na ofensiva, todo o Náutico na defesa, é ataque contra a defesa, Thales tenta a cavadinha para Lucão do Break, afasta a marcação do Náutico, tira dali, rebote do Guarani, Thales conserta, entregando de primeira para Carlão, Carlão tem aberto o Bidu pela ponta esquerda, Bidu com liberdade, dominou, já acelera ali para a chegada do Bruno Sávio, fintou o primeiro, escapou da marcação, ajeitou de primeira para Bruno Silva, tem liberdade, o capitão do Guarani, prefere o toque, girou, entregou de primeira para Lute que acelerou, boa bola, é na ponta direita para Júlio César levantou para Rodrigo Andrade, vai bater pro gol, mal demais, muito mal, hein? Meu Deus. E aí? O que a gente ia falar desse lance, hein, Marquinhos? Olha, como falava Silvio Luiz, o que eu vou falar lá em casa, né? Melhor não falar nada, né, Ju? Ah, tá louco, pô. O que é isso? O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 5 minutos jogados do segundo tempo nos aflitos. Segue! Náutico 1, Jean Carlos. Guarani
0 do Pinheiro. Olha, a Série C do Brasileiro, lá em Ribeirão Preto, terceiro gol do Novo Horizontino, Guilherme Queiroz, hein? Vem Guarani pro ataque, lançamento para Lucão do Break, subiu de cabeça pra fora! Lucão do Break quase foi pra casinha, foi buscar lá no alto, hein, Marquinhos? Na dividida com o zagueiro do Náutico, melhor para o Lucão do Break. Cruzamento que veio lá da direita do Júlio César. Ele subiu, testou, a bola passou lambendo o poste esquerdo, foi embora com muito perigo. Quase Lucão do Break empata o jogo. 6 do segundo tempo, quase Lucão do Break vai pra rede. Perdão, Edu Pinheiro aqui, Náutico 1, Guarani 0, Edu. O que é isso? O senhor tem toda a razão. Então, olha, terceiro do Novo Horizontino, Ribeirão Preto, Botafogo 1, Novo Horizontino 3. Estamos no começo do segundo tempo e o Zeca de Hortolândia, seu Edu, eu tô bravo mesmo, é com o Bidu. Porque onde estava o Bidu na hora do gol? Obrigado, Zeca de Hortolândia. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E aí, Gleger Zorzin, começo de segundo tempo com o Guarani em cima do Náutico, hein, Gleger? Ele tem que botar pressão mesmo, né? Adiantar as linhas, nós estamos vendo agora o lance, né? Que foi anulado, ele deu impedimento do Bruno Sávio, viu, Júlio? Os dois, olha lá. Perceba que os dois. Mas olha agora, ó, me parece que o Andrigo não toca na bola. Perfeito, então. Ó lá. O Andrigo toca na bola e o Bruno Sávio está impedido. É a construção de um novo lance. Perfeito, então o gol do Guarani foi bem anulado. Fica aí a certeza agora que o impedimento foi do Bruno Sávio mesmo. Exatamente, bem anulado. Então, Júlio, tem que botar pressão mesmo, adiantar as linhas, né? O Náutico recuou, tem que ficar atento para não ser pego de surpresa novamente, porque esse Giancarlo é muito bom jogador, né? O Guarani vacilou, tomou o gol. Não pode vacilar e botar pressão. Adiantar os laterais, Ludic, Bidu, jogar lá em cima. Adiantar o Andrigo um pouco mais para encostar lá no Lucão do Break também, para chegar. Você vê que o Lucão, se tiver um pouquinho mais de calma, ele tá um pouco ansioso, né, aparentemente, para fazer o gol. Calma, tem que ter um pouco mais de calma. É um jogador que sabe fazer gol. Aí vai aparecer oportunidades, como já apareceu aí 2. Teve uma no Bruno Sávio também. Então o Guarani começa bem o segundo tempo, botando pressão, e é esse mesmo estilo de jogo. Mas tem que estar atento ao contra-ataque. E vem Náutico pro campo de ataque, Jean Carlos domina, escapa da marcação, perde a bola volta pro time do Guarani, recupera, sai jogando pela metade do campo, Rodrigo Andrade não percebeu a chegada do jogador do Náutico, recuperada a bola na metade do campo, de avanço, soltou pra Giovani pela ponta esquerda, passou do Matheus Lute, que caiu, pediu pênalti, a arbitragem mandou seguir, hein? Foi nada. Só vou confirmar, Júlio, o Raudinei foi embora, né, com a 98, só vou confirmar daqui a pouquinho quem entrou, Júlio. Perfeito, Marquinhos, já alteração do time do Náutico, Guarani ainda não mexeu, Regis, camisa 7-8, tá no banco, Regis, o protagonista do Guarani, a bola volta pra Bidu pela ponta esquerda do campo de ataque, entregou, soltou curtinho, pra Júlio César, tentava, acabadinha pra Bidu, adiantou demais, a bola fica pra Hereda afasta o perigo, entregou no pé do Júlio César tem pressa, ajeitou, Júlio César levantou, Lucão do Break de cabeça, na casinha, Bruno Sávio! Camisa 11, o levantamento do Júlio César, o Lucão do Break estava pronto, mas o Bruno Sávio testou, colocou no fundo da casinha do Náutico para empatar o jogo pro Guarani. Um lançamento na medida pro Sávio, um cruzamento de manual do Júlio César, o camisa 11 testou, colocou no fundo do gol para explodir a torcida bugrina, campeã brasileira de 78. Bruno Sávio empata o jogo, beleza Bruno Sávio, beleza Guarani, beleza Bugre. Guarani empata nos aflitos e agora valeu, Marcos Luiz. Valeu sim. O cruzamento veio aqui, ó, de Júlio César. Acabou saindo um perfeito cruzamento e o jogador visualizou 2 atacantes que estavam na área. Lucão do Break e também Bruno Sávio. Bruno Sávio se antecipou à zaga do Náutico, não deu pro Alex, goleiro do Timbu. A bola foi morrer no fundo do gol, empata o jogo. Bruno Sávio foi na rede e entrou Luiz Henrique com a 97, viu, Júlio?
Bruno Sávio vai para a rede, empata o Guarani. Gleger Orzin foi para a rede, o camisa 11. Exatamente, né? E o que tá jogando o Júlio César, né, rapaz? Faz uma partidaça o Júlio César, evoluindo as jogadas ali pelo lado esquerdo. Quando ele traz para dentro, é sempre muito perigoso, né? E o Bruno Sávio aproveitou ali. A zagueiraiada ficou preocupada ali com o Lucão do break. Ele entrou ali no meio ali, deu uma cabeçada meio esquisita, mas a bola tá na rede. O Guarani empata o jogo. E, Júlio, tem que continuar com essa estratégia. Se continuar jogando dessa forma, o Guarani vira o jogo. 11 minutos do segundo tempo, o Guarani se manda, se empolga com o gol, o Guarani vai embora para o ataque, o Bugre domina Bruno Silva levanta a cabeça, a passagem do Andrigo, era para ele o lançamento, afasta a marcação do time do Náutico, tira dali, Luiz Henrique, domina na metade do campo, foi desarmado ali com falta, fica na bronca com o jogador do Guarani, a arbitragem pede calma, o Rafael Trace, segue o jogo, sem brigas, 1-1, tá tudo igual. Náutico 1, Guarani também 1, tudo igual por enquanto nos aflitos. É o segundo tempo para você. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirante. Em Recife, 11 minutos 30 segundos, etapa final, Série B segue. Náutico 1, Jean Carlos, Guarani também 1, Bruno Sávio, Edu. Olha, ontem nós tivemos na Série B, CSA 1, Vila Nova também 1, Vila Nova empatou no finalzinho, Vasco 1-1. Com o Brasil de Pelotas em casa, Vasco empatou no final, Brusque e Avaí 0-0 e Ponte 3, Sampaio Correia 2. Hoje pela manhã, lá em Ponta Grossa, Operário 0, Vitória 1, 19h30 no Bairão, tem Remo e Botafogo do Rio. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 12 minutos do segundo tempo, o Guarani se manda para ataque, domina Bruno Silva, entregou na direita, Bruno Silva, bola solta com Sávio, adiantou para Lucão do break, no pivô, entregou, soltou, Júlio César tá na área, afasta a marcação, tira dali, rebote do Guarani, domina Thales, entrega para Cailão no campo de defesa, soltou de primeira para a chegada do Bruno Silva faz a abertura de bola, é para Bidu de primeira, dominou, entregou para Júlio César arranca na velocidade pela ponta esquerda, tá muito bem no jogo, ajeitou, soltou de primeira para a chegada do Bruno Silva conserta o lance e entrega para Bidu, tenta o levantamento, a bola desviada no meio do caminho, afasta a defesa do Náutico, tira Luiz Henrique, rebote do Bidu, Guarani persiste, insiste no ataque, bola solta agora de Bidu para Rodrigo Andrade para Júlio César, para Rodrigo Andrade no pivô, boa tabela, entregou para Bruno Sávio, uma bomba, pedalou, puxou por dentro, bateu, pé esquerdo na bola, foi para fora. Na primeira poderia ter batido, clareou para a perna esquerda que não é boa, mandou para fora. Tiro de meta, Marquinhos. Na perna que não é a boa, que só dá para subir no busão, ele poderia ter lançado o Lucão do break, né? Que em condições poderia fazer o segundo do Guarani, Júlio. 13 minutos do segundo tempo, Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças com qualidade e preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 13 minutos e 30. É o segundo tempo nos aflitos. Náutico 1, Guarani também 1. Reposição com Alex Alves. Ele faz a fatiada, entregando pela ponta direita para Luiz Henrique. Hereda também está na bola ali. Jogador do Náutico recebeu a falta. Fica na bronca Luiz Henrique contra a marcação do Bidu. O Rafael Trace vai lá conversar com os dois jogadores. Pede calma, Júlio César. Pede desculpas. Foi mal, professor. Me perdoa, professor. Tudo bem. Desculpa, tá desculpado. E segue o jogo. Luiz Henrique lançado pela ponta direita. Meia lua, grande finta para cima do Bidu. Linha de fundo, levantou na boca do gol. Carlão afasta o Náutico, fica pedindo toque de mão. Todo o banco de reservas ali fica na reclamação. E ele vai chamar o Eber Roberto Lopes pro VAR, hein, Gleger Orzin. Você viu alguma coisa aí, Gleger? Fiquei na dúvida, viu, Júlio? Ele tá dizendo que foi normal, né, Júlio? Olha lá. Ele tá... Só tá checando lá com o Weber, né? Tá dando aquela checada, né? Será que eu acho que foi lance normal. Será que o Weber tá no solfejos ou ele já tá concentrado já no segundo tempo, será? Solfejos, né? Solfejos é do começo ao fim, né? Weber, segura aí, professor. Pô, limpando toda a boca ali de solfejo. Zé Roberto Lopes, que não viu o pênalti, mandou seguir. E o Guarani já recupera a bola, entrega pelo campo de ataque. Bruno Sávio de primeira para a chegada do Andrigo, que não alcança a bola. Afasta a marcação. Camutanga tira dali, manda a bola para a lateral. Arremesso manual marcado para o Náutico fazer a cobrança pelo sistema defensivo. Agora sim a televisão mostra um outro ângulo. Nem bateu no braço do Carlão. Não chegou a bater, não. É que ele abre a asa, né? E aí todo mundo, sempre que a bola bate no peito, alguma região próxima ali, todo mundo reclama, mas normal ali o lance envolvendo o Carlão. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 15 minutos, 15 segundos, é um segundo tempo nos aflitos.
Náutico 1, Guarani também 1, Edu. Olha, a Inter de Limeira e o São Bento não se classificaram na Série D para a próxima fase. A Inter venceu 2 ao Madureira no Rio. O São Bento perdeu em casa para o Boa Vista 1-0. A Portuguesa, já classificada, empatou 0-0 lá no Paraná com o Cianorte. E o Santo André em casa perdeu para o Bangu por 2-1. Essa derrota do Santo André para o Bangu ficou com a vaga da Inter de Limeira. 16 minutos do segundo tempo, Náutico 1, Guarani também 1, tá parado o jogo. A bola pertence ao Náutico, que tem escanteio, Marcos Luiz. E quem vai bater, Júlio? Quem vai? O Jean Carlos. O chato. 16 do segundo tempo, Rafael Traça autorizou a batida do escanteio na ponta esquerda, Jean Carlos, sempre ele posicionado, todo mundo na grande área do Guarani, marcando a primeira trave, todos os jogadores do Náutico na segunda trave, levantamento na marca do pênalti, sobe de cabeça, afasta a defesa do Guarani, bloqueia, Bruno Silva, rebote do Camutanga ajeita, ele recomeça o jogo, Luiz Henrique entrega para o goleiro Alex Alves domina, contra a marcação do Andrigo, que é o último homem do Guarani, Andrigo aperta, Alex Alves manda para frente, rifando, buscando, entregando, soltando para Jean Carlos, a bola passada pelo Guarani, voltou ainda para o camisa 10 do Náutico, ameaçou cruzar de primeira, enganou Bruno Sávio, foi pra finta, grande lance, Jean Carlos é habilidoso, puxou linha de fundo, a bola explodiu nas costas de Matheus Lutz, que ficou sentindo, hein, Marquinhos? Você imitou o seu Creyson agora, Júlio? Você lembra do seu Creyson? Opa! Sensacional, cara. Sensacional. Tá ali o Júlio César, né, tá meio caído ali, o jogador da equipe do Guarani. Não, é o Ludic, né? É o Ludic. Aquele movimento dele ali, na época que eu, há muito tempo, fazia educação física, é o polichinelo, né, Júlio? O que eu matava de aquecimento da educação física. 2. Era sacanagem, pô. Ficava lá enrolando, bebendo água. E aí quando a bola rolava eu aparecia na quadra. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeira de roda, de banho e muito mais. Disque entrega 999471980. E a bola volta para o time do Guarani, sai jogando o Bugre pelo sistema defensivo. Já tem a opinião de Gleck Zorzinho, olhar técnico da Bandeirante sobre o primeiro tempo. O Guarani vai empatando com o Náutico 1-1, jogando com a mais o Bugre. Desde os 42 do primeiro tempo em vantagem numérica, o Guarani que já teve um gol anulado pelo VAR. A bola volta para Júlio César, encontrou jogada na ponta esquerda, limpa o lance, entregou para Andrigo. Andrigo ajeitou para Rodrigo Andrade, ele atravessa toda a extensão do campo para a bola chegar no Thales pela ponta direita. Thales vai tentar o levantamento no chuveirinho, a bola bate na marcação, volta para Matheus Ludwig. Na ponta direita, Ludwig vem movimentando, entregando, esperando ali alguém passar pela ponta direita. Ele espera o Bruno Sávio se posicionar, para ele o toque, Bruno Sávio para Matheus Ludwig, ajeita, entrega para Thales, recuando o Guarani, recomeçando na roda gigante que divide o gramado, bola solta com o Cardão rompendo a linha, vai embora para ataque, o camisa 50 do Guarani, entregou, soltou de primeira para a chegada do Bidu, enfiou para Júlio César está inspirado, vai para frente, para cima do primeiro, escapa do segundo, prefere ajeitar, entregou para Rodrigo Andrade, um bolão para Bruno Silva, tentou a cavadinha, a bola bate na marcação, Rodrigo Andrade pega o rebote, a bola fica com o Guarani, com o Cardão entregando para Thales pela ponta direita. Thales dominou, se manda, vai embora pro ataque na ponta direita, tem Matheus Ludwig, ele prefere o passe para Rodrigo Andrade, na ponta esquerda, a bola chegou no camisa 32 para Andrigo ajeitou para Júlio César escapa da marcação, Bruno Sávio perde, Bruno Silva também, ele prefere o toque na direita, é para Thales, adiantou, vai mandar uma bomba, Thales chuveirou na grande área, muito forte. Direto pra fora, apenas o tiro de meta marcado pro Guarani, pro time do Náutico bater. Eu não sei tua impressão, mas o jogo caiu muito de produção no segundo tempo, né, Júlio? E eu pergunto então pra Gleger Zorzinho, qual é o olhar técnico desse segundo tempo, hein, Gleger? Guarani, após o gol, né, deu uma baixada na intensidade. Eu dizia, inclusive, olha, tem que manter essa intensidade para tentar virar o jogo. É claro que o clima lá dos aflitos, né, o gramado lá é pesado demais, isso dificulta muito o trabalho. Mas o Guarani poderia sim ter mantido a mesma intensidade. Olha o Náutico chegando aí, Júlio. Vem para ataque o Náutico, bola solta com Trindade, ajeitou pela ponta esquerda, Trindade foi caçado pelo Thales, que recupera sem falta, segundo o árbitro. A bola volta ainda para o time do Náutico pelo campo ofensivo, puxa para o pé direito o Jean Carlos, ajeitou para Djavan mergulhou no oceano, entregou pela ponta direita, é para a chegada do jogador que é o Hereda, largou no fundo, tentou cruzamento, afasta, tira dali a marcação, a bola voltou ainda para o time do Náutico pela ponta direita, Luiz Henrique vai para a finta, puxou linha de fundo, vai tentar ganhar o escanteio e ganhou.
Ganha o escanteio, o jogador do time do Náutico é escanteio pro Jean Carlos bater. Na base da experiência, né, Júlio? Tava ali na disputa de bola, o jogador do Náutico ganha escanteio. O Giancarlo é quem vai pra cobrança. E o Thales tá caído, hein? Pois é, o Thales, número 3 do Guarani, desaba neste momento na grande área. Tempo para girar. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Chegamos a 20 minutos do segundo tempo nos aflitos. Náutico 1, Guarani também 1. Vamos ver o escanteio do time do Náutico. Lá na ponta direita, Jean Carlos está posicionado. A arbitragem foi conversar com o Matheus Ludwig. Diz que não quer ninguém segurando ninguém na grande área se não tem VAR. O VAR pega todo mundo. Autorizado. Jean Carlos levantou a bola desviada pelo Ludwig. Dá um tapa na bola. Tira Rafael Martins. Completa Andrigo. Completando do Pinheiro, 21 do segundo tempo. 1-1. Náutico e Guarani, Edu. Olha, Brasileirão, 21 horas. Cuiabá e Santos na Arena Pantanal. Corinthians é terça. Em terça, 7 de setembro, feriado. 21h30, Neoquímica Arena. Corinthians e Juventude. Já Ceará e Palmeiras, São Paulo e América Mineiro, ainda sem data. Clubes que cederam jogadores para a seleção brasileira. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, galera do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro da melhor programação do rádio do Brasil. Deu uma olhadinha ali no rodapé da tela, né? Deu pra ver a carequinha do Regis. Aí na base da Esperi, né? O refletor brilha diferente, né, Marquinhos? É diferente, opa. E jogadaça do Guarani, Bidu cavou, Andrigo pintou o gol, passa pelo gol da Alex Alves. A bola não entra, uma cavadinha espetacular do Bidu, hein, Marquinhos? Bem na jogada o Bidu e acho que vai sair o Andrigo, hein, Júlio? Pra entrada do Regis, é isso aí, ó. Regis com a 78, não sai o Rodrigo Andrade. Sai Rodrigo Andrade com a 32, entra o Regis com a 78 depois de 6 partidas. O torcedor até perguntou ontem pra gente, né, Júlio, na Rádio Bandeirantes, da possibilidade de Regis e Andrigo jogarem juntos. Aí. Já o Gregory fala porque o Guarani tá no ataque. Andrigo tenta o levantamento, afasta a marcação, bola volta para Lutz, que não tá valendo mais nada. O jogo tá parado, falta marcada contra o time do Guarani. E aí, Gleger Zorzin, Regis e Andrigo em campo. Acerta o Daniel Paulista, não que o Rodrigo Andrade esteja mal no jogo, nada disso, longe disso. Mas a gente percebe a linha do Náutico um pouco recuada, né? E o Rodrigo Andrade com uma certa liberdade, porém o Andrigo lá no meio de 2 jogadores. Está dificultando demais, né? As ações de meio de campo, as articulações do time do Guarani. Então ele coloca o Regis, ele inverte o tripé, deixa o Bruno Silva na proteção, porque o Náutico só tem o Jean Carlos espetado, né? E os jogadores de lado. Então reforça as laterais, né? Mantém ali o Bidu e o Ludwig atento na partida e adianta o Regis para tentar aí uma superioridade numérica no meio de campo. Na minha opinião, acertou o Daniel, só que o Guarani precisa aumentar um pouco mais a intensidade. Da mesma forma que estava quando empatou o jogo. Deu uma arrefecida, não. Precisa botar pressão, tem condição sim de virar o jogo, Júlio. E é o Regis quem domina na metade do campo, entrega a bola com o Thales. Thales domina, vem para ataque, Regis encosta, prefere a inversão. Da direita para a esquerda para Bidu, muito forte, Bidu tentou ali o domínio. Não consegue, a bola se perde em lateral. Corbela Tintas, a parceira do Pintor. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. O jogo tá parado, falta marcada, falta do Regis. A bola pertence ao time do Náutico, que vem embora pro campo de ataque. O time do Timbu, mandante. Vale vaga no G4, hein? Quem vencer passa o Botafogo e seca o fogão na rodada para quem sabe terminar essa 22ª rodada dentro do grupo de classificação. E a bola volta para o Náutico pela ponta direita. Domina Luiz Henrique, invadiu o grande área, Bidu por baixo, afasta o perigo, tira dali Bidu. Júlio César tenta ficar com ela, não consegue, a bola se perde em lateral. Hereda tem pressa, entrega de primeira para Trindade. E a arbitragem está pedindo para esperar porque temos o VAR em ação de novo, Marcos Luiz. Tá, nós, e agora não. Foi rápido, né? Foi muito rápido. Jean Carlos domina para o time do Náutico, tentou a batida, a bola explodiu na panturrilha do Regis. Volta a bola para o time do Guarani. Lutz que enfrentou o primeiro, escapou no segundo. Grande jogada. Matheus Lutz que enfiou para Júlio César. A bola escapou dele. Escapou do Júlio César no bom contra-ataque do time do Guarani. É lateral.
Ficou lamentando ali o Júlio César. Detalhe. O que parece o Eduardo Persson também é brincadeira, viu, Júlio César? Aliás, falar no Eduardo Persson, ele não tem condições ainda, iniciou a transição, viu, Júlio? E vem o time do Náutico, domina, tabela boa, Luiz Henrique de frente pro gol, bateu, espalma, Rafael Martins, de frente pro gol, jogador do Náutico. Para em grande defesa de Rafael Martins, hein, Marcos Luiz? Muito bem colocado o goleiro Rafael Martins da equipe do Guarani. Agora foi um chute a queima-roupa, hein, Júlio? E depois ali o Carlão estava perto e literalmente salvou a equipe do Guarani. 1-1, jogo nos aflitos. E a defesa do Rafael Martins, o seu detalhe, pois não, Gleger? Foi uma defesa importante, né? Agora o detalhe é que o Júlio César, nessa metida de bola, ele tentou dominar, a bola escapou e saiu, né? Ele virou pro Daniel Paulista e falou, olha, já era, hein? Acabou o gás. Tô morto. Não dá mais pro Júlio, deve ter cansado no jogo. Jogou uma bela partida, né? Precisa de uma outra opção agora ali pelo lado esquerdo para que o Guarani consiga evoluir aí jogadas de linha de fundo e continuar botando pressão no Náutico. Maxwell e Alan Victor. O Gleger pediu, o Daniel ouviu. 26 minutos do segundo tempo, tem falta o time do Náutico para fazer a cobrança. Preocupação agora para a grande área do Guarani. Jean Carlos. Posicionado, lado esquerdo do campo, apenas o homem formando a barreira, levantamento na segunda trave, a bola passa por todo mundo. Acompanha Bidu, não vai chegar, o jogador Trindade não chega. A bola se perde em linha lateral, arremesso manual marcado, é pro time do Bugre fazer a cobrança. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. 27 minutos do segundo tempo, já, Maxwell e também Alan Victor. As duas mudanças da equipe do Guarani, do técnico Daniel Paulista. O Grão chegando a 34 pontos, se vencer, vai para 36. Pode passar o Botafogo e aí torcer para o Botafogo tropeçar na rodada. Rafael Traça, ele tá pedindo para esperar, porque parece que teve algum problema ali. Me parece algo relacionado ao refletor, Júlio. Ou alguém na arquibancada, né? Também. Porque ele tá apontando para arquibancada. Tá apontando ali para arquibancada. Às vezes tem torcida, não pode ter torcida, coisa e tal e coisa. Quer dizer, alguns jogos não podem ter torcida, né? Tem o Cruzeirão. Não fala isso pro Cruzeiro, hein? Cruzeirão, sábado que vem contra a Ponte, eu acho, hein? O próximo compromisso do Cruzeiro. Sete Lagoas. Com torcida na Arena do Jacaré. Lá em Sete Lagoas. Tem muito jacaré lá em Sete Lagoas, Marquinhos? E jacaré eu não sei, mas jacaroa deve ter. A bola volta para o time do Guarani, para o campo de ataque. A bola solta para Maxwell. Maxwell domina, recua, sai jogando. Sai Lucão do break. Lucão do break foi embora. E entra Alan Victor, aliás, entra Maxwell com a 71. E a outra alteração, sai o Júlio César para a entrada do Alan Victor com a 29. Vai embora o Guarani para o campo de ataque, bola solta por dentro, para a chegada do Andrigo. O Andrigo atravessou lado direito do campo para Regis, com um tratamento, ele ajeita a bola para Lud, que levantou na boca do gol, passou pelo Bruno Sávio, passa por todo mundo, recupera o time do Náutico, vai sair apenas arremesso lateral aos 28 minutos do segundo tempo. 1-1, Náutico e Guarani. Tá faltando emoção nesse jogo aí, hein, Gleger Zorzin? Tá faltando emoção mesmo, né, Júlio? O Guarani diminuiu o ritmo, né? Eu gostei das mexidas, apesar de achar que o Lucão é um jogador com presença de área ali, segura sempre dois jogadores, né? E o menino aí que entrou, o Maxwell, veio muito mal, né? Não tem evoluído. Maxwell Siebert, viu, Gleger? Maxwell Siebert não tá bem, não tem feito bons jogos, não. O Júlio cansou, né? Como eu disse aqui, deu pra ver. Você sabe que eu fiz um curso de leitura labial, né, Júlio? E aí percebi que ele falou, tô morto. Entendi. E acerta, o Alan Victor é um jogador interessante, um jogador que pode decidir o jogo pro Guarani. Vamos torcer para que o Maxwell faça um bom jogo. E vocês estavam falando aí da Arena Jacaré, né? Sim. Zorzin já fez chover lá, hein? E aí quando chove aparece jacaré ou não? Eu quero saber se tem jacaré, entendeu? Essa é a curiosidade. Não tem. Então não vale de nada. Entendi. Já tem alteração aí do time do Náutico também. O técnico Chamusca vai mexer já na equipe do Timbu. E você sabe que depois que o jogo terminar, você tem o jogo aberto na Bandeirantes na apresentação de Edu Pinheiro, o plantão esportivo mais amado do Rádio Campineiro, no oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra, supermercadotaquaral.com.br.
Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e Corbella Tintas. Você encontra a linha Coral, decore o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Sai Giovani, 7-9, entra Álvaro, 7-7, Júlio. Álvaro em campo, mais uma alteração do técnico Marcelo Chamusca nesse time do Náutico. Jogo reiniciado, bola solta pelo campo de defesa do Guarani, domina Carlão de cabeça, empurra. A bola para a chegada do Bruno Silva. Bruno Silva dominou, recolheu, entregou para Carlão. Carlão ajeitou, solta essa bola pelo comando de defesa. É quem domina o Thales. Thales devolveu para Bruno Silva. Bruno Silva vem carregando, ainda com ele a bola. O time do Guarani chegou até Bruno Sávio, até o Bidu. Bidu agora sim para Bruno Sávio. Bruno Sávio ajeitou a bola para Carlão. Carlão de primeira para Thales. Thales gosta dos lançamentos, quer ver? Ele ajeita, lança, Regis dominou, recolheu, Regis escapou do primeiro, é falta! Regis entregando sempre uma habilidade diferente, foi pego ali pela marcação, e Marquinhos? Já mostrou ao que foi chamado ali pelo técnico Daniel Paulista, né? Chamando a responsabilidade, e ele mesmo pegou a bola, vai pra batida, Júlio. Ô Marquinhos, depois você só confere se o Rodrigo Andrade está pendurado, porque ele vai para o jogo contra o CSA pendurado, então. Né? Deixa eu só dar uma conferida aqui, Júlio. Não zerou o cartão Bruno Sávio na rodada pré-derby, não. E vem o Guarani, falta, Regis autorizada, lançamento, Carlão ajeitou de cabeça, afasta a marcação, tira dali, está impedido. Na sequência o jogador do Guarani. Carlão ajeitando para o Bruno Sávio, afasta a defesa do Náutico, o jogo está parado. 31 minutos do segundo tempo. Porque sempre tem essa história, né, da rodada pré ao pré-derby. É que o Rodrigo Andrade, a gente tá tão acostumado que é o famoso 3-por-1, né? Sim. Então, eu acho que ele estava pendurado, mas não tomou cartão. Não tomou cartão. 32 minutos do segundo tempo, Náutico com o Guarani também. E você sabe, hein? Derby aqui na Bandeirantes. A edição 201, o Derby 201, você confere aqui na Rádio Bandeirantes no dia 17 de setembro no estádio Moisés Zucarelli. O time do Guarani vem para o campo de defesa com o Bruno Silva. Bruno Silva entregou, soltou para Regis. Regis tem velocidade, vem Guarani em campo. Que tapa para Bruno Sávio. Chega o goleiro Alex Alves. Não estava pendurado. Os pendurados são Carlão, Eliel, Lucão do Break, aí a comissão técnica, toda ela pendurada, né? Daniel Paulista, Daniel Cerqueira e também o Rodolfo de Oliveira, que é o preparador físico. Perfeito. Então, em campo, só o Carlão, né? Dos pendurados. Só o Carlão, isso aí. Lateral marcado para o time do Náutico fazer a cobrança, 32 minutos do segundo tempo. 1-1, tá tudo empatado. Guarani jogando com a mais, hein? Desde os 42 minutos do primeiro tempo em vantagem numérica, o Bugre que teve gol anulado. A bola vai sobrando para o time do Náutico. No campo de ataque, briga por ela, Luiz Henrique perde a bola. Ela fica com o time do Guarani. Regis ajeita para Thales. Thales de primeira, coloca Alan Vitor para correr pela ponta direita. Ele escapa na marcação, é o Maxwell quem domina. Maxwell lançou, Alan Vitor, Bruno Sávio tá na ponta esquerda. Alan Vitor invadiu o grande área, pintou o gol do Bugre, bateu travado. O Regis fica na bronca porque queria a bola rolada para ele. Ele tentou a batida, explodiu na marcação. Mais um contra-ataque desperdiçado, hein, Marquinhos? E agora foi com o Alan Victor, né? Jogador que entrou. Aliás, o Alan Victor, em todas as partidas que ele entra, ele faz um gol. Será que vai fazer hoje, Júlio? Será? 33 minutos do segundo tempo, Náutico. Quem vem para ataque, Jean Carlos dominou, entregou, soltou para Álvaro. Álvaro foi pego pela marcação. O jogo tá parado, falta marcada. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda, banho, muito mais. 34 minutos do segundo tempo, Náutico, Guarani também 1. Tudo empatado por enquanto nos aflitos. Pela 22ª rodada, você conferindo aqui na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão do jogo do Timbu contra o Bugre. Autorizado o levantamento na grande área do Guarani. Sobe de cabeça, Thales tira dali. Rebote do Guarani, afasta Andrigo. Tá viva a bola, levantou para Trindade, bateu travado pelo Bidu. A bola vai sair em lateral, arremesso manual marcado para o time do Náutico. Fazer a cobrança pela ponta direita do campo de ataque. Domina pela ponta direita, movimentando Hereda. Buscando opção, se apresenta ali o jogador, o Álvaro. Vai movimentando o time do Náutico, 34 do segundo tempo, 1-1, tá tudo igual. Hereda já apontou ali pro seu companheiro, vai levantar na grande área pro Álvaro, subiu o Giancarlo de cabeça, com ele sobe, Carlão. O jogo tá parado, falta foi marcada contra a equipe do Náutico, falta marcada pro Guarani fazer a cobrança. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos
e o melhor preço de Campinas e região. Vai lá! Mais de 40 lojas, corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E vai saindo agora em arremesso lateral, o time do Guarani, bola solta com Regis. Regis dominou, recolheu, trabalhou, soltou com Thales. Thales de primeira por dentro, é para a chegada do Andrigo. Andrigo atravessou pela ponta esquerda. Bidu recolheu, Bruno Sávio passou, pediu, Bidu segurou. Atravessou de novo, recuperou, voltou com o Andrigo. Andrigo segura, para, prende, envolve o time do Náutico, soltou para Bruno Silva para Thales. Thales com liberdade, o lateral se manda como se fosse um ponta. Dominou, recolheu a devolução, é para a chegada do Andrigo. Andrigo recupera para o time do Guarani, lá atrás a jogada, Andrigo recomeça com liberdade, todo o Náutico fica fechadinho, o Náutico está satisfeito com o empate, porque está jogando com a menos, está esperando o contra-ataque, Guarani ataca, pressionando, faz a blitz, domina pela ponta direita, Regis, ele vem carregando com o pé direito, não é o pé bom, agora sim puxa para canhota, apresenta Ludwig, Regis conseguiu espaço, é para Maxwell, para Regis, chama na tabela, vai tentar a cavadinha, prefere atravessar, ajeita, soltou para Carlão, Carlão se manda, vai embora com liberdade o zagueiro, pé esquerdo na bola, tem liberdade, espera a passagem do Bidu, é para ele o toque, Bidu recolheu, tocou para Bruno Sávio ajeitou para Andrigo, Andrigo com liberdade, vai bater com o pé direito, bateu para fora. Andrigo tentando de longe, a bola foi para a linha de fundo, apenas o tiro de meta, Marquinhos. Foi obrigado a pedir desculpas, né, o jogador Andrigo. Agora deu pra gente ver a reclamação do árbitro da partida, né? Quanta gente na arquibancada ali, hein, Júlio? Pô, faz público em renda aí, Marquinhos. Ô, louco. Ah, tem bastante gente, hein, Júlio? Tem muita gente, cara. Tem bastante gente. Tem muita gente. Por que não libera logo então, né? Se for para administrar desse jeito, libera 30%, 20% da capacidade dos estádios, tenta fazer algo organizado. Porque é uma torcida aqui, pô. O Náutico tá com torcida hoje nos aflitos. E vem Náutico pro ataque, Luiz Henrique invadiu grande área, rolou pra Trindade. Afasta Thales. Providencial para travar e dividir com o jogador do Náutico. A bola volta ainda para o Timbu. Toque errado, contra-ataque do Guarani. A bola chegou pela ponta direita. Escapa da marcação. Regis foi para finta, falta nele. Jogo tá parado, falta marcada para cima do Regis. Vai pintar cartão. Ele vai dar cartão, jogador do Náutico, né? É, ele vai chamar o jogador do Náutico para dar o cartão, que pegou ali o Regis. O Regis que entrou e já sofreu duas faltas. Me parece ali quem que foi? É o Camutanga. Camutanga, né, Júlio? Exato, ele mesmo. É isso aí. A bola volta para o time do Guarani. Regis contra 3, perdeu. A bola fica para o time do Náutico no contra-ataque. A bola solta pela ponta esquerda. Jean Carlos vem acelerando. Escapa na marcação, puxando para ele de fundo. Álvaro está na grande área. Ainda Jean Carlos contra Thales, que venceu o duelo. E na sequência recebeu uma falta duríssima ali do camisa 10 do time do Náutico. Vamos ver se o árbitro vai pegar algum cartão amarelo para o jogador do Timbu, Marquinhos. Não vai dar, não, Júlio. Não, só na base do... Não, olha lá, pegou. Pegou o cartão. E se ele vai dar cartão é pro Jean Carlos, né? Doeu, hein? Essa pegada aí. É, ele vai dar cartão pro Jean Carlos, é isso aí. A coiçada, né? Deu o Jean Carlos ali pra cima do Thales. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 38 minutos do segundo tempo nos aflitos, segue Série B. Náutico 1, Guarani também 1, Edu. Em termos de Série B, hoje só uma partida, 19h30, lá no Baenão, em Belém, Remo e Botafogo do Rio. Mas essa rodada termina na terça, 21h30, dia 7, Goiás e Cruzeiro. Cruzeiro invicto a 8 jogos, hein? Um abraço para o Marcos Budrino, do Jardim Flamboyant. E vem Guarani para o campo de ataque, a bola solta para a chegada do Alan Victor. Ele tenta fazer a finta, foi desarmado. Afasta a defesa do time do Náutico, tira dali. Bruno Silva ficou na bronca. Tem pressa o Guarani, tem pressa para ser jogando o lançamento para a chegada do jogador do Bugre. A arbitragem está pedindo para voltar. O lateral agora sim. Bidu entregando para Bruno Silva de primeira na ponta direita para Thales. Thales se manda, vai embora para o campo de ataque. Ih, rapaz, acho que a entrada do Thales foi forte, hein? Ele fez um sinalzinho de que não tá aguentando mais, hein, Júlio? Foi uma pancada forte, hein, do Jean Carlos. Jean Carlos é bom jogador, habilidoso, mas foi muito maldoso ali, porque já tinha perdido a bola, né? Acabou lesionando o Thales. Fica a expectativa para saber se foi algo mais grave. E é claro que o torcedor do Guarani espera que não. Já tem índio em campo. A bola volta para o campo de ataque do time do Guarani. Domina, Thales. Ajeita, toca rápido porque tá com muita dor o Thales. Bruno Silva fica com ela. Ajeitou para Andrigo. Andrigo domina, espera. Tentaria a passagem, devolveu para Thales.
pessoal não percebeu que o Thales tá com dor, cara. O Thales tá desesperado para sair. Tá todo mundo tocando no camisa 3 do Guarani. A bola chega no Andrigo. Andrigo ajeitou para Alan Vitor, soltou para Regis. Regis de primeira na grande área para Maxwell. Ajeitou Maxwell. Devolução, vem pela ponta direita. Ainda para Regis. Regis domina, levanta a cabeça, entrega no campo de ataque. Levantamento. Regis, a bola voltou para Alan Vitor de frente pro gol. Bateu travado para fora. Alan Vitor tentou bater de primeira, foi desequilibrado e mandou pra fora, Marquinhos. Mas ele pegou muito bem na bola, né? O problema é que pegou muito embaixo. E aí a bola subiu sem nenhum perigo. Não vai dar mais pro Thales não, hein, Júlio? Vai entrar o Índio, e mais um com aquele sobrenome. Sim. Índio, com a número 23, Júlio. Índio Sebert Nascimento em campo. Isso na aí. Vaga do Thales. E certamente Acho o Bruno que ele vai Silva. recuar o Bruno Silva, né? O Gleger pode desenhar a plataforma aí, como fica esse Guarani nos últimos minutos de jogo, Gleger. Provavelmente ele vai trazer o Bruno Silva ali para fazer a dupla de zaga com o Carlão, né? Colocando o Índio ali na proteção da primeira linha, como volante, como vinha jogando o Bruno Silva. É exatamente isso, olha lá. O Bruno Silva já tá lá atrás, lá como um zagueiro. Infelizmente o Thales sentiu, né? O Thales é um jogador importante, você vê que ele participa muito, né? O Guarani tenta encurralar a equipe do Náutico. E assim, Júlio, eu dizia, né, que para passar pelas malhas de marcação ficaria muito difícil. Você vê que mesmo com a entrada do Regis, o Guarani não consegue uma penetração, não consegue uma bola enfiada por dentro. Tá difícil, né? Ele colocou o Bruno Sávio para jogar ali no lugar do Lucão do Break para tentar um pouco mais de velocidade, mobilidade, mas as coisas não acontecem positivamente. O Náutico equilibra o jogo mesmo com um a menos. Solidez defensiva, a hora que tem a bola segura, chega à frente, né? Esse Giancarlo é muito bom jogador. Então, Júlio, o Guarani precisa achar uma bola aí no final do jogo para tentar virar a partida. Eu repito, deveria ter mantido a mesma intensidade lá quando fez o gol de empate, né? Porque estava muito bem, vivia um momento muito bom no jogo, mas deixou o Náutico equilibrar e nesse momento o jogo é equilibradíssimo, mesmo o Guarani com um a mais. Ô Marquinhos, vou mandar uma mensagem pra Juliana, a primeira dama da família Zorzinho. Sim. Que eu tenho certeza, convicção que o homem 8h30 tá dormindo hoje. Depois, a bateria, sabe quando tá no 15%? Depois, sabe, que é a bateria pro jogo aberto, porque depois do jogo aberto acabou, cara, vai zerar. Não, vai ter que, Júlio, primeiro vai ter que dar aquela molhada no beiço, né? Opa! Pra tirar a poeira, porque, porra, você viu o que eu gritei hoje lá, meu amigo? Jogar com Fábio Braz e Anderson Polga na zaga. E o Fernando Baiano? Fernando Baiano empatou o jogo pra nós hoje, né? Mas você viu como é que tá? Tá parecendo o Walter lá do Botafogo. Continua numa mala, hein, Gleig? É nada, gente boa demais, rapaz. Olha, é espetacular. O melhor de tudo é o vestiário, é o bate-papo, é a resenha. Sensacional. 43 minutos, Guarani empatando com o Náutico, com um jogador a mais, o Bugre. O Náutico vem para ataque, bola lançada para Álvaro em profundidade, vai tentar o cruzamento nas mãos de Rafael Martins. Tem pressa o goleiro do Bugre, coloca a bola em jogo, trabalha com Alan Victor. Alan Victor vem acelerando, jogada na ponta esquerda, ele tem muita velocidade, corre muito. Entregou, soltou de primeira para Bruno Sávio, atrasa a jogada para pensa, todo o Náutico já voltou para o sistema defensivo. A bola chega no Índio, o Índio de primeira para Regis, ajeitou para Matheus Ludwig pela ponta direita, pode levantar na grande área, Ludwig preferiu o passe para Maxwell, puxou para a linha de fundo, opa! Falta marcada para cima do camisa 7-1 do Guarani, tem falta o Bugre, Marcos Luiz. E quem sabe agora, né, Júlio? Falta lá pela direita, daqui a pouco 2 alterações, entrarão na equipe do Náutico o número 66, o Iago, e sai o número 2, Hereda. Essa é a primeira modificação, e a outra sai o Giancarlo também, com a número 10. Para a entrada, deixa eu ver quem vai entrar ali. 70, eu acho, Marquinhos. Tem aí? 70? Tem 70 aí no negócio ou não? Tem o 79. Não, o 79 tá em campo. Deixa eu ver aqui quem entrou. Ô, juiz! Vira pra cá, pô! Olha lá. Olha lá, é 70, né? Deixa eu ver quem é o 70 aqui, Júlio. É o Thailson. Thailson. Tá com a 79 o Thailson. Aqui na escalação. Então é 70. Ok. Beleza, Júlio? Falta marcada para o Guarani. Regis direto. Afasta a marcação, tira dali. A bola volta para o time do Náutico pela ponta direita. Opa! Foi ali o jogador do time do Guarani apenas protegendo o Bedu.
Levou a pior o Bidu, mas ainda com um arremesso manual marcado para o Guarani. 44 minutos do segundo tempo. Índio domina com a canhota. Índio devolveu, soltou lá atrás. Para a chegada do Bruno Silva. Bruno Silva para Regis. Matheus Lute que passou. Regis segurou, entregou no ataque. Boa bola, boa. Para Andrigo, bateu para fora. Bate com o pé esquerdo, Andrigo, a bola vai direto para fora, apenas o tiro de meta marcado para o Náutico fazer a cobrança. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima para agilizar o seu orçamento. Dá-lhe cera agora do Náutico, hein? Alex Alves ganhando tempo, goleirão do Timbu. O Náutico satisfeito por enquanto com o empate, né, Gleger? Até porque jogou com a menos desde o primeiro tempo. E o Náutico está totalmente satisfeito com esse ponto conquistado aí por enquanto contra o Guarani. E vale ressaltar a organização do Náutico. Ele toma o gol, mesmo tomando o gol aí do Bruno Salve, que nós estamos vendo o replay agora. O Náutico teve sim uma solidez defensiva, uma organização. Mesmo com um jogador a menos, você vê que o Guarani tentou, criou, teve algumas jogadas ali, mas foi só realmente o lance do gol, um lance mais agudo, algumas chegadas ali um pouco antes, mas o Náutico realmente nas mãos do Chamusca é outro Náutico. Um empate que fica de bom tamanho para o Náutico. Eu acho que o Guarani poderia ter tentado algo melhor dentro da partida, buscado um pouco mais, aumentado a intensidade. Eu compreendo tudo, né? O clima do Recife, o gramado dos aflitos que é muito pesado, mas o Guarani vivia um bom momento dentro da partida e quando faz o gol de empate, deveria ter mantido a mesma intensidade para tentar virar. E pode anotar aí do Pinheiro, cartão amarelo para Bidu também do time do Guarani. Bidu recebeu o cartão amarelo, falta marcada para o time do Náutico. Toda a preocupação com 46 minutos no relógio do segundo tempo. Guarani vai somando um ponto. Náutico também, são dois times aí postulantes ao G4, mas nada de G4 com esse resultado para os dois times. Quem comemora é o Botafogo, pode abrir vantagem inclusive sobre os dois. Em caso de vitória, é falta, autorizado, lá vem o Náutico. Bola pela ponta esquerda, toda a expectativa tomando conta agora do time do Timbu. Levantamento direto, a bola foi para fora, apenas o tiro de meta marcado para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral, decora em 3 acabamentos e o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, mais de 40 lojas, corbelatintas.com.br, Corbela com 2 L's. A bola volta agora para o time do Guarani tentando o último suspiro nesse jogo. 1-1, tá tudo empatado por enquanto. Rafael Martins sai jogando rápido com o Índio. Índio acelera a jogada, 47-30. Vamos até 50 minutos. Faltando 3 para acabar o jogo. A bola volta para a chegada do Bruno Silva. Bruno Silva ajeitou, tocou para Índio. Índio recolheu a devolução para o campo de ataque. Dominou, grande passe do Índio na ponta esquerda para Bidu. Levantou na boca do gol. Bruno Salve ajeitou. É para Alan Vitor para fora. O Maxwell com Alan Vitor subindo. A bola foi para fora, Marcos Luiz. A jogada trabalhada aqui pelo lado do campo, né, Júlio? Cruzamento que partiu do lado esquerdo e trabalhada também pelo Índio. Mas aí a conclusão não foi perfeita. Finalzinho de jogo, 1-1 nos aflitos. O passe do Índio. Vocês não falam nada, né? Não, mas falei que a jogada foi aqui, na beirada. O Índio participou e tal. Né? Índio Ciberte Nascimento. Sobrenomes de peso. Mas melhorou muito, brincadeiras à parte, o Índio melhorou muito aí nos últimos jogos do Guarani. Claro que não é titular nesse time, né? Perde muita qualidade o Guarani quando tem o Índio em comparação ao Rodrigo Andrade, mas melhorou demais. A bola volta para o Guarani, para o campo ofensivo. Andrigo domina, entregou para Índio. Índio domina na metade do campo, faz o passe curto, entregou para Bidu. O corredor está aberto, o Guarani se manda, quem sabe no último ataque. Alan Vitor ajeitou para Regis, para Bidu, bateu, trava a defesa do Náutico, a bola voltou, Andrigo limpou, bateu para fora! Passa perto, vai embora, linha de fundo. O Guarani tem sido o time dos gols nos últimos minutos na Série B. E quase o Andrigo fez o segundo, hein, Marquinhos? Mas também é o time que cria muito e desperdiça bastante, né, Júlio? Porque a bola foi clara ali pro Andrigo. Ele tentou tirar e tirou muito do goleiro. O árbitro tá dando mais um aí, Júlio. Vamos a 51. Estamos com 49 mais 2 minutos para acabar. Pois é, né? São as ceras do
do Alex Alves. E do Rafael Martins também, né? Pois é, o árbitro percebeu que o Alex Alves estava ganhando muito tempo aí. O Guarani tem pressa, recupera a bola na metade do campo com o Regis. Regis para Andrigo. Andrigo esqueceu, a bola perdeu. O Náutico vem com ela no contra-ataque. A bola solta pela metade do campo. Luiz Henrique acelerou pela ponta, puxou para a linha de fundo, vai tentar ganhar um escanteio. Luiz Henrique na experiência contra a marcação do Índio. Índio dá o combate, Luiz Henrique segura. Índio tenta recuperar, chega ali recuperando na bola. O time do Guarani com o Andrigo, bom desarme. Entregou para Alan Vitor. Guarani vem para o contra-ataque. Último minuto. Contra-ataque do Bugre. Bruno Sávio, lançado na ponta esquerda. Soltou, entregou para Índio. Passou pela ponta, pediu o jogador, o Matheus Lutic. Ele prefere o passe para Alan Victor. Alan Victor tocou para Regis, de fora da área. Chamou Maxwell, limpou o lance. Entregou na direita para Bruno Silva. Bruno Silva sem espaço para Índio. Índio dominou, recolheu, tocou para Bidu. Bidu tem aberto pela ponta esquerda o Sávio. É para ele o toque. Sávio dominou, recolheu. Vai dando a cavadinha. Devolveu, soltou para Bruno Silva na ponta direita para Regis. Regis ajeitou, tentou a tabela. Foi para o solo, Maxwell. Sem falta, segundo o árbitro. E agora contra-ataque do time do Náutico. Recupera o Bidu. E teve cartão para Alex Alves, né, Marquinhos? Sim, pela cera. Goleiro do Náutico. E vem o time do Guarani. Mais uma chance. Alan Vitor acelerou, puxou, invadiu grande área, deu para Regis, passou dela. E apita o árbitro, aponta o centro do campo, termina o jogo nos aflitos. Todos os jogadores praticamente zabam no gramado, porque foi um negócio de louco. Os últimos minutos dos aflitos, mas o Guarani arranca apenas 1 ponto contra o Náutico. Final de jogo, Náutico 1, Jean Carlos, Guarani também 1, Bruno Sávio. Vem aí o jogo aberto na Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bem, 1-1 e o Guarani termina em 7º lugar com 34 pontos. Na realidade está a 1 ponto do quarto colocado, que é o Botafogo. O Botafogo ainda vai jogar. Lembrando que a 41 do primeiro tempo, o Iago Dias expulso. O Guarani com a mais, não é? Aí o Jean Carlos faz 1-0 para o Náutico e o Guarani só foi empatar o jogo com Bruno Sávio a 8 do segundo tempo. Marcos Luiz. Sim. Será que há algum registro? Vamos aguardar aqui, né, Edu? Guarani que já tem uma logística definida. Tem jogo terça-feira, né, Edu? Terça-feira, dia 7 de setembro, feriado. Isso. O jogo é no Brinco, é Guarani e CSA. 4h30 da tarde, né, Edu? É isso? Tá 16 aqui, 16, viu? tá. 16 redondo 16. aqui, tradicional terça, 16 Isso. horas com essa lua, hein? Feriadão, hein, Edu? Feriadão, não tem desfile, estão todos liberados, né? Mais uma vez, o governo, evidentemente, por razões, pelo segundo ano consecutivo, sem o desfile, senão o Zorzinho ia desfilar, Marcos Luiz, o amigo Batista, Tigrão. Eu tocava surdo. Eu sou da época da fanfarra, viu, Gleg? Lembra da fanfarra? Surdo. Era o desfile lá, né? Que fazia aquela... A galera toquei eu lá com o surdão, lá vinha na... E olhava à direita passando pelo palanque. Não tinha... Não podia... Deixa eu ouvir o que fala o Bruno Sávio, jogador do Guarani, autor do gol do Bugre. Nesse empate do Guarani com o Náutico no Estádio dos Aflitos, Guarani trazendo para Campinas 1 ponto. Aqui, a equipe do Náutico é uma equipe muito qualificada. Infelizmente a gente com a mais ali tomamos um gol de bobeira, acabei perdendo a bola no ataque, tomamos um contra-ataque, tomamos um gol, mas conseguimos dar a volta por cima, voltamos pro segundo tempo com a cabeça boa, conseguimos um empate ali e infelizmente não conseguimos a vitória, mas saiu com a sensação uma sensação ruim, né, que a gente podia ter saído com os 3 pontos, mas não adianta lamentar. Na terça a gente já tem um jogo muito importante, colocar a cabeça no lugar e fazer valer o mando de campo. Legal. Bruno Sávio, autor do gol da equipe do Guarani, Edu. Tô vendo a tabela aqui, cara. Sabe o Guarani, então é Guarani e CSA na terça-feira. E depois só dia 17. Depois é o derby. Que é o derby, né? 9h30 da noite. Nossa, sexta-feira, 17, dia 17, sexta-feira, 21h30. Aí o Guarani joga no Brinco com o Remo. São os 3 jogos em Campinas. Guarani e CSA, Guarani Derby Majestoso, depois Guarani e Remo. Mas aí o mando não é do Guarani, né? Sim, mas é que não sai de Campinas e depois ele joga
contra o Cruzeiro aqui. Não, sai com o Curitiba e depois o Cruzeiro aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Gente, nos próximos 5 jogos, 4 serão em Campinas. Né? Vamos lá, algum registro mais, Marcos Luiz? Deixa eu ouvir o que fala o Brian rapidinho aqui, Edu. É um time qualificado, mas é trabalhar, né? A gente tem a semana para trabalhar aí, forte aí, sexta-feira contra o próximo jogo. Legal. Jogador do Náutico, aqui mais ninguém, Edu. Ok, vamos lá, Zorzinho. 1-1, Guarani, enfim, todo segundo tempo aí, um pedacinho do primeiro com a mais. Oportunidades, olha, eu anotei aqui, Zorzinho, você vê, o Guarani empatou. Depois, olha, o Alan Victor que entrou teve chance, uma que ele limpou, e aí o Regis reclamou, mas você não deveria ter chutado, você deveria ter passado para mim. O Alan Victor, há 40 minutos, matou no peito, mas chutou deslocado. O Alan Victor, 48 de cabeça, desperdiçou para fora. Andrigo, um lance agora a 49, pegou a sobra, limpou, bateu, raspou. Enfim, 1-1. E aí, Zorzinho? Olha, Edu, eu esperava um pouco mais do Guarani no segundo tempo. Porque, o primeiro detalhe foi o seguinte, o Guarani ter tomado o gol, né? Você não pode desorganizar da forma que desorganizou o Guarani a partir do momento em que o Náutico perde o jogador expulso, né? E aí o Guarani, não sei o que aconteceu, né? Toma um gol num contra-ataque absurdo, né? O Bruno Sávio com a bola lá no ataque, perdeu a bola numa jogada, perdeu a perda de bola besta também, né? Não pode perder uma bola dessa. Ele acabou perdendo, né? Infantilmente. Aí a metida de bola pro Giancarlo sozinho, né? Sem ninguém marcando. A primeira linha totalmente desfigurada. E aí o Guarani toma o gol, né? E aí tem que mudar a estratégia, né? Vai pro vestiário e voltou muito bem o Guarani no segundo tempo, criando oportunidades. O Lucão do Break teve chance de fazer o gol. O Bruno Sávio teve chance de fazer o gol. O Júlio César, né? O Guarani numa intensidade diferente, né? Da do primeiro tempo. O primeiro tempo foi ruim demais tecnicamente. Teve o gol do Náutico lá, mas tecnicamente falando, depois teve um chute do Rodrigo Andrade também, né? Mas tecnicamente falando, o primeiro tempo foi horroroso. O segundo tempo não, o Guarani voltou bem, voltou em cima, intenso, né? Colocando o Náutico no seu campo de defesa, empurrando, encurralando, criando oportunidades. Aí veio o gol do Bruno Sávio. E aí, normalmente, quando a equipe adversária, jogando em casa, com 1 a menos, toma o gol de empate, automaticamente vai recuar um pouco mais. E aí era o momento de o Guarani aumentar um pouco a intensidade, né? De o Daniel tentar uma alternativa diferente para botar um pouco mais de pressão, para dar sequência àquela intensidade que estava tendo e até mesmo aumentá-la, para que pudesse fazer o gol da virada, né? Mas não conseguiu. O Náutico tem um treinador experiente, tem um treinador estrategista, né? Ele automaticamente, já na expulsão lá, ele já muda o jeito de jogar, deixa o Giancarlo à frente lá e vem com 2 linhas de 4, marcando muito a descida dos laterais do Guarani. Você vê que o segundo tempo, o Bidu, que saiu um pouco mais, mas o Lúcio muito marcado, né? Não conseguia evoluir, o meio de campo congestionado, né? O Andrigo, no meio de 2, 3 ali, ele passava por um, já tinha outro na sobra, estava muito difícil para o Guarani jogar. Mas se você mantém a intensidade, se você bota pressão, que é o que eu estou dizendo, dá sim para um erro da equipe adversária, de um erro de posicionamento, né? Numa achada de bola ali do Andrigo, né? Uma achada de bola do Regis, que depois acabou entrando no lugar do Rodrigo Andrade. Então dava sim, dava para o Guarani virar o jogo. Mas o Guarani é aquilo, né, Edu? Também tem o aspecto físico, né? Jogar no Recife é duro, é complicado, o clima lá é muito diferente, né? O gramado dos aflitos é um gramado pesado, então dificulta também. Isso nós temos que admitir. Mas o Guarani tinha bola para virar o jogo, sim, né? Mas parou ali em 2 malhas de marcação muito fortes, num time organizado defensivamente, e não conseguiu achar aí uma jogada, apesar de ter um pouco de volume, algumas chegadas lá com o Alan Victor, algumas chegadas com o próprio Andrigo, que tentou ali alguns arremates de fora, né? O Bruno Sávio. Então, mas ficou faltando o gol da vitória. E eu acho, Edu, olha, se nós analisarmos a tabela e a circunstância do campeonato, não foi um resultado ruim, né? Não foi um resultado ruim, não. É pela característica do jogo. É porque apresentou o jogo para o Guarani, que ficou aí o segundo tempo praticamente todo. Praticamente não, né? O segundo tempo todo
com um jogador a mais. E não conseguiu fazer com que essa diferença numérica se sobressaísse para tentar uma jogada, para tentar fazer um gol, para tentar virar o jogo. É isso que eu estou cobrando. Eu acho que naquele momento em que o Guarani empata o jogo, deveria ter mantido, aumentado um pouco mais, né? Pega o time adversário, que tomou o gol, que está ainda tentando se encontrar dentro da partida, e aí é o momento de você fazer o segundo gol. Mas, num contexto geral, e analisando tudo, o resultado ficou de bom tamanho, o empate. O Guarani traz um ponto para Campinas e agora precisa fazer a lição de casa, Edu. Muito bem, olha, essa Série B é o seguinte, teremos às 19h30 Rêmio e Botafogo do Rio, na terça-feira Goiás e Cruzeiro, 21h30, terminando essa rodada. E na própria terça-feira já começa a 23ª rodada, tá? A Ponte joga sábado que vem, dia 11 horas, lá em Sete Lagoas, Cruzeiro e Ponte. O Guarani joga terça, dia 7, às 16 no Brinco, Guarani e CSA. O Guarani termina em 7º lugar, com 34 pontos. A Ponte é 14ª com 25. Só que o Cruzeiro vai jogar na terça, então o Cruzeiro também tem 25, a Ponte ganha no saldo. Então tem que aguardar o jogo do Cruzeiro para saber a posição da Ponte, como é que ela vai terminar, tá bom? Olha, no Brasileiro da Série C, um resultado exótico em Ribeirão Preto, Botafogo 1, Novo Horizontino 4, foi de virada. Walter Gordo, 1-0 Botafogo, o Edson Silva empatou, Douglas Baggio 2-1 Novo Horizontino, Guilherme Queiroz 3-1 e o Léo Tocantins 4-1 Novo Horizontino. Lembrando que ontem, outro exótico aqui, Mirassol 2, São José de Porto Alegre 5. O Eduardo Batista ontem completou 1 ano no comando do Mirassol. Não sei se ele vai continuar. Foi campeão brasileiro da Série D de dado o ano passado pelo Mirassol. Amanhã, 11 horas, tem Ipiranga e Oeste. E na segunda-feira, Figueirense e Ituano. E atenção, no Campeonato Brasileiro da Série D de dado, tivemos e vamos ter ainda a última rodada da fase de classificação. A Série D tem 8 grupos de 8 equipes cada. São 64 clubes. É turno e retorno dentro do mesmo grupo. E no grupo 7 tivemos hoje Madureira 1, Inter de Limeira 2, São Bento 0, Boa Vista 1, Cianorte 0, Portuguesa 0 e Santo André 1, Bangu 2. Sendo que a Portuguesa e o Santo André já estavam classificados. A Inter de Limeira não conseguiu, o São Bento também não. O Bangu ficou com a 4ª vaga, Cianorte ficou em 3º. Então, Portuguesa, Santo André, Cianorte e Bangu classificados para a próxima fase, tá bom? A Inter de Limeira empatou em pontos com o Bangu. Número de vitórias no empate 5-5 por 1 gol. A Inter de Limeira não se classificou. A Ferroviária está no grupo 6, joga amanhã, mas a Ferroviária já está classificada, tá? Amanhã, 16 horas, no Parque do Sabiá, em Uberlândia e Ferroviária. A Ferroviária faz a 2ª melhor campanha de todos os clubes da Série D. Só perde para o Castanhal do Pará, que somou 33 pontos. A Ferroviária, ela tá com 29, mas é uma grande campanha. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Fica o convite para ir no nosso jogo aberto. Agora nós teremos aí a votação do craque do jogo. Você de Ribeirão Preto, AM 1270, muito obrigado. Você no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, no Radinho AM 1170 aqui de Campinas e região. O nosso muito obrigado. Aqui fechado, hein? Náutico 1, Guarani também 1. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.
Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Mas antes do craque do jogo, deixa eu falar da Nico Paneteria. Eu adoro uma padoca. Nico Paneteria sensacional. Vamos conversar sobre um assunto muito gostoso e que tem história para contar, hein? Eu vou falar da Nico Paneteria, tradicional, fundada em 1973. Um ambiente bem aconchegante e elaborado, onde cada sabor é produzido pensando em você. Requinte culinário presente em todos os momentos do dia, a tradição que você já conhece sempre surpreendendo. Eu vou dar alguns motivos para você fazer da Nico Paneteria um hábito diário em sua vida. Aberta 24 horas, 7 dias por semana, sempre aberta 24 horas. Grande Nico! Olha, produtos artesanais desenvolvidos e produzidos na própria Nico Paneteria. Excelência e dedicação no preparo de cada uma das receitas. O almoço é de segunda a sábado. Olha, de segunda a sexta é das 11h30 às 15 horas. Sábado abre um pouquinho mais tarde, a partir das 12h30 até as 15, evidentemente, tá bom? Aproveite o salgado da semana com um precinho especial para você conhecer toda a nossa variedade. E, claro, não poderia faltar a melhor coxinha de Campinas, hein? Todos os dias, sobremesas preparadas para você. E até domingo, até amanhã, continua o Festival Português, hein? Com produtos típicos inspirados na cultura de tradição que a família Nico tanto se orgulha. Você vai encontrar pastel de Belém, pastel Santa Clara, travesseiro de Sintra, broa portuguesa, rabanada, bolinho de bacalhau e tortinha de bacalhau. Não deixe de conferir, hein? E ainda tem mais. Buffet de caldos à vontade todos os dias da semana para você se deliciar. E aos finais de semana e feriados tem buffet de café da manhã para começar o dia mais especial ainda. Nico Paneteria, localizado no Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Eu adoro uma padoca! E atenção, companhia! Nico Paneteria! Aê! Na Bandeirantes, o craque do jogo. Náutico 1, Guarani também 1, Jean Carlos marcando a 46 do primeiro tempo e empatando Bruno Sávio aos 8 do segundo tempo. Oi, Zorzinho, começo com você, hein? O craque do jogo. Olha, Edu, assim, não teve um destaque, né, que merecesse, assim, um voto de Minerva, mas eu vou ficar com o Júlio César. Eu acho que, por tudo que ele fez, correu o jogo todo, né, o Júlio fez a jogada do bonito gol do Bruno Sá. Tempo ruim, segundo tempo deu uma equilibrada, mas o Júlio manteve, né, participando de algumas jogadas. Eu gostei da participação do Júlio César. Para mim, o craque do jogo, Júlio César. Lançamento para o Bruno Sávio, né? Sim. Tá muito bem, Júlio César é o primeiro voto. Ô, Júlio. Alô, Júlio Nascimento. Opa! Sim. Tudo bem, Edu? Tá ligadão, né, Júlio? Pô, sempre ligado aqui, Edu. Opa, vamos lá. O meu voto, com pouca dúvida, tá, hoje. Até acho que talvez seja unanimidade aí na votação. O jogador com o nome mais bonito na partida, mas fez uma partida espetacular. Espetacular? Não diria espetacular, mas muito segura, né? O Júlio César. Foi muito bem enquanto teve fôlego, então meu voto vai para ele. Júlio César. Júlio César. Vamos lá. E o Marcos Luiz? Sim. É o craque do jogo, por Oi. favor. Deixa eu tirar a máscara aqui. Tá isso, todo mundo... mantemos distância. É no cacuete. É, no cacuete, né, Edu? Então, assim, ó... Eu achei que o voto do Glegger e do Júlio foram votos bem dados, né? Mas pelo gol,
eu vou votar no Bruno Sávio. Para mim, o craque do jogo, nota 6,5. Bruno Sávio, então vamos lá. Então o Júlio César, ele ganha, né? Júlio César com 2 votos eleito aí o craque do jogo desse Náutico 1, Guarani também 1. Olha, daqui a pouquinho, tem aí a coletiva do Daniel Paulista. Nós temos aqui também a defesa do jogo. Nós vamos ter aqui, quem mais? O gabarito, né? Jogador por jogador, hein? Atenção, Júlio Nascimento, hein? Dá uma olhada no grupo aí, Julião. Segura, 19h30. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, lá em Recife, Guarani entrou com Rafael Martins, Matheus Ludic, Thales, Carlão e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo, Bruno Sávio, Júlio César e Lucão do Break. A primeira alteração, a 22 do segundo tempo, entrou Regis no lugar do Rodrigo Andrade, Regis reaparecendo, o jogo já estava 1-1. Depois, a 28, sai o Júlio César, entrou Alan Vitor. E depois, também a 28, saiu o Lucão do Break, entrou Maxwell. E depois, aos 40, saiu Thales e entrou Índio, a equipe do técnico Daniel Paulista. O Náutico com Alex Alves, Hereda, depois Iago, Camutanga, Rafael Ribeiro e Brian, Djavan. O Raudinei, depois Luiz Henrique, Jean Carlos, depois Tailson, e Iago Dias, Giovannes, Guarani, depois Álvaro e Paiva, depois Trindade, a equipe do técnico Marcelo Chamusca. Quem apitou foi Rafael Trace, de Santa Catarina, ele amarelo para o Náutico. Rafael Ribeiro, Camutanga, Jean Carlos e o goleiro Alex Alves. Para o Guarani, só Bidu, aos 46 no finalzinho, perdeu o tempo da bola o Bidu e fez uma falta. Cartão vermelho, Iago Dias do Náutico, expulso aos 41 do primeiro tempo, hein? Alguma coisa que ele falou pro árbitro, não teve assim nenhuma entrada faltosa e tal. Iago Dias expulso, tá? E também no intervalo, o preparador de goleiros do Guarani, o Austrália, acabou sendo expulso. Vamos aos gols. Jean Carlos marcando a 46, o Náutico estava com 10, inclusive. Jean Carlos 1-0 Náutico. E depois o Bruno Sávio empatando aos 8 do segundo tempo. Final, Náutico 1, Guarani também, uma ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Supermercado Taquaral, o melhor para a sua economia. Preços baixos, muito mais variedade e qualidade de produtos. Cerveja Devassa Puro Malte, 350ml, 2,49. Suco de laranja Xandô, 900ml, 6,99. Café São Joaquim, 500 gramas, 10,99. Ofertas válidas até dia 12 de setembro. Confira também ofertas especiais para cliente Taquaral Mais. Compre online e receba em casa. Supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Corbella Tintas, a parceira do pintor. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decor em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tenha paredes em HD com o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, confira na Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para melhor atender você. Procurou? Achou fácil. Chame no Zap 3307-4179. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Sim senhor, a defesa do jogo, seu locutor. O Náutico 1, Guarani também 1. Vamos lá, 11 minutos. Vamos lá, Rafael Martins, o tal de Giancarlo chuta muito, né, Greg? Chuta muito. Chuta demais, hein? Chuta muito. Teve uma falta lateral. Vamos lá. Jean Carlos na bola. Rafael Martins atento. Oi, Júlio. Jean Carlos levantou na boca do gol. Dá um tapa na bola. Tira dali Rafael Martins. Uma bola venenosa. Rafael Martins deu um tapa na bola na sequência. Recebeu falta, hein, Marquinhos? Falta, isso. Falta, na sequência, o goleiro do Guarani recebeu falta, tá? Olha, 5 minutos depois, nova falta, só que foi do outro lado. Adivinha quem bate? Jean Carlos, não interessa o lado. Ele de novo, falta lateral, o cara chuta direto, meu. Vamos lá, oi, Júlio. Vem Jean Carlos, com a canhotinha preparado para a batida da falta, apenas um jogador formando a barreira do time do Guarani. Preocupação para o goleiro Rafael Martins. Levantamento direto, espalma, Rafael. Jean Carlos, uma bomba na direção do gol. Bom, vamos à terceira proposta. Finalzinho do primeiro tempo, estava 1-0 o Náutico, gol dele, Jean Carlos. E aí o Rodrigo Andrade, cara, dentro da área, mas dá uma cacetada. Grande defesa de Alex Alves, Júlio. E o Guarani tenta a resposta, bola solta para Bidu na grande área, uma bomba. Pra fora, espalma, manda Alex Alves pra fora. Na jogada do Bidu com o Rodrigo Andrade, um canhão. Só pra constar aqui, depois, aos 49, teve um gol do Guarani que foi anulado, o gol do Matheus Ludic. O Bruno Sávio participa 2 vezes e na segunda participação dele, o VAR, ele acabou captando o impedimento do Bruno Sávio, tá? Anulado o gol do Guarani, 1-0 Náutico, vamos pro segundo tempo. Aqui o Guarani tinha empatado, hein? Bruno Sávio, ele mesmo acabou empatando 1-1 e depois a 25, veja bem, o Náutico entra tabelando. Luiz Henrique com Giovani, tão injustiçado aqui, meus amigos. Giovani tabela, Luiz Henrique cara a cara com o Rafael Martins. E vem o time do Náutico, domina, tabela boa, Luiz Henrique de frente pro gol, bateu, espalma, Rafael Martins, de frente pro gol, jogador do Náutico. Para em grande defesa de Rafael Martins, hein, Marcos Luiz? Muito bem colocado o goleiro Rafael Martins da equipe do Guarani. Agora foi um chute a queima-roupa, hein, Júlio? E depois ali o Carlão estava perto e literalmente salvou a equipe do Guarani. Com essa descritiva do Marcos Luiz, encerramos o nosso quadro para deixá-lo à vontade para perguntar-lhe qual a defesa do jogo. Esse cara aí tem futuro. Tem futuro. Esse tal de Marcos Luiz aí tem futuro. Mais ou menos, Joelson? Viu? Trairagem do Joelson. Ô, Edu, eu vou ficar... Você sabe que sempre que eu faço a análise da defesa do jogo, eu analiso a defesa mais difícil, né? Com o grau de dificuldade maior. Pra mim, sem dúvida nenhuma, aquele chute do Rodrigo Andrade, né? Na defesa aí do Alex Alves, que é bom goleiro. Os caras eram do Bragantino, depois ficou no Red Bull, aí foi lá pro Náutico. É muito bom goleiro o Alex Alves. Pra mim... A defesa do jogo mais difícil, com um grau de dificuldade mais alto, foi essa defesa do Alex Alves no chute do Rodrigo Andrade. Muito bem. Júlio Nascimento participando conosco também, narrou aqui Náutico e Guarani 1-1. Se narrou, tá prestando mais do que atenção, né, Júlio? Pela intensidade do chute. Né? Você concorda com o Zorzin? Concordo. Ou tem uma outra opção? Eu concordo. Apesar daquele X, né, do Rafael Martins ter sido uma defesa importante também, é uma defesa difícil. Eu gostei muito dessa defesa do Alex Alves. Foi um chute imprevisível do Pinheiro, do Rodrigo Andrade. Ele foi bateu na trave? Eu perguntei pra você na hora, porque... Não, depois eu vi o lance aqui no intervalo, não bateu na trave, não. Foi direto pra escanteio, no reflexo. Puro reflexo, defesa difícil. E o Júlio falou uma coisa importante, né? Que às vezes o goleiro acaba sendo pego de surpresa. Né? O Rodrigo Andrade deu um corte e de repente bateu. E ele estava bem posicionado e ligado no lance, fez uma bela defesa. Bom, e a defesa do jogo foi essa, 47 primeiro tempo, poderia ali ser o empate do Guarani e Júlio Nascimento narrou assim. E o Guarani tenta a resposta, bola solta para Bidu na grande área, uma bomba! Pra fora, espalma, manda Alex Alves.
Alves pra fora. Na jogada do Bidu com o Rodrigo Andrade, um canhão. Uma bomba. E teve um desvio no meio do caminho. Teve um desvio, Marquinhos. Desvio sim, Júlio. Chute forte do Rodrigo Andrade. Escanteio, Andrigo já tá perto da bola. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tem paredes em HD com o melhor preço de Campinas e região. Vai lá, confira na Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para melhor atender você. Procurou? Achou fácil. Chame no Zap 3307-4179. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. Supermercado Taquaral, o melhor para a sua economia. Preços baixos, muito mais variedade e qualidade de produtos. Aproveite ofertas para cliente Taquaral Mais. Cerveja Eisenbach 350ml, 2,99. Contra filé, nosso bife, peça vácuo, 39,95 kg. Picanha, subbife, peça vácuo, 59,95 kg. Ofertas válidas até dia 12 de setembro. Compre online e receba em casa. Supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Gabarito do jogo. Olha, antes do gabarito, Marcos Luiz, faltando 13 dias para o derby. Guarani agora tem terça-feira o CSA, né? Se não me engano. Às 4 da tarde, no Brinco. Isso. E aí depois jogará o derby no dia 17, às 9h30 da noite, Edu. Em termos de cartão, como é que nós estamos? Aí tem o... Tem o Eliel, que estava no banco, pendurado. O Carlão. O Carlão pendurado e o Lucão do Break. São jogadores que estavam pendurados. O Regis já voltou, entrou no segundo tempo. Hoje até foi uma pergunta do Júlio, né? Se o Rodrigo Andrade tinha tomado o cartão, mas o Rodrigo não está pendurado. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado no jogo desta terça-feira aí, né, Edu? Quem tomou o cartão amarelo foi o Bidu. Mas o Bidu não estava pendurado. Não está pendurado. Não, o Bidu não. Departamento médico tem Eduardo Persson, já Todinho, naquela fase de transição, Júnior Todinho, Eduardo Persson e o Matheus Ludwig. Não, Diogo Matheus, lateral direito. Isso, é que é tanto Matheus, né? Diogo Matheus, Matheus Ludwig foi o que jogou como titular. Diogo Matheus é o que está em tratamento médico. Deixa eu ver o que mais. Esse lateral direito que chegou aí. Samuel Santos. Que o Júlio até deu risada agora, né, Júlio? Salomão para Samuel foi brabo, hein, rapaz? Que isso. O que tá pendurado é episódio da comissão técnica, né? Tá toda ela. Não, mas todos começam com sapo, tá tudo certo. Mas, Gleg, dá uma olhada, ó. Sexta,
né? Tava concentrado pro jogo de hoje. Uma sede absurda, tive que ficar piano. Agora Não tá deu uma fervendo. molhadinha. Não, agora tá fervendo. Mas você já teve Passat TS, Gleg? Já. Pô, uma vez eu tinha um TS, fui subir da Baixada para São Paulo, ferveu umas 30 vezes o carro. Nossa senhora. Entendeu? Mas eu tô é igual melhor aquele O Passat. radiadorzão tá... Nossa senhora. Você imagina eu. Deus do céu. Mas é melhor do que aquele Opala que encavala com câmbio em cima. Né? Você tem que descer toda hora, abrir o capozão e desencavalar. Isso que quando você conseguir, senão você tinha que dar umas pesadas assim, né, Edu? Não é fácil não. A moçada hoje reclama de boca cheia, viu? Vamos então ao gabarito, 19h45. Jorzinho, eu quero saber de você qual é o conceito aí do jogo, melhor primeiro, segundo tempo, Náutico 1, Guarani também 1. Qual foi o seu conceito aí? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Olha, Edu, o jogo pra mim foi regular, né? E um pouquinho melhor o segundo tempo. O primeiro tempo eu não gostei, tecnicamente muito ruim. Então, jogo regular, melhor o segundo tempo. Truncado. Primeiro tempo truncado. Truncadíssimo, né? Não sei o que acha, Júlio Nascimento. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Deu pra decorar, Júlio Nascimento? Deu pra decorar, sim, do regular o jogo, né? Também acho que o primeiro tempo foi melhor, inclusive o Guarani com boas chances no primeiro tempo, não aproveitou. Mas a queda de produção, principalmente do lado físico do segundo tempo, atrapalhou um pouquinho, né? As nossas expectativas de um duelo de dois postulantes ao acesso, né, Edu? Muito bem, olha, Rafael Martins, o goleiro do Guarani, o Jorginho, é o seguinte, a defesa que ele fez aí a 25 segundo tempo, né, em que o Luiz Henrique ficou cara a cara com ele, entrou tabelando e tal, essas e outras aí que nós colocamos também, agora ele faz uma cerinha, né, gosta de um teatro, de uma cera e tal, e por detrimento disso, o Alex Alves também, o jogo 5 minutos a mais, depois 6 minutos a mais. Fazer cera assim, eu não posso falar nada porque eu fazia muita cera também. Quando o jogo tava difícil, você tinha que dar uma segurada. O crime já prescreveu, pode já prescreveu, confessar, né? Já pode confessar, não tem problema. Inclusive hoje, depois da partida lá, o pessoal, você tá fazendo cera, velho? Pô, nós tava com um a menos também, pô. Fumagalli foi expulso, né? Mas olha, Edu, o Rafael Martins, eu percebo, assim, na fisionomia dele, uma certa desconfiança dele mesmo, sabe? Meio assustado, parece. Em alguns lances ali, né? Ele é bom goleiro, tecnicamente. Eu gosto do Rafael. Aquela queda dele colocando a mão no adutor, né? Uma hora, Marquinhos, se tiver condições, aí se perguntar pra ele, você tem alguma coisa crônica nesse adutor? Assim, parece que a gente tá meio que na sintonia, porque eu fiz essa pergunta pro Daniel Paulista na coletiva de hoje. Olha, nós não tínhamos falado nada. Pois é, então você vê como é que a gente pensa mais ou menos igual. Então eu quero ver o que o Daniel Paulista vai responder sobre essa pergunta que eu fiz do Rafael Martins. Exatamente. Então, Edu, ele mostra, não sei se é um desequilíbrio emocional. Naquela partida que ele foi expulso contra o Coritiba, lembra que ele deu um pontapé no cara? Ele já tinha recebido a falta e aí deu um pontapé no jogador do Coritiba, foi expulso. Quer dizer, essas coisas, o cara é profissional, pô, né? Tem que ter tem que ter uma postura diferente. O cara é goleiro do Guarani Futebol Clube, né? Eu acho que ele precisa mudar um pouco essa postura dele. Em alguns momentos faz uma cara ali, parece que ele tá chorando, sabe? Uma coisa esquisita, estranha, né? Isso, às vezes, traz uma certa desconfiança pro torcedor, né? Pra quem tá assistindo. Mas ele foi bem no jogo, tá? Não comprometeu, né? O gol, eu achei que ele poderia ter ficado no gol, tá? Ele não errou no lance. Mas a bola metida pro Giancarlo, já que ele não dá pra ir lá pra uma disputa, que ele não tava adiantado, né? Pra chegar junto antes da batida. Pô, você tá vendo que o cara vai chegar primeiro. Aí você abandona a linha de gol, né? Aí é praticamente que dá o gol pro adversário. Poderia ter ficado. Ele viu que o Giancarlo ia ganhar, segura, né? Protege, dá tempo de um zagueiro chegar ali para tentar atrapalhar. A batida já é diferente, né? Porque o cara tem que saber tirar do goleiro. Era uma bola em diagonal, não. Ele saiu, né? A bola no domínio do Giancarlo, ele só tocou por baixo, né? Mas eu vou dar um conceito regular. Ele fez uma boa defesa lá no segundo tempo, teve 2 intervenções no primeiro tempo também. Então o conceito pro Rafael é regular, Edu. Ô, Júlio, essa é pra você. Você narrou, atento a todos os lances. Matheus Lutic, lateral direito. Esse menino vai fazer 21 anos em dezembro. Se Fiore Giliotti fosse vivo, o moço de Palmitos, torcida brasileira. Palmitos, Santa Catarina. Ele fez o gol que foi anulado nos acréscimos do primeiro tempo, né? Agora, tem um lance que a TV reprisou. Tava 1-0 pro Náutico. Foi no primeiro tempo esse lance. Que ele teria feito um pênalti. Eu não sei se você, o que achou, não foi comentado, que foi um lance rápido, desapercebido, e foi mesmo.
assim, em tempo normal, tempo assim, ao vivo ali, não deu para perceber. Depois a câmera mostrou, né? Teve esse lance aí, não sei se você se lembra. E como é que foi seu gabarito aí, o seu conceito por Matheus Ludick? Pois é, o Edu, acho que o lance inclusive foi envolvendo o Giovani, né? Eu acho que o Giovani estava envolvido no... Ele entrando na área, sim? Isso, nesse lance. Pois é, eu acho que a gente precisa sempre lembrar, né, sobre a utilização do VAR e confiar também no recurso do árbitro de vídeo. Eu acho que as decisões hoje foram corretas. Alguns lances, de fato, são interpretativos, mas nesse caso o VAR não entra em ação. Teve um lance aí também do Giovani envolvendo aí o Matheus Ludick, depois um embate contrário. Eu achei que a decisão do árbitro nas duas situações, as decisões foram corretas em seguir o jogo. Inclusive no lance do gol anulado, também tinha um pouquinho de dúvida sobre qual momento o Bruno Sávio esteve impedido. Depois com o replay do que avaliou o VAR, deu para entender um pouquinho melhor sobre essas decisões. Então acho que a arbitragem passa com notas ali 5, 6, né? Num consenso geral, né, aquela aprovação raspando, né? Foi uma arbitragem boa pro jogo de hoje. Muito bem, ô Jorginho, vamos à dupla de zaga aí, Thales e Carlão. O Thales saiu no finalzinho, o Thales fez um corte providencial a 37 do segundo tempo, né? Alguns aqui reclamando do Carlão, qualidade técnica e tal, vamos lá. Thales e Carlão, o que você achou? No lance do gol, tava um pouco desorganizado ali a linha de defesa, né? Mas não era só o Carlão e o Thales, não, todos, Bidu, né? O próprio Ludick também, que é o jogador que estava por trás ali na hora em que o Bruno Sávio perde a bola. Eu vou dar um conceito regular para os dois. Acho que não comprometeu, né? O Thales sempre muito firme. O Carlão ainda voltando, né? A gente percebe que um pouco sem ritmo, mas é bom zagueiro, né? Ele fez uma dupla legal com o Thales aí lá no começo. Teve a contusão, tal, tá voltando. Importante ter jogado os 90 minutos. Então, Edu, conceito regular para os dois. Eu acho que diante da circunstância, né, o Náutico atacou pouco depois na segunda etapa, após ter perdido o jogador expulso, mas sempre firme ali, ditando o Thales, o jogador que sai um pouco mais, né, para tentar uma jogada um pouco mais aguda, mas foi bem, não comprometeram, regular. Olha, lá no Bainão, em Belém, Remo e Botafogo 0-0, estamos a 23 do primeiro tempo. E aí, Julião, o que você achou de Carlão, Thales e Carlão, a dupla de zagueiros? Gostei muito do Carlão, primeiro tempo dele, né? Foi uma partida muito segura. O Carlão venceu quase todos os duelos. E o que eu gosto um pouquinho no Thales, Edu, é a saída dele, né? Ele colabora um pouquinho na construção do jogo. Não acho que eles tenham comprometido defensivamente, não, no gol do Náutico. A culpa foi bastante do Bruno Sávio e do Bidu, que a gente fala daqui a pouco. Então, boas atuações de Thales e também Carlão. Vamos lá, o Jorginho, Bidu no lance do gol do Jean Carlos, lá embaixo, Jean Carlos lançado, cadê o Bidu? Tava botando, correndo, Jean Carlos livre, tudo bem que o erro começou no Bruno Sávio, contra-ataque, o passe do Giovani para o Jean Carlos, né? Abrindo do outro lado para o Jean Carlos, em diagonal, mas o Bidu estava atrasado, a cavada que o Bidu deu para o Andrigo a 22 do segundo tempo, o Andrigo acabou chutando cruzado, não tinha um pezinho para empurrar, e o Bidu foi amarelado nos acréscimos, perdeu o tempo da bola, teve aí uma falta lateral. O Bidu, como é que foi? Participou do lance do gol, né? Tava mal posicionado. Precisa ter um pouco mais de organização, claro. Eu sempre peço muito aqui, aliás, eu pedia isso durante a partida, a participação dos laterais, né? A chegada à frente. Mas isso tem que ser tendo uma leitura, né? Você vê, o Bruno Sávio tava com a bola, o Bidu tava à frente da linha da bola. Quando o Giancarlo percebeu, ele já abriu ali, Giovani rouba essa bola e automaticamente já faz o Giancarlo na cara do gol. Então você tem que ir sempre por trás, não é que é desconfiar do seu companheiro, não é nada disso, mas você precisa ter organização para que não aconteça o que aconteceu. Eu acho que ele foi, sim, participou do lance do gol negativamente, né? Mas fez uma partida normal, teve esses lances aí, o segundo tempo melhorou, participando um pouco mais de jogadas de ataque, linha de fundo, recomposição. Vou dar um conceito regular pro Bidu, Edu. Vamos lá, Julião, vamos com os volantes. Bruno Silva, capitão do time. Olha, olhando assim, não me lembro dele pelo menos errar um passe, incrível, né? Tudo bem que ele dá uma recuada, recompõe e tal,
Não sei como foi defensivamente. Bruno Silva jogou o tempo todo. Oi, Juliano. Até comentei com o Marquinhos no começo da transmissão, Edu, que eu estava sentindo o Bruno Silva um pouco abaixo do que a regularidade dele, né? Justamente porque ele estava se omitindo um pouco do jogo e isso acaba prejudicando um pouco a construção ofensiva do Guarani. Não gostei do começo, dos 25 minutos iniciais do Bruno Silva. Depois ele acabou se encontrando no jogo. O segundo tempo ele foi mais participativo. Conceito bom pro Bruno Silva, né? Defensivamente ele cumpriu o papel dele e ainda foi um desafogo na parte ofensiva. Ô, Jorginho, Rodrigo Andrade, ele foi a defesa do jogo, né? 47 acréscimos, primeiro tempo, um chutaço dentro da área, grande defesa do goleiro para escanteio. Depois ele saiu no segundo tempo a 22, saiu por uma questão técnica, para a entrada do Regis, não é isso? Tática, exatamente. Perdão, tática. Porque o Guarani estava 1-1, o jogo 1-1, jogando com a mais. Então ele saiu para o Regis poder jogar junto com o Andrigo, tá aquele babado todo. Rodrigo Andrade, como foi? Eu teria feito essa substituição também. Aliás, eu dizia no intervalo, inclusive, né? Para a entrada do Regis. Mas o problema é que ele estava jogando num setor do campo ali que em alguns momentos a gente percebia uma certa liberdade, justamente pelas duas linhas do Náutico estarem muito compactadas e linha baixa, né? Então ele tinha essa liberdade, evoluía algumas jogadas. Ele fez um jogo, assim, regular, Edu, porque o setor dele aí, após a expulsão, não teve tantos problemas, né? O Náutico vinha mais pelos lados, uma espetada do Giancarlo numa diagonal, né? Muito pouco ali. Por isso a mudança eu teria feito também. Mas não foi técnico, não estava mal no jogo. O Rodrigo Andrade é bom jogador. Teve esse lance aí que quase que ele faz o gol no primeiro tempo. Segundo tempo muito truncado, né? A bola... mas ele não comprometeu. Então o conceito regular para ele. Aqui Náutico Guarani foi 1-1. Vamos para o Andrigo. Vou precisar de vocês dois aí. Começando com o Júlio Nascimento. O Andrigo que quase fez um gol, que o Bidu deu uma cavada para ele a 22 segundos do tempo. O Andrigo entrou lado esquerdo de ataque, aí chutou cruzado. Aqui não tinha ninguém, conforme eu disse, para dar uma empurrada. E o último lance do jogo foi dele, Julião, porque 49 acréscimos. Ele pega a sobra, dá uma limpada e bate, raspou. Andrigo jogou o tempo todo. Caiu no pé esquerdo, né? Meio desequilibrado. Acabou errando o alvo o Andrigo, mas por muito pouco não fez o gol da virada do Guarani. É um jogador até que a gente sempre comenta que não vem rendendo o mesmo do Campeonato Paulista. Mas hoje acho que o Andrigo não se omitiu do jogo, não. Se apresentou pro jogo. Quando o Regis entrou, teve uma dinâmica diferente. Eu vou dar um conceito regular pro Andrigo, porque ele não conseguiu se destacar nas jogadas ofensivas. Mas não acho que ele tenha ido mal não, Edu. Muito bem, e Andrigo, hein? O que você achou, hein, o Zorzinho? Esses dois lances que eu relatei, essas e outras. Muito marcado, né? Jogou no setor ali. Eu, inclusive, dizia, por isso a entrada do Regis, para tentar dar um pouco mais de volume ali no setor, para que pudesse criar. Teve algumas chances ali, mas muito marcado o Andrigo. Mas eu percebi uma coisa nele, né, Edu? Flutuando ambos os lados, ele não vinha fazendo isso nas últimas partidas, né? Arrematando de fora da área, mesmo ainda a gente percebe que falta um pouco de pontaria, né? Ele sempre chuta muito bem, ele tem um arremate bom de fora da área, mas hoje não foi tão legal. Mas eu gostei da movimentação e também estava muito marcado. Conceito regular por André. Vamos lá, Bruno Sávio. Existe de herói a vilão, né? Ele primeiro foi vilão, depois foi para herói. Bruno Sávio, até ele mesmo confessou para a TV, né? Dando entrevista, realmente o falhou. No gol do Náutico, ele perdeu uma bola que deu um baita contra-ataque, né? O Bruno Sávio, e foi ele que fez o gol de cabeça. Não foi um gol tão simples assim. Júlio César cruzou, ele tinha dois na marcação, ele teve que subir, girar com o corpo, ajeitar, pensar rápido. Não é tão simples assim fazer esse gol, Jorginho? Não é. Foi muito bem no lance do gol, Bruno Sávio. E ele teve a leitura, ele percebe, né, que como o Lucão do Break estava na área ali, o pessoal, os dois zagueiros ficam preocupados, né? Esse cara aí tem que marcar, né? E aí vacilaram ali, ele penetrou, entrou entre os zagueiros ali, fez uma bela cabeçada. Agora, o primeiro tempo ele foi muito mal, né? O primeiro tempo o Bruno Sávio realmente... Eu, inclusive, dizia que seria uma das opções para tirar do time também, no intervalo. Foi muito mal o Bruno Sávio, perdeu aquela bola, não evoluiu jogadas, né? No lance que o Ludwig faz o gol ali, ele ficou disperso, né? Ficou parado ali, a jogada acontecendo, ele parado, né, Edu? Então, não gostei. Mas assim, pelo segundo tempo, que ele melhorou, fez o gol,
eu vou dar um conceito regular pro Bruno Sávio. E você lembra, Júlio, que no primeiro lance, logo no comecinho, o Bruno Sávio foi dar uma letra, foi pra lateral, não foi pra ninguém. Sim, tava desentrosado com o Matheus Ludic, né? O Matheus Ludic fez a passagem no corredor, o Bruno Sávio tentou um lance de efeito. Foi um primeiro tempo muito desligado. Ele se redimiu com o gol, Edu, mas eu não gostei muito da atuação do Bruno Sávio, não. Claro que não dá pra dar uma abaixo de regular, porque ele fez o que o atacante é pago pra fazer, que é bola na rede, bola na casinha. Mas um primeiro tempo muito ruim do Bruno Sávio. Então, no geral, regular. Oi, Marcos Luiz, por gentileza. Sim, Edu, vamos aqui começar a entrevista com o técnico Daniel Paulista. Primeiro, boa noite, né, Daniel? Gostaria que você falasse exatamente sobre esse resultado do Guarani. O empate fora de casa, empatar é sempre importante, desde que o Guarani faça a lição de casa na próxima partida no Brinco contra o CSA, terça-feira. Gostaria que você falasse sobre esse assunto e também, até uma questão que eu abordava com o Gleger outro dia, sobre o Rafael Martins, goleiro. Todas as vezes que o Rafael tem um choque com o adversário, ele cai, né, coloca a mão na virilha. Ele tem uma contusão ou já é algo do jogador, é um vício, Daniel? Não, assim, ao meu conhecimento, não tem nenhum tipo de lesão. Agora, o jogador jogando no alto nível que todos jogam, né, na intensidade que o jogo exige de cada um dos atletas, alguns desconfortos são naturais durante a partida, principalmente com a intensidade que se joga, né, da força que se aplica para se bater na bola, para a intensidade dos movimentos. Ele pode ter sentido algum desconforto nesse sentido, mas a princípio não é um jogador que preocupa para a sequência. Com relação ao jogo, é lógico que a gente sai daqui porque trabalhamos para vencer, mas assim, diante das circunstâncias do jogo, mesmo tendo um jogador a mais, a gente acabou tomando um gol e isso dificultou muitas ações, porque o Náutico se portou muito atrás e mesmo assim a gente teve um volume de jogo no segundo tempo interessante, conseguiu empatar, conseguiu criar oportunidades para virar. Infelizmente não fomos eficientes nessas bolas que conseguimos criar e saímos daqui com empate. Pela dinâmica da partida, é um ponto que a gente faz fora de casa contra um adversário direto nessa briga, apesar do adversário ainda se estar na nossa frente, mas como você disse, a gente agora tem que se voltar às nossas forças na recuperação dos atletas, para que terça-feira dentro de casa a gente possa fazer uma partida equilibrada, uma partida consistente como fizemos contra o Operário e tentar fazer uma vitória que com certeza, juntando com esse empate, a equipe vai voltar a crescer para as melhores colocações na classificação. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. Você teve um jogo aí com grande exigência física por parte do Guarani, né? Um jogo de muito contato e que exigiu muita velocidade e intensidade. Como é que vai ser trabalhar essa equipe para o jogo de terça-feira, sendo que o intervalo entre um jogo e outro é muito curto? São situações que a gente enfrenta, né, nesse calendário que se faz. A gente ficou 10 dias entre um intervalo entre um jogo e outro, aí joga 2, aí vai ficar novamente 10 dias. Poderia ter espaçado um pouco mais essas partidas, mas infelizmente a gente não controla esse tipo de situação, até porque jogamos hoje no sábado à tarde aqui em Recife, num calor forte, e já vamos jogar na terça-feira às 4 horas da tarde. Então, assim, é um tempo muito curto. Vamos procurar recuperar os atletas, fazer uma avaliação de como esses atletas vão estar na segunda-feira para começar a pensar na melhor formação para o jogo, já que vamos enfrentar uma equipe que está iniciando um trabalho com um treinador que voltou ao seu clube, que conhece os atletas, já fez uma boa partida contra o Vila Nova, uma dificuldade muito grande, são jogadores de qualidade. E a gente tem que procurar, dentro de casa, fazer o mando de campo, como fizemos contra o Operário, para que a gente possa continuar nessa briga pelas primeiras posições, e é o que a gente vai fazer a partir de agora. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. Jogo muito truncado no primeiro tempo e somente após ter sofrido o gol, o Guarani parece ter acordado, tomando conta das ações do jogo, aproveitando a vantagem de estar com um homem a mais em campo. Na sua opinião, o Guarani tem mais dificuldade quando joga com um time que não permite o andamento da partida, fazendo muitas faltas? Olha, eu acho que o jogo foi extremamente equilibrado, como você mesmo disse, até a expulsão. As duas equipes tendo confrontos muito individualizados, um jogo de muita força física, de muito contato, que é uma característica da equipe do Náutico, e isso dificultou, lógico, as nossas ações, principalmente as ações ofensivas, mas também nós não deixamos também o adversário criar. O Náutico, de uma maneira geral, na partida,
levou muito mais perigo nas bolas paradas pela iniciação do seu batedor, que é muito boa, haja vista que o Náutico fez já inúmeros gols nesse ponto, e a gente se portou muito bem nessas bolas paradas e conseguiu bloquear tanto as bolas paradas quanto o próprio jogo do Náutico. Quando tivemos um jogador a mais na expulsão, a equipe teve um momento de desequilíbrio, de desencaixe numa saída de bola que erramos coletivamente, tanto na melhor escolha também quanto na questão de posicionamento, e acabamos cedendo o gol para o adversário, e o adversário se portou durante praticamente todo o segundo tempo muito defensivo, mas a equipe foi para cima, a equipe criou inúmeras oportunidades, teve volume de jogo, conseguiu o empate, poderia ter conseguido a vitória, mas infelizmente não fomos capacitados, não fomos eficientes, principalmente no último passe, na última finalização. Tivemos algumas cabeçadas, algumas bolas de frente na frente da área para finalizar, e pecamos nesse momento, mas temos que tirar como aprendizado, seguimos na caminhada nesse campeonato extremamente difícil, pontuar que nós enfrentamos uma grande equipe, uma equipe também que vai brigar e está brigando desde o início junto com o Guarani pelas primeiras posições. Tem um trabalho aí de 3 jogos com o Chamusca de invencibilidade. O Náutico respondeu às derrotas que teve sequenciais aí num curto espaço de tempo, e conseguimos levar um pronto para casa. Vamos seguir trabalhando, agora temos um jogo duríssimo contra o CSA, vamos procurar reunir forças para fazer uma bela partida e tentar buscar mais uma vitória dentro de casa. Pois não. Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, foram 14 finalizações do Guarani contra 6 do Náutico. Na sua avaliação, faltou caprichar um pouco mais para que o Guarani conseguisse trazer os 3 pontos, conquistasse a vitória? Não, faltou. É um dos pontos que a gente, infelizmente, deixou a desejar. Nós criamos, como você mesmo disse, são mais que o dobro de finalizações que o adversário. Essas finalizações muito fruto até após a expulsão do jogador do Náutico, haja visto que o segundo tempo nós fomos superiores ao adversário, jogamos no campo do adversário, criamos as oportunidades, mas pecamos nas finalizações, no último passe, talvez na melhor escolha, situações que acontecem no futebol. E num jogo tão truncado, de tão força física, os detalhes são extremamente importantes, e nós, num momento de desequilíbrio, falhamos e deixamos o adversário criar talvez a única oportunidade clara de gol de enfrentamento do nosso goleiro, e que acabou abrindo o placar, e nós fizemos o empate, mas nas outras oportunidades que tivemos, infelizmente, deixamos a desejar. Temos que continuar trabalhando, focar, que precisamos melhorar, principalmente nesses detalhes que são extremamente capitais, principalmente em jogos tão equilibrados como foi a partida de hoje. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Daniel, foi um jogo mais truncado do que vocês imaginavam, principalmente na primeira etapa. Foi um jogo em que a marcação esteve muito forte e foi até difícil de jogar? Foi um jogo. Nós esperávamos esse jogo de muito contato físico, de muito confronto individual, até pela característica do Náutico de brecar muito o jogo de seus adversários, principalmente quando joga aqui dentro dos aflitos, e essa foi a tônica, principalmente a do primeiro tempo. Poucas oportunidades criadas, né? Muita marcação, muito contato físico, alguns chutes de fora da área, mas assim, nada que tenha sido criado, tanto do próprio Guarani quanto do próprio Náutico. E após a expulsão, o jogo se abriu, né? Nós vacilamos num momento ali de desequilíbrio e propiciamos ao Náutico talvez a sua única oportunidade com a bola rolando, e eles foram muito felizes nessa conclusão. Depois viveram de bolas paradas, que também levaram perigo, mas a equipe esteve bem postada. O trabalho que nós fizemos durante a semana foi muito eficiente para que a gente pudesse cortar todas essas bolas que o Jean Carlos coloca dentro da área, que são bolas extremamente perigosas. E no segundo tempo a equipe do Guarani se soltou mais, já visto pela superioridade numérica que tinha na partida, né? Jogou mais em amplitude, rodando a bola com mais dinâmica e ritmo de bola, e conseguiu criar as oportunidades que criou. Mas infelizmente só fizemos um e saímos daqui com um empate. Temos que melhorar nesse ponto, mas não podemos esquecer novamente, né? Enfrentamos um adversário capacitado, um adversário que também está brigando aí pelas primeiras posições, e quando você não joga talvez da maneira como gostaria e previa,
o importante também é você voltar para casa com um ponto, e esse ponto pode ser extremamente importante lá na frente, nessa briga tão competitiva e tão equilibrada que está sendo a parte de cima da tabela. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Daniel Paulista, boa noite. Gostaria que você falasse da atuação da sua equipe, especialmente no final do jogo, onde a equipe criou muito, não conseguiu aproveitar o fato de estar com um jogador a mais, mesmo assim conseguiu um ponto importante, mas queria que você falasse do volume de jogo que a sua equipe teve ao final da partida. Não, com respeito ao volume, a intensidade do segundo tempo, principalmente na criação das jogadas, foi em função do desequilíbrio numérico, né? E a equipe teve um pouco de paciência, teve a tranquilidade de circular a bola de um lado para o outro e tentar encontrar o melhor espaço, mas infelizmente no momento decisivo, no último toque, na última finalização, talvez faltou o capricho que a gente poderia ter talvez saído daqui com um resultado diferente do que o empate. Mas são coisas que acontecem, o adversário também teve méritos, o sistema defensivo do adversário conseguiu em alguns momentos bloquear as nossas ações, voltamos para casa com um ponto, e esse ponto pode ser importante lá na frente nesse equilíbrio que está sendo as primeiras colocações da competição. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Boa noite, Daniel Paulista. Guarani teve mais uma vez a maior posse de bola, né? Mesmo antes da expulsão, o Guarani vinha controlando o jogo. E um descuido acabou levando o gol. Apesar de jogar bem fora de casa, na sua opinião, quais os pontos que o Guarani precisa melhorar para matar as chances criadas? Não, precisa, tirando como exemplo o jogo de hoje, não falhar nos momentos decisivos, e não, mesmo com o jogo, quando tivemos um jogador a mais, não pode haver o desequilíbrio que houve, principalmente na jogada do gol adversário, né? Nós propiciamos a ficarmos expostos naquele momento, e essa falha coletiva ela precisa ser corrigida para que isso não volte a acontecer, e a gente ser um pouco mais decisivo, né? Finalizar mais, até haja visto que até o momento da expulsão, tanto o Náutico quanto o Guarani criou pouco, né? Conseguiu se desvencilhar pouco da marcação imposta pelas duas equipes, mas tínhamos essa estratégia que com o desenrolar da partida os espaços eles iam começar a acontecer, até porque o Náutico ia começar a se expor mais, e a gente poderia, principalmente no segundo tempo, se tivéssemos ainda em vantagem, em igualdade numérica, e a igualdade também no placar, a gente poderia levar vantagem. Mas infelizmente as coisas mudam com o decorrer da partida, a expulsão foi determinante, depois o gol do adversário, mas de uma maneira geral a equipe no segundo tempo foi para cima, criou boas oportunidades, empatou o jogo, poderia ter virado. Lógico que sabemos que temos situações a corrigir, que sabemos que temos condições a melhorar, mas voltamos para casa com um ponto que pode ser extremamente importante, já visto que nós tivemos tanto no Operário quanto hoje, 2 adversários diretos aí nessa briga pelas primeiras colocações, e hoje um jogo fora de casa, onde agora a gente tem que reunir forças para enfrentar o CSA, um jogo extremamente difícil, mas que temos que tentar buscar a vitória, que vai ser extremamente importante para que a gente possa crescer novamente na competição. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. Guarani hoje mais uma vez toma um gol de contra-ataque, quando o time está saindo para formar o ataque e perde a bola e a zaga não está bem postada. Isso é circunstância do jogo, ou o Guarani realmente faltou um pouquinho de atenção na hora do gol do Náutico? Acho que as duas coisas. Eu acho que a gente não estava equilibrado naquele momento. Perdemos um pouco a organização, talvez pelo desequilíbrio numérico e o desencaixe de marcação. Isso não pode acontecer, né? Deu uma tranquilidade ao adversário, porque a expulsão tinha acabado de acontecer, a gente normalmente iria crescer dentro da partida pela vantagem numérica, mas o gol dificultou muitas coisas para o nosso lado. Mas a equipe teve uma postura psicológica muito boa para correr atrás do resultado, buscou o empate, poderia ter buscado a vitória. Infelizmente não fomos talvez merecedor desse resultado, mas levamos para casa um ponto num jogo extremamente equilibrado, num jogo de 2 equipes fortes nessa campanha da Série B, e seguimos trabalhando agora em busca, já visando a próxima rodada contra o CSA. Eduardo Martins, Portal Hora Campinas. Boa noite, Daniel. Hoje o Bruno Sávio foi um dos destaques do Guarani, ele garantiu o gol de empate da equipe e também chegou a 8 gols na temporada, se tornando o artilheiro do Guarani
na temporada 2021. Queria que você falasse um pouco sobre a atuação dele no jogo de hoje e a importância do Bruno Sávio nessa equipe do Guarani. Olha, um atleta como todos os outros, vem tendo um bom rendimento, vem nos ajudando. Eu acho que hoje foi merecedor do gol, teve a qualidade na finalização. Mas, de uma maneira geral, todos os atletas têm contribuído para que a equipe, lógico, esteja com esse melhor ataque na competição. Hoje, mais uma vez, agora assumimos essa primeira colocação, novamente isolada. E temos que continuar trabalhando, continuar insistindo nessa melhora, na evolução individual dos atletas, deixando eles bastante à vontade para que eles possam criar as melhores jogadas, principalmente no aspecto de intuição, no individualismo. Há momentos que tem que chamar a responsabilidade e tentar os dribles, as finalizações, e eles estão tentando isso dentro das partidas. Haja visto as oportunidades que a equipe tem criado, o número de oportunidades que a equipe tem criado, e a gente tem que seguir dessa forma trabalhando para continuar buscando os bons resultados diante da competição. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, como você avalia o Guarani depois do gol de empate, que com mais jogadores ofensivos, buscando gol, com uma atitude mais ofensiva, não conseguiu criar grandes chances e nem chegar ao gol da virada? Obrigado, boa noite. Bom, acho que a equipe criou boas oportunidades, teve situações que poderia ter caprichado melhor. Eu acho que nós erramos na execução final, mas as oportunidades elas foram criadas. Nós tivemos inúmeras cabeçadas, chutes ali da entrada da área, até mesmo de dentro da grande área, e infelizmente pecamos nesse aspecto. A equipe teve uma evolução ofensiva, haja vista que após a superioridade numérica nós encontramos mais espaço para que essas oportunidades pudessem ser criadas. Fizemos algumas substituições também em virtude de tentar melhorar esse aspecto ofensivo, haja vista que no nosso entendimento, principalmente na questão da troca do Rodrigo para a entrada do Regis, no momento que nós entendemos que talvez o Rodrigo tenha sentido um pouco o desgaste da partida, o próprio Júlio também sentiu o desgaste da partida, a gente tentou dar uma movimentação maior, com 2 meias de criação, com o Sávio jogando mais por dentro no lugar do Lucão para ter um pouco mais de mobilidade, ter o Alan e o Maxwell com um pouco mais de fôlego, tanto para ajudar na hora defensiva, mas também para contribuir no aspecto ofensivo. Com a chegada do Bidu, com a chegada do Ludic, criamos as oportunidades, mas infelizmente hoje nós conseguimos somente um empate, levamos um ponto para casa num jogo extremamente equilibrado contra um adversário direto, e vamos agora reunir nossas forças para buscar contra o CSA mais uma vitória dentro de casa, que será extremamente importante. Bom, está encerrada então a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista. O Guarani retorna do Recife neste domingo. Daniel Paulista, Edu, treinador da equipe do Guarani depois do empate em Recife, 1-1, Edu. Um grande abraço, viu, Marquinhos? Parabéns pelo trabalho, viu? Um prazer estar ao seu lado. Prazer enorme trabalhar com você, Edu. Um abraço. Eu que agradeço, viu? Grande Marquinhos. E da próxima vez que eu encontrar na Glicério, você já sabe, passou a caminhonete branca, Edu! Chegando em casa, eu vou falar pra uma madreceta. Era o Marquinhos, Luiz. Um abraço, Marquinhos. Alô, Edu, dá um beijo nela lá. Muito obrigado mesmo, viu, querido? Muito obrigado pelo carinho. Vamos lá, senhoras analistas, só para concluir nosso quadro aqui, o gabarito aqui, Júlio César. Júlio César foi eleito o craque do jogo, ele que fez o cruzamento para o Bruno Sávio fazer o gol. Diria o amigo Batista, serpenteou bastante, hein, Jorzinho? Júlio César. Serpenteou. Você sabe que ontem nós estávamos no programa Os Donos da Bola, na tela da Band, e em off eu e o Tigrão falávamos desse jogador. Tá jogando muito bem o Júlio César, participando, né? Ele é um jogador tático importantíssimo. E hoje, pra mim, foi o craque do jogo. Correu, lutou, participou. Pô, o cruzamento que ele faz pro Bruno Sávio, colocou com a mão, né, Edu? Então, pra mim, o craque do jogo mesmo, conceito bom pro Júlio César, um jogador importantíssimo pra essa boa fase do Guarani Futebol Clube. E o Júlio César também fez um cruzamento pro Lucão do break, às 5 do segundo tempo. Fez, exatamente. Comecinho do segundo tempo, tava 1-0 o Náutico ainda. Foi antes do gol, ele deu assistência pro gol, mas ele também, antes, deu essa aí pro Lucão do break. Por falar em Lucão do break, senhor Júlio Nascimento, sim, sua avaliação, Lucão do break foi até 28 segundo tempo, também o Júlio César, lembrando que também saiu a 28 segundo tempo. Lucão do break, o que você achou? Pois é, o Lucão do break teve um começo interessante, né, Edu? Até comentava com o Marquinhos que as jogadas de pivô do Lucão estavam dando certo. Ele estava tendo uma participação muito ativa, né? A gente cobra muito a movimentação do Lucão e ele conseguiu isso nos 20 minutos iniciais.
Mas é claro que essa carga física acaba derrubando um pouquinho do Lucão, né? Ele vai diminuindo o ritmo, vai ficando mais fixo na área e aí vai sumindo mais do jogo. Conceito regular para o Lucão também. Foi um bom primeiro tempo até do camisa 99, mas depois, mais uma vez, apagado. Mas começou com vontade, né, Jogão? Começou entregando muita coisa, né? A gente vê um Lucão do break mais motivado, né? Dividindo. Nossa, Sim. foi... Precisa ser esse Lucão do break de forma mais intensa durante o jogo, né? Não apenas 20, 25 minutos ali entregando muito. Ele precisa ter essa intensidade durante toda a partida, porque aí o Guarani vai ter uma opção muito boa. Contra o Operário, ele foi esse cara no primeiro tempo também. O primeiro tempo do Lucão contra o Operário foi muito bom, depois ele caiu de rendimento. E a pouca chance que tem que fazer. Tem que fazer, de cabeça, tem que marcar. por exemplo, foi a única. Ele é muito perigoso no alto, perigoso no alto. Essa bola levantada pelo lado direito, que chega no Lucão do break, chega sempre com muito perigo. Uma jogada que o Daniel tem que trabalhar mais vezes. Ô, Jorginho, dos que entraram, vamos lá. Os que entraram, eu tenho aqui o Índio, mas foi no final. O Regis entrou a 22 segundo tempo, reaparecendo. Alan Victor e Maxwell. Alan Victor, ele teve 3 chances, hein? Esse menino teve 3 chances. A 33, ele deu uma limpada, serpenteou. O Regis reclamou, é pra mim, não, ele chutou. Não deu em nada. Regis. Esse lance eu me lembro, era pro Regis. Era pro Regis. Uma que ele matou no peito, chutou mascado. A 40 minutos, a 48 de cabeça, né? Também perdeu. Dos que entraram, destaque pra quem, Zorzinho? Olha, o Regis está totalmente sem ritmo, né? A gente percebeu na partida hoje, mas é um jogador importantíssimo pro Guarani. Foi até, inclusive, importante essa entrada para já ir adquirindo o ritmo, né? Mas longe, né, de ser o Regis, tecnicamente falando. Mas é absolutamente aceitável por estar sem ritmo, por ter ficado um longo tempo parado. Agora, pra mim, viu, Edu, eu gostei do Alan Victor. Eu acho que ele é sempre um jogador interessante, um jogador que entra, tem uma voluntariedade, né, tem facilidade no 1 contra 1. Eu acho que de todos que entraram, eu vou dar o destaque pra ele, né, que tentou, criou, lutou. Nesse lance aí eu concordo, ele deveria ter dado pro Regis. Ele limpou, e aí, claro, né, do cara que dá um corte, outro, aí vê o gol, o cara quer, vou fazer um golaço, né? Mas aí acabou sendo travado ali. Se ele rola pro Regis, eu acho que seria a melhor opção. Mas pra mim, desses todos aí, o Alan Victor entrou bem no jogo. Agora, detalhe negativo é pro Maxwell, hein? Mais uma oportunidade e mais um jogo horroroso. Eu acho que o Júlio tá aqui com a gente no estúdio. Quantas vezes você falou o nome do Maxwell, Júlio? Eu lembro de uma jogada dele pela direita que ele recebeu a falta, né? Que ele conseguiu ganhar do zagueiro. Só que aí ele recebeu a falta. E depois, acho que sim, de jogada relevante só. Muito pouco. O Alan Victor é muito diferente, né? O Alan Victor foi mais participativo do que Você vê que eles entraram juntos, né? Então o Alan Victor participando. Por isso que eu dizia, naquele momento, eu falava, olha, tomara que o Maxwell hoje comece a jogar futebol. E infelizmente foi muito mal novamente, Edu. Para finalizar com você, Jorginho, o Daniel Paulista, técnico do Guarani, ele entrou com o Matheus Lutz na lateral direita porque o Diogo Matheus está machucado, o Carlão zagueiro porque o Ronaldo Alves estava suspenso. No mais, vai indo aqui, Andrigo ainda entrando, porque não é ainda o Regis, a vez dele entrar como titular. O Lucão do break foi a opção dele, ao invés de Maxwell, você mesmo disse que não dá, o Júnior Todinho está machucado, até sem ter Alan Victor seria uma opção, não sei. E pelas alterações, a bronca é que o Guarani, a 41 do primeiro tempo, teve uma a mais. Jogador do Náutico expulso, a bronca é essa. Daniel Paulista, o conceito dele. O Guarani, o primeiro tempo foi um jogo muito truncado, né? De muita marcação. O jogo ficou até feio de se ver, né? Não gostei do primeiro tempo. Mesmo com a expulsão, né? Depois teve o gol do Náutico, um erro absurdo de posicionamento. Isso não é treinado, não dá pra colocar a culpa no Daniel. Isso aí o jogador tem que ter a consciência, pô, que foi determinado no vestiário, tem que ser feito. Né? E não é possível que o Daniel falou alguma coisa na beirada do campo, ó, vamos todo mundo para a frente, desorganiza que nós vamos fazer o gol. Não, ele não deve ter feito isso. Isso é o jogador, né? Percebe que tem ali um espaço, percebe, vou aqui, mas aí tem que prestar atenção, tem que estar atento. Né? E com organização, porque isso tudo é determinado durante todo o treinamento da semana, é determinado na pré-eleição, né? Então, não dá para botar culpa nele nisso. Agora, volta para o segundo tempo, o Guarani voltou diferente. O Guarani voltou em cima, né? Encurralando, amassando o Náutico no seu campo de defesa. Mas, Edu, a partir do momento que faz o gol de empate,
Eu acho que aí o Daniel já teria que ter mexido, já botado pressão, sangue novo, porque que nem disse o Júlio. Olha, o Lucão do Brei cansou, o Júlio César, que foi o craque do jogo, cansou, né? O próprio Bruno Sávio cansou também, o Bidu cansou, o Ludic. Jogar no Recife não é fácil. Jogar nos aflitos, então, nem se fale, porque aquele gramado é fofo pra caramba, é pesado, né? O aspecto físico vai pesar. Mas mesmo assim, eu acho que ele poderia ter tido uma mexida um pouco mais ousada, né? Ter empurrado esse time um pouco mais pra frente, ter dado um pouco mais de intensidade, organizado alguma coisa diferente. Ele tira o Rodrigo Andrade e coloca o Regis. Foi a única coisa diferente que ele fez, né? Para tentar dar um pouco mais de superioridade no meio de campo. Mas o Náutico estava com 2 linhas de 4. Aí o que fez o Chamusca? Baixa um pouquinho. Congestiona um pouco mais. E aí ficou pior ainda a situação, né? Então, olha, Edu, só nesse aspecto, eu acho que ele poderia ter, a partir do momento que empatou o jogo, fizesse alguma mudança um pouco mais agressiva, né? Para tentar virar a partida. Só isso que eu tenho que dar relevo, mas o trabalho do Daniel na partida hoje, pela escalação de começo, até pelo resultado, tá? Se tivesse em outras circunstâncias, o 1-1 seria um bom resultado. O torcedor fica chateado, a gente aqui também, porque percebeu que daria para o Guarani vencer o jogo. Tinha tudo para vencer, para virar a partida. Faltou alguns detalhes, faltou um pouco mais de intensidade. Então eu vou dar um conceito regular para o Daniel Paulista na tarde de hoje. Tarde quente lá em Recife, hein, Edu? Então, para você um bom descanso, que o seu dia hoje foi corrido, hein, Greg? Hoje foi sensacional. Foi sensacional. Como é que foi? Foi 1-1? Foi 1-1 o jogo 1-1 lá. também. Zorzinho não teve culpa no gol, o conceito do Zorzinho irregular. Foi Corinthians e Palmeiras, sendo Corinthians do e Corinthians. E que é? Joguei no Corinthians. Que campeonato que é? É a Copa do Brasil Legendas. É um Master. Copa do Brasil Legendas, mas vocês inventam, não? Sensacional. Não, sensacional, espetacular. O melhor de tudo é poder rever grande. Sabe com quem que eu fiquei batendo um papo maravilhoso? Lembra do Narciso que jogou no Santos? Narciso no Santos. Pô, uma baita de uma história de vida. Nós ficamos batendo um papo maravilhoso. Com o Renato, que jogou comigo no Guarani, que estava lá pelo Santos também. Renato, que veio do União Barbarense na época. Exatamente. Anderson Polga, que há muito tempo eu não via, campeão do mundo. O Fábio Braz também, ou seja, Luiz Mário, Fumagalli. Uma delícia, não, Greg? É sensacional. O mais gostoso de tudo é isso, de você estar ali com os amigos, podendo rever, contando as histórias. Sensacional, Edu. Então vai descansar. Grande abraço, Zorzinho. Valeu, Edu. Um abraço a você. Boa noite. Boa noite. Júlio, para encerrar com você, meu querido amigo, Daniel Paulista, o seu conceito, por exemplo, Júlio Nascimento, que narrou aqui. Náutico 1, Guarani também 1. Daniel Paulista por aquilo que escalou, por aquilo que alterou. E aí, Julião? Pois é, eu tô com o Gleger. Conceito regular para o Daniel Paulista. Poderia ter mudado ali um pouquinho do panorama do jogo, né? Quando ele colocou o Maxwell com o Alan Vitor. Mas manteve ali o Bruno Sávio numa situação um pouquinho diferente. Gostei do rendimento do Andrigo com o Regis, os dois atuando juntos. Mas faltou mais agressividade para o Guarani, principalmente com a vantagem numérica. Então, por essa falta de ousadia do Daniel Paulista, mais cedo o conceito dele vai ser apenas regular, Edu. Multimídia Júlio Nascimento. Narrou e comenta, apresenta, faz tudo. Cuida do site Carlos Batista. Um grande abraço. Uma ótima noite, obrigado pelo carinho e pela atenção, hein, Julião? Edu, sempre uma honra. Abraço pra você, sempre acompanhando o amigo. Eu volto segunda-feira aqui na programação da Bandeirantes. Se Deus quiser. Júlio é demais, hein? Meus amigos, final do nosso jogo aberto. Náutico 1, Guarani também 1. Júlio Nascimento narrou, com Zorzinho comentando e reportagens de Marcos Luiz. Nossa equipe técnica, Joelcio Cardoso, Leandro Renato, Gil Kleber e Gilberto Sufi. O nosso muito obrigado. Obrigado, viu, Leandro? Grande Leandro Renato. Meus amigos, então volto na terça. Tem Guarani e CSA na terça, hein? Terça, dia 7, é feriado, às 16 horas, Guarani e CSA. A Ponte joga sábado, 11 horas, em Sete Lagoas, contra o Cruzeiro. Então, meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Na terça eu volto. Terça eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.
interessante é que mesmo machucado, ele viajou para servir a seleção do Equador para, quem sabe, participar da última data FIFA e já voltar para o São Paulo pronto também. Então existe essa expectativa, sim, que o Marquinhos fique à disposição já para o próximo final de semana. Muito bom. Respondido ao nosso mestre Zaidan. Um abraço ao Alex Gordiano, que pergunta se o Davi Luiz vem pro Corinthians ou não. Não. Fechamos aqui o nosso concentração rápido palpite, PDV, Cuiabá e Santos. 1-0 Peixão. Pra mim, 1-1. Soler. 1-0 Santos. Zaidan? Vitória do Santos. Que beleza. Tomara que ganhe para o clima não ficar ruim para o técnico Fernando Diniz. Concentração fica por aqui. Vem aí Rogério Assis e a grande transmissão de Cuiabá e Santos, a nossa jornada esportiva de logo mais. Concentração. Oferecimento. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, com amortecedor HG Nakata, você chega bem. É tudo azul pela frente. Chega mais. Conduscabos é na Elétrica PJ, 36499800, São Paulo. CM Capital, o seu parceiro nos investimentos. Acesse cmcapital.com.br e abra sua conta grátis. Tenda Atacado, tá na sua vida, tá no Tenda. 188bet.com. Se joga no 188bet.com. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Guarde esta marca, Baltec. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Jornada esportiva Bandeirantes. Fernando Diniz ameaçado no cargo. O Santos tenta, em Cuiabá, na Arena Pantanal, ganhar o jogo para subir no Campeonato Brasileiro. Futebol é com a Bandeirantes. Dia de jogo, mexe com meu coração. É dia de 188bet. Pra sentir mais emoção. Oh, 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 oh. O jogo vem aí, tá na hora de apostar. Oh, oh, oh. Excelentes cotações eu vou sempre encontrar. 188bet.com. Quer apostar? 188bet.com.
Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre. Fios e cabos é Conduz Cabos, nesta marca eu confio. Conduz Cabos, alta tecnologia em condutores de energia. É de primeira linha, é o número 1 em qualidade e preço justo, não existe mais nenhum. Encontre Conduz Cabos na Elétrica PJ. Elétrica PJ 3649-9800 São Paulo. Fios e cabos é Conduz Cabos. Conduz Cabos, nesta marca eu confio. Pessoal, aqui é o Guilherme Paz da CM Capital. Você sabia que pode começar a investir com menos de R$30? É isso mesmo. Na CM Capital você aprende a controlar as suas finanças e a investir com segurança. A CM Capital foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Aqui você conta com profissionais que vão te ajudar a escolher a melhor opção de investimento. Abra sua conta online gratuita. Quer conversar? Chame no WhatsApp 11 2388 0480. CM Capital, invista em você. Umidade na parede do José, vou aplicar Bautec Rodapé. Bautec Rodapé? É, rodapé. Sabe aquelas folhas horríveis na parede perto do chão? Só pintar, não adianta não. Bautec Rodapé é a solução. Bautec Rodapé, impermeabilizante é. Bautec Rodapé, impermeabilizante é. Bautec Rodapé. Quem torce para o preço baixo, para a qualidade e para a variedade, agora já pode comemorar. Começou a Semana do Brasil no Tenda Atacado. Sinal verde para a sua economia. É show de bola para você aproveitar ofertas imperdíveis e encher o carrinho. Com cartão Tenda você parcela eletroportáteis, utilidades e pneus em até 10 vezes sem juros. E no Tenda você pode pagar com cartões de crédito, débito, alimentação e Pix. Vem pra Semana do Brasil. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodopluvial, internacional. Vai de avião. Braspress. Ligue 011 288 9000 ou pelo site